nas reportagens, hein? Tava começando aqui com a produção, para falar em produção, nossa equipe técnica, sim, o Anjo Gabriel Ribeiro na mesa de operações, grande garoto, seja bem-vindo. Lucas Pessoa no YouTube, como diz o Batista, como é que é? No Twitter, do YouTuber, sabe como é que é? Tem o comando do Gil Kleber, tem Pedro Piscinato de plantão pela ponta esquerda e lá no Moisés Lucarelli, atrás de aquele pastel e daquele sanduíche, o meu grande amigo Gilberto Sufi. Grande Giba, hein? Grande Gibinha. É isso aí. Ó, Novo Horizontino 2-0, vocês acreditam? A campanha dos caras, é mole ou não? Começou agora o segundo tempo, 1 minuto e 9. Novo Horizontino 2, Botafogo 0, 2 gols de Vagninho, ex-Guarani, a 11:46, primeiro tempo. Olha, vamos lá, vamos dar um rodar aqui no placar aqui, vamos tirar o placar. Tava conversando aqui com o cara aqui da nossa técnica, né, meu engenheiro aqui. Qual que é o nome do nosso amigo aqui? O Fábio Dias, muitos anos trabalha aqui, é que eu dos anos não guardo o nome de ninguém, né? Idade, eu tô tomando remédio pra memória, viu? Mas aí, olha, das 18 horas até meia-noite, nós temos 47 inserções políticas. 18 horas aqui estava o amigo Batista. Ele foi até as 19, entrou a Voz do Brasil, começamos agora. Entre 18 horas e as 19 já teve uma pequena parte. O restante agora. Mas somando das 18 horas até meia-noite, 47 inserções políticas. 30 segundos cada uma. Tem quanto, meu grande amigo Gabriel? 23 minutos, somando tudo até meia-noite, pra vocês terem uma ideia. O horário político, ele vai até dia 3 de outubro. A eleição é dia 6, domingo, certo? Se tiver segundo turno, então aí já diminui bem. Mas pro ouvinte ter uma ideia... E na televisão também, a mesma coisa. É que sabe que enjoa, porque a campanha mesma, sabe? A entrada da musiquinha mesma. Então, a campanha publicitária, a agência, ela foca num assunto, né? E fica naquela batida. 4, 5, 2 semanas. É mesmo, aí eles mudam. Tem que mudar, né? Quem tem mais tempo de TV e rádio, vai mudando. Quem não tem muito tempo, fica na mesma vinheta, pode perceber. Não é fácil não, a campanha política. Bom, deixa a política de lado, seu Edu, para dizer o seguinte, que 21h30 tem Goiás e Avaí, tem Ponte e Ituano, tá? 3 jogos nessa sexta-feira. Atenção, Série B, amanhã, 17 horas, Brusque e Vila Nova. Um detalhe, gente, o Brusque vai jogar em Itajaí, que é ainda não é Brusque. Tá no Ercílio, tava jogando em Florianópolis. Lá, o gramado de Brusque em reforma, então Itajaí é mais próximo. 17 horas da manhã na Curuzu, Paysandu e Guarani. Olha, quem vai transmitir aqui é Roger Williams, né? E o Paysandu não vence há 9 jogos e há 50 anos o Guarani não ganha do Paysandu em Belém. E tem amanhã em Belém, tem o jogo do Remo, cara. Belém amanhã em Porvorosa, hein? Quer ver na Série C? Na Série C, que jogo que tem? Tem a... É na Série C. Remo e Volta Redonda. Remo e Volta Redonda é amanhã, 18h30 no Mangueirão. Antes, 17 horas na Curuzu, Paysandu e Guarani. Então, Belém amanhã em Polvorosa. Amanhã, 18 horas, Mirassol e Amazonas. Domingo, 16 horas na Vila Santos e América. 16 horas em Ponta Grossa, Operário e Curitiba. 18h30, Arena Pernambuco Esportes CRV. 18h30, Arena Condá, Chapecoense e Ceará. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos recados. Nosso WhatsApp é o 97102-1493, hein? Alô, Neizão, meu grande amigo. Boa noite, tá tudo bem com você também? Vai pro Majestoso? Vai sofrer! Um abração pro papai Ney, pra mamãe também, viu? Obrigado pelo carinho, grande Neizão, pela ponta esquerda. Vamos lá, na Série A, depois da janela, volta o Brasileirão. Volta o Brasileirão, deixa eu ver. Não saiu mais nenhum gol no Novo Horizonte. 5 minutos, segundo tempo. Novo Horizontino 2, Botafogo 0. Agora que o povo de Novo Horizonte descobriu que o Novo Horizontino pode subir. Eu nunca vi o estádio tão cheio agora, rapaz. Dá uma olhada, gente. Rende público em Novo Horizonte, mas é muito difícil.
Mas tá lotadinho, rapaz. Que campanha, Eduardo Batista, o filho do homem. Novo Horizontino vai subir, hein? Vai subir, eu só não sei como é que vai ficar, porque o estádio, para receber um jogo do Brasileirão, tem uma capacidade. Não sei se é 17 mil, 18 mil. Aí o Novo Horizontino vai ter que aumentar aí um pouco a arquibancada. Vai ter que dar um jeito, senão jogar fora. Vamos lá, Brasileirão, amanhã, 4 da tarde, tem Atlético Goianiense e Vitória. 18h30, Atlético Paranaense e Fortaleza, lá em Curitiba. Aí teve um jogo na quarta, jogo atrasado, o Botafogo do Rio vibrou, rapaz. Inter 2, Fortaleza 0, Fortaleza perdeu. E o Fogão tá na liderança, cara. Tá na liderança, se bem que Carlinho Vidente falou que o Botafogo é cavalo paraguaio. Existe lá uma lenda do lado do Botafogo que ele não cuidou do Garrincha. Quando o Garrincha precisou, já tinha encerrado a carreira. Garrincha numa situação muito difícil, também nunca ligou pra nada, nunca administrou bem e tal, também não se ganhava tanto assim naquela época. Mas estava numa situação difícil o Garrincha. O Botafogo não acolheu o Garrincha em determinado momento. Tem uma saga lá pro Botafogo. Enquanto isso, nos próximos 5 anos, nenhum título está previsto para o Botafogo. Será? Hein? Então, com a derrota do Fortaleza, deu uma segurada, né? Fogão tem 50, Fortaleza tem 48, o Palmeiras tem 47. E os três o mesmo número de jogos, 25. Então, vamos lá. Amanhã, repetindo, 16 horas, Atlético Goianiense e Vitória. 18h30, Atlético Paranaense e Fortaleza. 9 da noite no Engenhão, Botafogo e Corinthians. O quê? O Fogão líder pegando o timão. Mas o treneiro do Corinthians, viu, gente? Depois da vitória contra o Juventude 3-1 e passou para a Copa do Brasil em semifinal, o português falou, agora vocês vão conhecer quem é o Corinthians. É? Tá vendo, seu Lucas Pessoa? O senhor torce pro Palmeiras? Só quer saber só, hein? Domingão, o que tem? Palmeiras e Criciúma, claro, com todo respeito ao pessoal de Criciúma, o pessoal de Santa Catarina. Palmeiras super favorito, o Esteban tá de volta da seleção. E aí, o seu Fogão não é do Corinthians, o Palmeiras tá na bica do Botafogo. 16 horas domingo, Bragantino e Grêmio. 16 horas, Juventude e Fluminense. Ainda domingo, 18h30, 3 jogos. Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Bahia e Atlético Mineiro em Salvador. E no Maraca, Flamengo e Vasco. O Vasco tá que tá. Cuidado, Mengão. O Vascão passou na Copa do Brasil. Grande reação no Brasileirão. É o 9º colocado o Vascão. Mas o Flamengo é o 4º colocado, né? Com 44. E na segunda-feira fecha a rodada com Inter e Cuiabá. Então, Botafogo tem 50, Fortaleza 48, Palmeiras 47, Flamengo 44, em quinto por fora o Cruzeiro 41, o São Paulo o sexto com 41. Lembrando que Ponte Ituano é 21h30. 21h30, não só para aqui da Série C, 21h30, majestoso, Boris transmite em Ponte Ituano, Catarino, já informações da Ponte. Será que joga o Elvis? E o Gé? Gé tá machucado. E o derby? O derby é em outubro, lá para 19, mais ou metade de outubro é derby. E o Gé vai voltar no derby, será? Atenção, Série C, tem o São Bernardo e a Ferroviária. Aqui a segunda fase vale acesso, hein? O São Bernardo tá no grupo B. Amanhã, 17h30, no 1º de maio, São Bernardo e Botafogo da Paraíba. Domingo é Remo e Volta Redonda. E no grupo C, vai ter Londrina e Ipiranga, amanhã 16h30, lá em Londrina. E na segunda-feira, Ferroviária de Araraquara e Atletique, lá de São João del Rei. Gente, a Ferroviária até agora só perdeu uma partida. Foi na última rodada, fase de classificação. Perdeu para o Botafogo na Paraíba. A Ferroviária, ela empatou nessa fase agora, valendo acesso. Empatou com o Ipiranga, lá no Sul. E ganhou em casa 3-2 da Ferroviária. Hoje, a Ferroviária subiria para a Série B, tá? Tá assim, olha, no grupo B, em primeiro Volta Redonda 4, em segundo Remo 4, em terceiro Botafogo da Paraíba 1, em quarto São Bernardo com 1. O São Bernardo perdeu pro Volta Redonda 3-1 na primeira rodada e na segunda rodada, foi agora na segunda-feira, o São Bernardo perdia 2-0 para o Remo e chegou ao empate de 2-2, tá? Então hoje, olha, no grupo C, Atletique tem 4, Ferroviária tem 4, Ipiranga tem 2, Londrina em 1. Hoje subiriam Volta Redonda, Remo, Atletique e Ferroviária, 2 de cada sobem, são 4, né? Para a Série B.
E atenção, na Série D de dado, valendo vaga na final, domingo, lá em Sergipe, em Itabaiana e Retrô de Pernambuco. O primeiro jogo, 1-0 pro Itabaiana. O Itabaiana ganhou do Retrô em Pernambuco, né? E agora joga em casa pelo empate para ir à final da Série D. E na outra semifinal, Maringá e Anápolis. Joga em Maringá, 18h30 do domingo. O jogo em Anápolis, no Jonas Duarte, foi 1-1. O novo empate é pênalti. Lembrando que essas equipes aqui já subiram. Retrô, Itabaiana, Maringá e Anápolis já subiram para a Série C. Agora eles estão resolvendo quem vai ser o campeão da Série D de dado, né? Muito bem. Já vou faturar, hein? 2015. Copa Paulista, se eu não falar, o Boris fica bravo comigo. Amanhã tem 15 Portuguesa, é quarta de final, jogo da volta, tá? No Canindé foi 1-0 para a Portuguesa. A Portuguesa joga pelo empate. O 15 tem que vencer por diferença de 1 gol para ir para pênalti ou vencer por diferença de 2 gols ou mais para liquidar. Tem Taquaritinga e União São João amanhã. Foi 0-0 em Araras. Tem Monte Azul e Comercial de Ribeirão Preto em Monte Azul. Em Ribeirão foi 0-0. E tem Votuporanguense e Capivariano lá em Votuporanga. Em Capivari, o Votuporanguense já ganhou de 1-0. Então o Votuporanguense joga em casa pelo empate para ir aí às semifinais da Copa Paulista. E amanhã, se eu não falar, o CH vai ficar bravo comigo. Peraí, eu parei de Piracicaba, uma menção a Boris, e agora Jundiaí, menção a CH. E atenção, amanhã, 16 horas, em Jundiaí, Paulista e Colorado Caieiras, é a grande final da 5ª divisão. Obrigado. Não, o senhor merece, sofreu pra chuchu. Justamente agora que a Federação Paulista resolveu fazer a 5ª divisão, levou Paulista, sacanagem, CH. Nunca deveria ter feito isso. O Paulista já subiu, tá? Eles já subiram. Paulista e Colorado Caieiras de Caieiras já subiram. No primeiro jogo em Caieiras, foi 4-0 pro Paulista. Então amanhã, 16 horas, em Jundiaí, no Jaime Sintra, o Paulista pode perder por diferença de 4 gols. Aí vai dar tudo igual. Como a campanha dele foi melhor, ele fica com o título. Lembrando que a Federação Paulista trata oficialmente o nome dessa competição de Paulista Sub-23 da 2ª divisão. Mas aí fosse a 5ª. Bom, o Paulista vai para onde? O Paulista vai para a Série A4. A Série A4 esse ano foram campeões o Rio Branco de Americana e a Francana. O Rio Branco e a Francana vão para a Série A3 o ano que vem. E na Série A4 o ano que vem, Paulista e Colorado Caieiras. E eu preciso faturar, porque tem que falar o CH. Deixa eu ver, 13 minutos em Novo Horizontino. Já o CH vai responder. CH de Ogum. Se o Novo Horizontino vai subir ou não. Por enquanto, Novo Horizontino 2, Botafogo 0. E até já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Já baixou o nosso app Bandplay? É para você ouvir a Bandeirantes no seu smartphone. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e manda ver. É de graça, viu? Agora, se você costuma nos acompanhar pelo YouTube, vai aqui um recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade, para interagir com a gente sempre, no rádio, no telefone, no computador, onde você quiser, sempre Bandeirantes. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Aqui na Bandeirantes, você acompanha o noticiário das eleições em São Paulo e nas principais cidades do Brasil.
O que dizem os candidatos, a estratégia das campanhas, as pesquisas e a análise das tendências do eleitorado. E os debates para você comparar as propostas. Eleições 2024. Você mais informado na Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Durante todo o ano, realizamos fóruns dos mais variados temas, onde especialistas trocam ideias, trazem estudos, pesquisas, lançam desafios, esclarecem e ponderam novas conclusões. São discussões sobre sustentabilidade, vida urbana, mundo rural, saúde, mobilidade e transporte e muitos outros assuntos. Novos formatos ampliando o seu conhecimento aqui na Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete e, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes. Concentração. Vamos lá, quero comentarista que assume. Quero comentarista que defina. Eu quero comentarista que vai falar, eu não sou vidente, quer ver? Não é outro nome que me fugiu agora, quer ver só? Mexe com você, vem. CH, suas considerações iniciais para a Ponte Ituano e seu Novo Horizontino vai subir, CH. Por enquanto, segundo tempo, Novo Horizontino 2, Botafogo 0. Abraço, boa noite, CH. Não vai mudar o preço do dólar, mas 2.500 ingressos vendidos para o jogo do Paulista de maneira antecipada. Opa. Até o presente momento. Quinta divisão, hein? Opa. Isso merece relevo além dos 4-0 fora de casa e amanhã, se Deus quiser, o Paulista vai sacramentar o título porque merece. Sim, Edu, eu não sou pitoniza. É pitoniza que eu queria lembrar. Sou pitoniza. Eu dou minhas cacetadas aqui, eu sou palpiteiro. Palpiteiro. Novo Horizontino vai subir. Vai subir, não. Eu ganhei aposta, cara. Eu ganhei aposta. Gabriel Ribeiro falou assim, ele vai falar aquela palavra que eu não levo pra pitoniza, mas eu ganhei aposta. Ele vai falar, não sou pitoniza. CHI, Ponte Preta e Ituano, rapaz, você também tem feito jogos em Ituano pela TV. Aliás, amanhã você tá na TV, é isso? Mas sim, você tem feito Ituano na TV também, você viu mais o Ituano do que a gente aqui. Então vamos lá, seu pitaco aí, CH, Ponte Ituano. O Ituano tá melhor que a Ponte nesse momento. O que equilibra a partida é a Ponte jogar dentro de casa, não é? Mas o momento é do Ituano, o time tá arrumadinho, Edu. Arrumou meio campo, contratou jogadores na frente e a melhor atitude que o Juninho lá no Ituano acabou tendo é ter dado continuidade ao trabalho do Alberto Valentim, que encaixou o time. Então hoje, o futebol do Ituano ele tá mais organizado que o futebol da Ponte. Esse campeonato está muito equilibrado, o Ituano não tem mais time que ninguém, é um time igual à maioria dos times que está da 8ª, da 10ª colocação até a 20ª, é tudo muito parecido. Não vejo, assim, grandes jogadores, mas está no momento de muita confiança, né? A Ponte tem que valer campo e torcida e esquecer não, ter aprendido bastante com os erros contra o Operário, principalmente contra a Chape, para hoje ser um time diferente. O detalhe é não contar de novo com o Gé. Eu acho que ele faz muita falta. Por isso, eu jogaria num 4-4-2, lá na frente os dois sem posicionamento físico, Dodô e Matheus Regis. Acrescenta um cara de marcação, faz 2 linhas de 4, com o Elvis um pouquinho mais à frente e
Castro, Emerson Santos e Hudson. Trocaria os laterais, Igor Inocêncio na esquerda, põe o menino Tomás na lateral direita e os 2 zagueiros. Eu começaria com o Akin. Mas o Nelsinho não vai fazer isso. Ele nitidamente deixou claro, não sei porquê, porque futebol por futebol eu sou mais Akin do que o Edson. Mas se jogar o Edson, eu quero que ele faça 2 gols de cabeça e dê a vitória para a Ponte. Todo sucesso e sorte para ele caso jogue. Mas no meu time começa o Akin. Como diria o profeta, vamos aguardar, mas eu estou extremamente preocupado porque o desempenho da Ponte está bem abaixo da crítica, Edu. Perdeu a Ponte, perdeu pro Operário, não perdeu pro Operário e Chapecoense, não estava no script, diria meu avô, né? Vamos ao majestoso Vladimir Catarino, como é que tá lá, cheiro de fumaça em todo o Brasil inteiro, né? Ontem, rapaz, deu uma saída, umas 9 horas, fui na esquina de casa, rapaz, mas que cheiro de fumaça, meu Deus do céu, brincadeira, não está fácil. TV mostrando toda hora, pegando fogo em tudo quanto é lugar. Doutor Rochinha, rapaz, delegado de polícia. O doutor Rochinha pegou os caras de Souza lá, viu? Souza, Joaquim Egídio, mas que marvadeira, mais serviço mal feito, não. Aqui mesmo, é enorme. Aqui na Bandeirantes, saída pra Valinhos, tem uma diferença enorme. A gente sai daqui, né, eu moro ali perto da prefeitura, e é um pouco a menos, mas aqui o cheiro de fumaça é terrível, cara. Impressionante. Oh, meu Deus do céu, que fazem. Bom, e os ares aí do majestoso. Grande abraço, boa noite, Vladimir Catarino. Procurando um posicionamento. Ele tá vendo a escalação da Ponte. Deixa eu ver que oração. 20h26. Daqui 4, 5 minutinhos já sai a escalação da Ponte. E a última vez que a Ponte ganhou, tô ouvindo o Batista falar, deixa eu pegar o papel aqui, nós vamos dar uma faturada só. A última vez que a Ponte ganhou do Ituano, é como são as coisas, hein? O Ituano é jogo duro. Teve aquele empate aqui, nós estamos em 2024, 2022, o Hélio tinha acabado de chegar, lembra do Hélio dos Anjos? Acabou de chegar e tal, e aí teve um empate no Majestoso e a Ponte foi rebaixada, mas também a situação era difícil. A Ponte foi em 2000 e quando que a última vitória no Majestoso, tem um papel aqui, eu estava vendo o papel, quem marcou o gol foi o Josimar, e o Josimar, infelizmente, ele estava no avião da Chapecoense, né? Estava assim. Deixa eu ver se eu achei aqui. 12 de março de 2015. É que aqui ficou apagadinho aqui, gol do Josimar. O Josimar teve 2 passagens pela Ponte. Ele passou pela Ponte em 2011, subiu com a Ponte em 2011, aquele Brasileirão e tal. Depois teve uma andança, ele veio do Inter de Porto Alegre, depois foi pro Palmeiras, voltou pra Ponte, né? E, infelizmente, é isso mesmo. Ele estava naquele novembro de 2016, no desastre do avião da Chapecoense. E foi ele que fez o gol, Josimar. Ponte 1, quem era o treino? Guto Ferreira. Ituano era Tarcísio Pugliese. Última vez que a Ponte ganhou do Ituano no Majestoso, 12 de março de 2015, tá? Vamos dar uma faturada? Quem sabe na sequência, voltando, sai a escalação da Ponte, para o CH comentar melhor ainda. Sai a escalação do Ituano. O Ituano tem um goleiro chamado Jefferson Paulino, muito bom, viu? Bom goleiro. Faz tempo que ele tá lá. Tem mais de 100 jogos pelo Ituano, o Jefferson Paulino. E teve um gol que o Elvis fez nele, gol de falta, lá no gol da Fepasa. Mas o jogo foi 1-1. E o Pedrão tá firme na Ponte, é goleiro, completou 40 jogos contra a Chapecoense. Outro dia pegou um pênalti contra o Vila Nova e ele pegou um pênalti contra a Chapecoense. Pedrão vai para 41. Vamos lá, 20h28, lembrando que 20h30 tem Ponte Ituano, quem narra é Leandro Borges, o moço de Piracicaba, e continua, hein? 24 minutos, segundo tempo. Novo Horizontino 2, Botafogo 0. Novo Horizontino. Tô na área, hein? Para 47 pontos, porque o 15 de Piracicaba estava escalado, depois veio a escalação, voltou, amanhã tem o contra o 15. Um grande abraço, boa noite. Como é que estamos aí os ares, as fumaças, a seca por aí, ô Boris? Um abraço, Boris. Tudo bem, Edu? Um grande e forte abraço para você, para a galera do Concentração. Mais uma vez juntos em uma sexta-feira à noite. Pulamos na sexta-feira passada, né, Edu? Mas hoje estamos de volta. Eu acho que nas últimas 6 ou 5 sextas-feiras, com exceção dessa última que eu falei da semana passada, nós estamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes e é um prazer, sem sombra de dúvidas. Um abraço para os torcedores aqui da Ponte, pessoal que passa aqui
Majestoso tá bonito, viu, Edu? Tá bonito. precisando você dar uma verificada aqui, você que conhece como poucos Não, o mas faz tempo lendário que eu estádio não vou. Moisés Lucarelli. Tá bonito. Tá bonito, é. Tem um conselheiro amigo meu que me convidou, eu vou sim, eu vou conhecer o Majestoso. Vai sim, você vai ver aí as mudanças que estão sendo feitas, já foram feitas. É. A gente fica na expectativa também aqui da troca da iluminação. Existia uma expectativa, até eu trouxe a informação que seria em setembro, mas me parece que não vai ocorrer, porque não depende só da ponte, tem que ter aí a chegada dos materiais e também a ponte, né, com a tabela desmembrada do Campeonato Brasileiro da Série B, fará várias partidas também no período noturno, e aí o time teria que jogar em outro horário, daí tem outras situações, é grade de TV, então tudo isso acaba dificultando. Fato é que você perguntou sobre a temperatura está agradabilíssima, é difícil ainda para a gente respirar, mas pelo menos quando chega à noite, né, dá uma melhorada. E a gente espera que também melhore o futebol da Ponte. Acima de tudo, a Ponte volte a vencer. Tava vendo o Ituano aqui, Edu, segundo turno, 4 vitórias, 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. Quer dizer, o time vem em ascensão aí, comandado pelo Alberto Valentim. E a Macaca naquela situação de que, pelo menos em casa, ela vencia, né? Foram 6 jogos consecutivos, 6 vitórias seguidas. E fora de casa tentava alguma coisa, não estava conseguindo. O problema é que agora não está conseguindo nem fora e nem em casa. Pois é. Mas quem sabe hoje, sexta-feira 13, né? Para muitos é o azar, né? Passar embaixo de escada. O CH ligou hoje logo cedo para mim, mandou uma mensagem dizendo que não passa nem a pau sexta-feira 13 embaixo de escada, porque é azar, né? Tem um simbolismo em relação a isso. Mas que seja não o azar, e sim a sorte para a Macaca para espantar o azar nesse Campeonato Brasileiro da Série B, porque a Macaca tem que vencer, Edu. Você foi espetacular, porque foi no momento certo, tem que dar uma faturada, porque tenho certeza que na volta... Quanto tempo eu tenho faturamento, Gabriel? 3 minutos? Quem sabe, hein? Daqui a 3 minutos a Macaca escalada, hein? Agora, o PP, me desculpa, Edu, o PP tá na área aqui, hoje ele vai fazer o jogo pela TV Band, mas você já passou aqui, por isso ele te abandonou, né? O PP tá por aqui, vai fazer a matéria da TV, mas te deixou um grande abraço, ele ao lado de Pedro Sardelli, o popular Sarda, grande cinegrafista. Esse tem história no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Fala pro PP que ele perdeu o solfejo, viu? Ficou aqui no estúdio. Aí o que acontece? Rateamos. Ah, não vem? Então vamos ratear. Sobra os dois aqui estão contentíssimos. Que solfejo perdeu o PP. Mas eu vou repor depois. Menino 10, hein? Esse cara sabe muito. O cara da técnica nossa. Vai que ele sabe de Ponte Guarani, Corinthians, Santos. Moleque é um raio. Me ajuda pra chuchu. Eu volto daqui a pouco, 20h32. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço, jornalismo e esportes. 87 anos no ar. Chegou ao fim o martírio de seringueiros que viram seu mais representativo e importante líder, Chico Mendes,
ser assassinado por uma covarde tocaia. Depois de 4 dias de julgamento, em dezembro de 1990, foi anunciado o veredito contra o fazendeiro Darli Alves da Silva e seu filho, Darcy Alves Pereira, acusados do assassinato de Chico Mendes. O pai da família, Darli Alves da Silva, foi condenado a 19 anos de reclusão. E o filho, Darcy Alves Pereira, a 19 anos e 6 meses. Esse julgamento, realizado na pequena Chapuri, coração da cidade da selva amazônica, serviu para projetar mais uma vez a imagem. Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Lugar de notícia, de reportagem, de informação, lugar de debate e opinião, de análise, lugar da boa conversa, de companhia. Esse lugar, você sabe, é aqui, na sua Rádio Bandeirantes, que você ouve no dial, no aplicativo Bandplay e pelo YouTube, onde você estiver, fazendo o que for, a qualquer hora, ouvindo a Bandeirantes. Aqui é o seu lugar. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Concentração. Muito obrigado aqui ao Wilson Rocha. Obrigado, viu, Wilson, pelo carinho com todos aqui, pro Batista, pro Boris e também pro Roger Williams. Deixa eu ver meu povo aqui da Paraíba. Hoje, Edu, vai o racha, Edu, vai macaquinha safada. Boris é pé quente, além de ser muito competente. Boa jornada a todos. Um abraço aqui do Paulo e Rita Maluca de Jacumã, Conde, na Paraíba. Ei, casal maravilhoso, sempre com a gente. Muito obrigado, um grande abraço com muito carinho pra vocês, viu? Deixa eu ver aqui, Wilson Rocha mandou aqui também, novamente. Tinha uma outra aqui também. Pois é, meu amigo Edu, como é que é? Imagina nós, bandmaníacos, ouvindo rádio 18 horas por dia, o quanto não sofremos com essas inserções. Eduardo Moraes, na Vila Padre Anchieta, é verdade. Eu fico com o radinho ligado o dia inteiro, o dia inteirinho, né? Claro, dou uma saída, vai, volta e vem, vai, mas chega em casa, rádio ligado. Tá no quarto fazendo os papéis lá, os arquivos, rádio ligado. O dia inteiro, eu durmo com o rádio ligado, né? A Bandeirantes tem uma programação especial de madrugada, notícia, pô, tudo. Você tá dormindo, mas tá ligado. Se morre alguém, você fica sabendo na hora, né? Famoso, tudo bem. Mas de madrugada não tem inserção, né? Então, melhor hora que tem, madrugada, né? Ainda mais eu que não tenho sono, tenho insônia, então não sofro tanto, né? Agora, realmente, ser com o rádio ligado o dia inteiro com essas inserções, mas cansa, porque é a mesma coisa. Pega aquele tema, é tudo a mesma coisa. Mas é lei, né? É lei, tem que cumprir, tem que tomar cuidado com aquilo que fala e tal. Você quer ver só? Tá um chamado, você quer ver só? Deve ser o meu repórter, você quer ver só? Atenção, hein? Muito bem, atenção, maestro Gabriel Ribeiro. Vai ser no cacuete, hein? Pode colocar o hino da macaca, porque a ponte está escalada e vem na voz de Vladimir Catarino. Estandarte desfraldado. Um abraço, Catarino. Oi, Edu, tudo bem, Edu? Melhor agora, meu querido amigo, seja bem-vindo. Obrigado, que honra mais uma vez estar contigo e com toda a equipe Bandeirantes. Eu que agradeço. A ponte tá pronta, Edu, escalada pelo técnico Nelsinho Batista, 6 jogos sem vitória no campeonato, vem com Pedro Rocha, é o goleiro 1, 2 para Igor Inocêncio, dupla de zaga totalmente diferente, né? Os dois estão suspensos, o Sérgio Rafael e o Matheus Silva, por isso Edson e Joilson formam a zaga. Edson com a 3, Joilson 13. Na esquerda, Gabriel Risso é o 33. No meio campo, Hudson tem a 80, Castro 15, Elvis volta ao time, capitão com a 10. E o ataque com 11, Iago Dias, 7, Dodô. Hoje ele está no lugar do Gé. E 35, Gabriel Novaes. Repeteco da macaca de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Edson, Joilson e Gabriel Risso, Hudson, Castro, Elvis, Iago Dias, Dodô e Gabriel Novaes. Edu? Muito bem, e o banco da macaca? Quem que tá no gol aí? É o Luan? É Luan, isso. Luan com a 30, o lateral Heitor Roca, 5, Emerson Santos, volante 8, Luiz Felipe, lateral direito 14, Renato, atacante 19, João Gabriel, lateral direito 20,
Cauã, atacante, 25. Everton Brito, meia, 29. Nilson Júnior é zagueiro, 44. O Guilherme Portuga, meia, com a 70. E o Matheus Regis, atacante, 77. Edu? Esse menino Cauã é aquele que entrou 17 anos, entrou no finalzinho, né? Isso, entrou contra a Chape, né? 17 anos, categorias de base. O Cauã fez aí a sua estreia na partida contra a Chapecoense. Teve aquele lance que ele retomou a bola, ele mais um da Ponte, que eu acho que foi o Gabriel Novaes, eles roubaram a bola, né? E o menino caminhou um pouco, chutou e passou pertinho, né? Aquele lance eu não entendi, Catarino, porque impedido não tava. Não tava e eu tenho a impressão que o goleiro tocou na bola. Não, tocou, o goleiro defendeu. A gente não entende qual foi a marcação do árbitro, né? Não sei se ele marcou talvez uma falta anterior. Foi confuso o árbitro naquele lance, Edu. Porque o goleiro depois bateu o tiro de meta. É isso que eu não entendi. E bateu o tiro de meta e saiu o gol da Chapecoense. Eu realmente não entendi aquele lance. Mas tudo bem. Já é a Ponte, vamos lá. E o Ituano? Isso. Deve estar escalado também. Então. Sim. E hoje com força máxima, né? Não tem nenhum desfalque. O Ituano, time vai a campo com Jefferson Paulino, é o goleiro, 12. 2 para o lateral Marcinho. 3, capitão do time Claudinho. 4, Gui Mariano. Meia dúzia Cauã. 5 para o Rodrigo, 8 Miqueias, 10 José Aldo, 9 Tony Anderson, 7 para Vinícius Paiva, 11 Bruno Xavier, Alberto Valentim escala o Ituano com Jefferson Paulino, Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Cauã, Rodrigo, Miqueias, José Aldo, Tony Anderson, Vinícius Paiva e Bruno Xavier. No banco vão estar o Saulo com a 1, Léo Duarte 13, Eric 14, Luiz Gustavo 15, João Carlos 16, Pablo 17, Ian Rolim 18, Álvaro 19, Persson 20, Neto Berola 21, Leozinho 22 e Gabriel Falcão 23. Edu? Olha, além de Jefferson Paulinho, Guarani, goleiro titular do... Esse menino Pablo que tá no banco, ele foi revelado pelo Guarani, jogou 2010 e ele voltou pro Guarani em 2020, 2021. Foi ele que fez um gol no Brinco, que o Germancano era Guarani Vasco, Série B. Final de jogo, pênalti para o Vasco. O Cano cobrou, o Rafael Martins defendeu, foi para escanteio, cobrou o escanteio, teve um contra-ataque e o Pablo faz o gol do Guarani. Vocês lembram desse jogo? Então é esse Pablo aqui que está no banco do Ituano. E no apito aí, Catarino? É tudo de São Paulo hoje. João Vitor Gobi é o árbitro do jogo. Na bandeira o Daniel Luiz Marques, na 2 o Rafael de Albuquerque Lima. O VAR será a cargo de Hilbert Estevan da Silva. Edu? Ô, CH, escalada agora é contigo, hein? Agora é contigo aí, dando uma olhada de novo na escalação. Ele deixou mais uma vez o Matheus Regis do banco. Então, Iago Dias continua. Dodô, né? E Gabriel Novaes, a comissão de frente. Elvis voltando, por isso que o Dodô mais à frente aqui. O Gé tá com contusão muscular. E segue o jogo. E aí, CH? Não seriam as minhas opções. A única coisa boa é ele não ter colocado o Renato de começo. Já é uma vantagem, né? Ele mantém o meio campo, mantém os laterais, coloca o Edson na zaga. Eu não tenho condição, não tenho visto, faz tempo o Edson jogar. O Akin sequer no banco de reservas está. Não sei o que aconteceu. O treinador é ele tem competência e é o responsável pela escalação do time. Na frente eu não começaria o jogo com o Iago Dias. O Matheus Regis, gripado, joga mais que o Iago Dias. Opção do treinador, ele vai utilizar o Dodô mais pelo lado esquerdo, se aproximando um pouco por dentro, em alguns momentos, do Elvis e um pouco do Gabriel Novaes, que deve ser o referência, mas ele não sabe fazer aquela função. Ele vai como referência e toda hora cai para o lado esquerdo. Tomara que dê certo. A Ponte tem que ter atitude e uma grande concentração para jogar. Agora, de começo, Edu, eu só estou aqui dando meu palpite aqui, que é o que eu faria, né? Mas eu vou torcer para que dê certo, que encaixe o jogo da Ponte. Mas essa escalação de começo não seria a minha escalação de escolha de começo para pegar o Ituano, Edu. Muito bem, vamos dar uma faturada, porque agora é uma época que é assim mesmo, tem que ter paciência, tem muito faturamento político, temos que cumprir ordens, né? Já a gente repete a escalação da Ponte, o Tigrão na fita, né? Chegando também, tem o nosso amigo Boris que vai narrar, o jogo é 21h30, hein? E outras do Catarino também no Concentração, 20h44. Você está na Bandeirantes em Concentração.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. As entrevistas que vão ao ar aqui na rádio, a gente separa para você ouvir quando quiser. Um menu para atender todo mundo. Tem política, esporte, saúde, comportamento, economia, música, artes e entretenimento em geral. Não deu para escutar aquela entrevista que foi ao ar? Perdeu não, tá lá pendurada, no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. Começar o dia embasado e preparado para tudo que vier. É o seu Pulo do Gato, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5:30 da manhã. Informativo com muita prestação de serviço e o Boca no trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O Pulo do Gato, apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Concentração. Muito bem, Macaca Escalada, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Edson, Joilson, Gabriel Risso, Hudson Castro e Elvis, Iago Dias, Odô, Gabriel Novaes. E o Gé em Catarino, qual é o período dele para recuperação? O que é muscular, né? O problema do Gé? Problema muscular. Isso, Edu, muscular. Na coxa, no treinamento do último sábado, por estar fora a previsão de pelo menos mais 2 jogos fora, Edu. Vamos fazer uma auditoria aqui, vamos lá. Aqui no atual elenco, deixa eu ver aqui, tem o Castro é titular hoje, né? Castro é titular hoje. Dodô começa jogando hoje. Edson hoje é titular. A dupla de zaga tá suspensa ainda, né? O Sérgio Rafael e o Matheus Silva, né? Vamos lá, o Elvis está voltando hoje. Emerson volante, deu uma sumida, né? Emerson volante, deu uma sumida. Só Emerson Santos, nem no banco, tá? Tá no banco. Emerson Santos tá no banco. Everton Brito tá no banco. Deixa eu ver quem mais aqui. Gabriel Risso, lateral esquerdo da Argentina, hoje é titular. Ele é o titular. Gabriel Novaes começa jogando hoje. Guilherme Belega deu uma sumida. Nem no banco. Guilherme Portuga tá no banco. Heitor Roca, que fez a sua estreia no jogo passado,
jogou todo o segundo tempo, está no banco. O Hudson hoje é titular, continua sendo pelo terceiro jogo consecutivo. Iago Dias hoje é titular. Igor Inocêncio é lateral direito, deve ser o capitão do time. Jean Carlos vai passar por cirurgia de novo. Gé, contusão muscular, mais um mês de molho. João Gabriel está no banco, estava suspenso no jogo anterior. O Joilson hoje é titular. O Cauã Moreira está no banco. Ele entrou um pouquinho contra a Chapecoense, tem 17 anos, atacante da base. Esse Cauê, tem outro Cauê atacante, ele jogou contra o Santo André esse ano. Foi no dia 10 de março. Deu uma sumida, não sei se voltou para a base. Deixa eu ver quem é mais aqui. Luan Goleiro hoje é o reserva. Lucas Bochecha foi embora para Chapecoense, inclusive entrou contra a Ponte. Luiz Felipe está no banco. Luiz Aquim, não se sabe o paradeiro do boliviano. Na seleção da Bolívia ele joga, na Ponte não sei o que acontece. Matheus Silva está suspenso. Matheus Regis é banco. Nilson Júnior é banco. O Paul Vigeiro foi embora para o Atlético, isso é do Pedro Rocha, é o goleiro titular, 40 jogos. Ramon Carvalho está machucado, não sei o que. Ramon Carvalho não vinga. Depois eu falo do Ramon Carvalho, não dá tempo de falar dele ainda. Renato está no banco. Sérgio Rafael suspenso, deu um coice, né? Tomás Luciano não está nem no banco, viu? Lateral direito recém-chegado. Ele veio do Gil Vicente de Portugal. Tomás Luciano jogou quantas vezes? Uma, né? Duas vezes jogou. Duas vezes. E o Vinícius, hoje nem no banco. E o Zé Mário foi embora, né? Zé Mário foi embora pro Mirassol. Mirassol, olha, tá entre os 4 primeiros. O Zé Mário veio da Inter. Tomou 2 cartões lá contra o Paysandu em Belém e já saiu da Ponte, foi pro Mirassol. Oi, Tigrão na área, Macaca Escalada, um grande abraço, o destaque final do Concentração é seu, Tigrão, boa noite. Boa noite, Edu, um abraço a você, um abraço aos amigos aqui do Concentração. Pedro Rocha, ok? Igor Inocêncio, ok? Edson, prenúncio de tragédia. Joilson, ok? Gabriel Risso, ok? Hudson, ok? Castro, ok? Elvis, ok? Iago Dias, sei lá, hein? Dodô, falso 9. Gabriel Novaes pela esquerda. Olha, boa sorte pro menino Edson, mas está muito tempo sem jogar e deixou a equipe por deficiência técnica. Acho que não é a melhor zaga, mas quem viu o treinamento foi o Nelson, eu não vou criticar. Estou dizendo que eu não concordo. E acho que está vulnerável a zaga da Ponte, e a Ponte deveria jogar com 4 no meio-campo e 2 atacantes. Por quê? Porque sem o Gé, ninguém prende a bola na frente. Não prende a bola na frente, fica um bate e volta danado. O meio-campo com 3 só fica sobrecarregado. O Ituano trabalha muito bem a bola nesse setor. E se ganhar o meio-campo, ganha o jogo. Trabalha por ali, municia o ataque. Eu acho que a Ponte está mal escalada. Mas eu estou falando isso agora, 20h52. Vou gritar aqui. A Ponte está mal escalada, mesmo considerando os desfalques, poderia fazer melhor. Quero eu estar errado e quero que Deus ilumine o Nelsinho e os seus comandados. Mas não falo depois do prédio pronto. Estou falando antes do alicerce. Engenheiro de obra pronta é fácil. A Ponte está mal escalada e o jogo promete sofrimento para a torcida. Edu. O capitão é o Elvis, não é o Igor Inocêncio, foi no jogo anterior porque o Elvis estava suspenso, né? O capitão... Ele que fez aniversário, né, Edu? 34, né? 9/9, esta semana, o aniversariante da semana, Elvis. Aliás, os mais indisciplinados, Elvis, Gé e Igor Inocêncio. O Elvis, desde que ele chegou, já foi suspenso 6 vezes pelo 3º amarelo. Quem que tá pendurado, hein, na Ponte, hein? Deixa depois o Catarino, não sei quem tem aí. Temos aqui, Edu. E o Elvis, ele chega hoje ao 35º jogo na temporada. Você pode me ajudar, eu vou como base no gol, mas eu confio muito mais no Eduzão Pinheiro com os papéis.
Ele vai pro 35º jogo nessa temporada. E na temporada passada, e ainda ele tem no mínimo aí por jogar 10 jogos, né? 10, 12 jogos. Claro que pode estar suspenso. Mas o ano passado ele teve 38 no total. Vai fazer hoje o 35º, quer dizer, deve passar o número de jogos do ano passado. Pois é, e quem que tá pendurado, Catarino? Em campo, Gabriel Novaes e Gabriel Risso. E no banco, o Guilherme Portuga. Gabriel Novaes, Gabriel Risso, né, que vão jogar. E no banco, o Portuga tá suspenso mesmo. Agora você vê, o Elvis e o Gé já foram suspensos 6 vezes desde que chegaram, né? Pelo terceiro amarelo, o Gé já foi expulso 3 vezes. O Elvis foi a primeira expulsão dele, foi lá contra o Santos. E por ser capitão, né? Porque ele queria falar com o árbitro. Eu sou capitão, posso falar. Ele perdeu a cabeça, eu não sei, acho muito nervoso para ser capitão. E não deve ser fácil, né? Eu sou assim, quando eu olho para uma pessoa, a gente você já vê quando tem engenho difícil, né? Eu não sei se você é que nem eu. Eu dou uma olhada na pessoa assim, ele tá meio quietão, eu tento dar uma cutucada, uma conversada, né? Você percebe que a pessoa é meio, né, fechada, né, gênio difícil, deixa pra lá. Mas você percebe, pô, comandar esse time da Ponte não é fácil. O Gé também deve ser fogo lidar com ele, viu? Olha que é por falta de conversar, empresário, tem o Nelsinho, filosofia japonesa, aquela paciência danada, homem já consagrado, graças a Deus. Nercinho Batista só de casa nos Estados Unidos, mais de 20. Tem mais de 20. Graças a Deus, que Deus abençoe. Já falei aqui, não sei quantas vezes, de tudo que a Ponte revelou, o cara que mais ganhou dinheiro, mais bem sucedido financeiramente na carreira, é Nercinho Batista. Pode pegar na época do Fabiano, Luiz Fabiano já se ganhava bem, jogou na França, jogou na Espanha, São Paulo muito tempo, mas não ganhou tanto dinheiro que nem Nelsinho. Você pega aí André Cruz, que teve uma carreira internacional, Oscar, mas não chega nem perto. Graças a Deus, que Deus abençoe. Então, o Nercinho Batista é aquela. Você viu a coletiva dele? Terminou o jogo contra a Chapecoense. A primeira pergunta, qual que foi, Catarino? O Nercinho. Seu Nelson, é o seguinte. O Sérgio Rafael, né, pela atitude que fez, ele vai sofrer alguma punição? O senhor acha? Não. Aí, resposta de Nercinho. Aí é uma coisa que eu prefiro mais falar do jogo. Ele não se altera. Ô, Edu. Sim. E ele dificilmente responde o que a gente pergunta, né? Ele tem uma oratória muito boa, ele dá uma saboneteada, dificilmente ele responde exatamente o que a gente pergunta. Tranquilo, na maciota, difícil deixar o homem nervoso, hein? Aliás, você citou o Luiz Fabiano, ele entrou para aquele seleto grupo daqueles ex-jogadores, membros de imprensa, que vai disputar também o Campeonato Internacional de Topete, viu, Edu? Que ele meteu o implante. É mais um, Mais um, para estatística. Deixa eu ver, em Novo Horizonte, queria saber o tempo, mas tá no final, tá 2-0 Novo Horizonte. Terminou o jogo? Será que terminou? Terminou. O jogador se contente deve ter sido 2-0, que não mostra o placar aqui a TV, mas 2-0, parabéns ao Novo Horizontino, hein? Parabéns. Aqui tá com... Terminou aí, Edu? Aqui tá com 40 mais 7, 52. 2-0 Novo Horizontino. 2-0. Terminou no gramado, tá aparecendo aqui, se cumprimentando, já tirando a camisa e tal. Uma grande campanha. Eduardo Batista, hein? Olha a felicidade dele. Filho de Nerso. E vai lá, o jogo vai ser lá no segundo turno. O primeiro turno foi aqui, né? Novo Horizontino, eu não sei qual é a capacidade pro Brasileirão. Eu não sei como é que o Novo Horizontino vai fazer lá pra... Vai subir. Então, mas já foi informado pelos donos lá do Novo Horizontino que vai ter ampliação do estádio, viu, Edu? Coloca aqui. Confirmando o acesso, vai ampliar o estádio lá. Anote aí, Edu. Oi, CH, pois não? 4 próximos jogos da Ponte. Sim. CRB fora. América Mineiro em casa. Novo Horizontino fora. E Botafogo em Ribeirão. Você já viu, né? Se não ganhar hoje, né? Entendi. Gente, vou encerrar aqui o Concentração, faltando 2 minutos das 21 horas. É urgente, tem muito faturamento. E vem aí, o Manso de Piracicaba aqui na Band pra Ponte Ituano. E até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Faça chuva ou faça sol, a minha maior
futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Jornada esportiva Bandeirantes. Registrado com Bete-Bola, Bete Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Aqui é o estádio Moisés Lucarelli, o lendário estádio Moisés Lucarelli, o majestoso, que completou esta semana 76 anos de fundação. É o estádio que recebe já Ponte Preta, Ituano pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte precisa vencer, já são 6 jogos sem vencer. Começou muito mal esse segundo turno na competição, é o 14º colocado, o time campineiro com 29 pontos. Pega o Ituano na zona do rebaixamento, mas em ascensão, fazendo uma das melhores campanhas desse segundo turno. O Galo de Itu, 4 vitórias, 2 derrotas nos 6 jogos. É o 17º colocado com 25 pontos e quer seguir subindo para sair da zona do rebaixamento. Duelo paulista já 9h30 da noite nesta sexta-feira 13. Mas que não seja de azar e seja assim de sorte para a Macaca. Torcedor timidamente vem chegando ao estádio Moisés Lucarelli em mais uma noite gostosa em Campinas. É o futebol da Bandeirantes com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no FM em 85.7, FM faixa estendida, pelos aplicativos Bandplay e demais aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Desde já, eu convido a você a deixar o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. E no decorrer da transmissão, claro, vamos com as nossas parciais, quem sabe chegando a 1.000, 1.200, até 1.500 aparelhos conectados.
Só depende de você. Espalha pra geral, tem o link para você compartilhar nos grupos de WhatsApp, onde você interage conosco em nosso canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol da Bandeirantes em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Ica Atacado. E Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Alô, meu grande amigo Acas Feriger. Dá um oi aqui, Acas. Um abraço para você, boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Prazer enorme. E ó, quero até avisar para vocês, o vestiário de visitantes aqui do Moisés Lucarelli ficou um brinco, fizeram uma reforma, ampliaram, derrubaram algumas paredes, ficou amplo, bonito, clean. Tá de parabéns à administração da Ponte. Também gostei que eles fizeram aqui, colocando o resgate das imagens dos atletas históricos da Ponte Preta. É bonito quando você chega no estádio e vê isso, né, resgatando a história e tal. Então fiquei feliz de ver a Ponte do jeito que está. Valeu, obrigado, viu? Um abraço. Bom trabalho, boa transmissão. Valeu, este é o Acas Feriger, que é assessor de imprensa, um dos melhores do Ituano Futebol Clube. Seguindo o futebol da Bandeirantes em nome de Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo, germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta do Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp é o 19 33 70 25 50. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. E Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes com Pisocol. Colou, ficou um rápido intervalo e na sequência as vozes que estarão comigo no futebol da Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Painel de LED 18 watts branco frio por apenas R$ 9,90. Lâmpada bulbo 9 watts branco frio apenas R$ 1,69. Não tenha dúvida, na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Semana do Cliente é na Loja do Mecânico, com muitas ofertas especiais. Máquina de solda Forte G, R$ 239,90. Jogo de ferramenta SATA, 150 peças, em até 10 vezes de R$ 129,90. Válidas até 14 de setembro. Loja do Mecânico, produtos com qualidade e preços incríveis. Visite na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador. Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Leandro Boles. De volta no comando da grande jornada esportiva, aqui estádio Moisés Lucarelli, já 9h30 da noite, a bola rola, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tem Ponte Preta e Ituano. E a partir de agora, girando as vozes que estarão comigo nesta grande jornada esportiva, os integrantes de Carlos Batista, o Batistão na área, eles que estarão comigo e levando a emoção do futebol no rádio para você. As últimas da Macaca, antes da bola começar a rolar, alô, Vladimir Catarino, um grande e forte abraço. Boa noite, Vlad. Oi, Boles, boa noite pra você. Uma ótima noite pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Ponte Preta. A Macaca que não vence há 6 jogos, é o maior jejum desta temporada. O time, claro, está preocupado com o fantasma do rebaixamento que teme em querer aparecer. Para espantá-lo, uma vitória hoje seria importante. O time tem mudanças mais uma vez, muda toda a zaga, hoje com Edson e Joilson formando a dupla, e a volta de Elvis como principal novidade, capitão do time. E qual é o destaque do Galo de tudo, Ituano Futebol Clube, Vladimir? Ainda na zona do rebaixamento, mas faz aí uma das melhores campanhas desse segundo turno. Ao contrário da Ponte, tem uma sequência de resultados positivos. Para a partida de hoje, o técnico Alberto Valentim conta com as voltas de Mariano na zaga, Zé Aldo no meio e Vinícius Paiva no ataque. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, CH. Boa noite, Boles. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. A minha expectativa é de vitória, mais torcida do que expectativa. A escalação de começo eu não gostei, mas o treinador é o Nelsinho. Espero sinceramente que a Ponte tenha um comportamento muito diferente do que teve nas 2 últimas partidas em casa.
Valdemir Gomes, da palavra fácil, fera da opinião, é o Tigrão na área e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, Tiger. Boa noite, Boles. Um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. É mais uma vez sofrimento para a torcida. A Ponte pode nos surpreender, tomara que surpreenda. Não pode jogar a bolinha que jogou em casa contra o Operário de Ponta Grossa, contra a Chapecoense. Tem que mudar o tudo, virar a chavinha, mudar a página, mudar o procedimento, porque senão vai perder mais uma pro Ituano, que tá encaixadinho, tá jogando muita bola, não tá com pinta de time que tá na zona de rebaixamento e vem babando na gravata para tombar a macaca dentro dos seus domínios. Agora, cabe à Ponte mudar essa história e tentar retomar aquele futebol que ela já mostrou no campeonato. O momento é preocupante, eu não gosto da escalação, acho que o Edson é um jogador de futuro, mas não está pronto para um rabo de foguete desse. O Nelsinho tinha outras opções. E também não gosto da formação, da plataforma tática, onde a Ponte naturalmente deve perder a briga de meio campo para o Ituano. Vai faltar gente, vai ficar divorciado o meio-campo e o ataque. Teria que ser um 4-4-2, mas ele quer assim. É teimoso, mas de teima em teima ele ganhou o que ganhou e venceu na carreira. Tomara que ele esteja certo e o mundo todo errado. Aí o destaque do Tigrão ao lado do CH, os comentaristas do futebol da Bandeirantes. E agora o destaque do plantão e âncora. Alô, Edu Pinheiro. Mais uma vez um grande e forte abraço pra você. Boa noite, Edu. Boa noite, Boris. Você tá com a caneta na mão? Tá fácil a caneta? Várias. Então vamos lá. Aqui, ó, no Pega YouTube. aí, ó. É o seguinte, o Stefan Campineiro e o André Pécora, que escreveram o livro Majestoso 70 anos, lançado em 2018, eles atualizaram, o Majestoso ontem fez 76 anos. Então é o seguinte, se a Ponte fizer um gol, vai ser o gol de 3.262. Por enquanto tem 3.261, certo, Boris? Se fizer certo, um gol... 3.262. Se fizer, é 3.262, isso. Serve de sustância para sua narrativa se sai um gol da macaca aí. Perfeito, meu grande amigo Boris. Tá registrado. Olha, muito obrigado. É o seguinte, vem já na Colando, em Colando, já indica a bola. Gente, o Novo Horizontino começa vencendo a rodada, dispara na liderança. Nesse momento, o Novo Horizontino tem 8 pontos a mais do que o quinto colocado, que é o Ceará. 8 pontos. E segue o jogo, hein? Já. Do Colando, indica a bola, trabalhos técnicos. É o Anjo Gabriel Ribeiro, Gil Kleber, Lucas Pessoa e o PP no Majestoso. Futebol é com a Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Então acabou, Novo Horizontino 2, Botafogo 0, 2 gols de Vagninho, ex-Guarani, a 11 a 46, ambos no primeiro tempo. 21h30, daqui a pouco tem Goiás e Avaí, além de Ponte e Ituano. É a 26ª rodada, hein? Ou a 7ª do segundo turno. E amanhã, seu Edu, 5 da tarde, Brusque Vila Nova lá em Itajaí, Santa Catarina. 5 da tarde na Curuzu, Paysandu e Guarani, na TV Bandeirantes com Batista, com CH, com Gleger e aqui na Rádio Bandeirantes com Roger Williams. Amanhã 18 horas, Mirassol e Amazonas. Domingo, 16 horas na Vila Santos e América. Em Ponta Grossa, Operário e Curitiba, 18h30 do domingo, Arena Pernambuco Esportes RB. E 18h30 do domingo, Arena Condá, Chapecoense e Ceará. Brasileirão voltando. E amanhã tem Atlético Goianiense, Vitória na capital de Goiás, 16 horas, 18h30 na capital de Curitiba, Atlético e Fortaleza. 9 da noite, Engenhão, Botafogo líder e Corinthians. O Fogão adorou a derrota do Fortaleza para o Internacional na última quarta-feira, jogo atrasado. Inter 2, Fortaleza 1, quarta-feira que passou. E domingo, 16 horas, Palmeiras e Criciúma. 16, Bragantino e Grêmio. Aí das 16, Juventude e Fluminense. E 18h30, 3
3 jogos no domingo: Cruzeiro e São Paulo Mineirão, Bahia e Atlético Mineiro, e no Maraca, Flamengo e Vasco. Segunda fecha a rodada com Internacional e Cuiabá. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Rede Bandeirantes de Rádio. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Semana do Cliente é na Loja do Mecânico, com muitas ofertas especiais. Máquina de solda Forte G, R$ 239,90. Jogo de ferramenta SATA, 150 peças, em até 10 vezes de R$ 129,90. Válidas até 14 de setembro. Loja do Mecânico, produtos com qualidade e preços incríveis. Visite na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz.
Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete e, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes. Leandro Bolles. Aqui na Bandeirantes, para escalar os times, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte preta vai pro campo. Para mostrar o seu valor e quem sabe voltar a vencer depois de 6 jogos sem vitória, a Macaca está escalada pelo técnico Nelsinho Batista, com Pedro Rocha, o goleiro 1. 2 para Igor Inocêncio. Dupla de zaga diferente hoje. Edson 3, Joilson 13. Na esquerda, Gabriel Risso 33. Hudson no meio campo tem 80. Castro 15, 10 Elvis, capitão do time. 11 Iago Dias, 7 Dodô. 35 Gabriel Novaes. Repeteco da Macaca. De Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Edson, Joilson, Gabriel Risso. Hudson, Castro, Elvis, Iago Dias, Dodô e Gabriel Novaes. No banco, Nelsinho Batista tem à disposição Luan 30, Heitor Roca 5, Emerson Santos 8, Luiz Felipe 14, Renato 19, João Gabriel 20, Cauã 25, Everton Brito 29, Nilson Júnior 44, Guilherme Portuga 70 e Matheus Regis 77. Forte, valente, audaz. O Ituano vem a campo com Jefferson Paulino 12. 2 para Marcinho, 3 Claudinho, 4 Guimariano, meia dúzia Cauã, 5 Rodrigo, 8 Miqueias, 10 José Aldo, 9 Tony Anderson, 7 Vinícius Paiva, 11 Bruno Xavier. No banco, Saulo 1, Léo Duarte 13, Eric 14, Luiz Gustavo 15, João Carlos 16, Pablo 17, Ian Rolim 18, Álvaro 19, Persson 20, Neto Berola 21, Leozinho 22 e Gabriel Falcão 23. Arbitragem do jogo. João Vitor Gobi apita. Ele vai ser auxiliado pelo Daniel Luiz Marques na bandeira 1, Rafael de Albuquerque Lima na bandeira 2, quarto árbitro Thiago Lourenço de Matos no VAR e Hubert Estevan da Silva. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Os dois times precisam da vitória. O Ituano para sair das últimas colocações e a Ponte para abandonar a má fase. Desses 2 últimos jogos, a torcida ficou bem irritada com o time. O Nelsinho faz algumas escolhas que eu faria diferente. Eu não vou ousar dizer que está errado, mas eu não faria desta maneira por conhecer alguns jogadores. Ele é o treinador, desejo sorte à Ponte, vai precisar, porque apesar de não ser favorita, a equipe do Ituano está no melhor momento que a Ponte. Mesmo jogando no majestoso Tigrão, a Ponte vai ter que jogar um futebol que ultimamente ela não tem jogado, Tigrão. É verdade, é verdade. Com aquilo que vem jogando, entra derrotada. O Ituano deu encaixe, está crescendo na hora certa, mas também está com uma espada enfiada dentro da cabeça. Tem que ganhar jogos. Tem um longo caminho pela frente. Mas está só a 4 pontos da Ponte. Se a situação da Ponte do Ituano é muito delicada, a situação da Ponte é só 4 pontos menos delicada. Tomara que o time sinta a gravidade do momento, que busque, que corra, que tenha intensidade, que se organize, que se supere. Mas o jogo é uma pauleira
E a torcida tem que fazer a parte dela, empurrar o tempo todo, ser compreensiva, pelo menos durante os 90 minutos. Depois, se não der certo, aí é outra história. Mas durante o jogo, apoiar incondicionalmente meu queridíssimo Leandro Boles. Valeu, Tigrão. Esse é o Tigrão e o CH, os comentaristas do futebol aqui da Rádio Bandeirantes. O torcedor vem chegando, tá melhorando um pouquinho. Felizmente pro Perezinha, que está sempre acompanhando nossa transmissão. Torcedor fanático da Macaca. Torcedor realmente atendendo este chamado do time ponte-bretano de apoio nesse momento. Afinal de contas, a Ponte precisa sair desta situação difícil. 6 jogos sem vencer. Não venceu nenhuma ainda neste retorno na competição. A saída vai ser da Ponte. A Ponte recheada com muitos desfalques para este jogo. Gabriel Novaes está por ali, confirmado, mas quem vai tocar na bola é o Iago Dias. A Ponte vai dar a saída, vai atacar nesse primeiro tempo para o gol da linha do trem, para o gol da Fepasa. Ponte Preta com uniforme tradicional, a camisa branca, a faixa preta. Do outro lado, Ituano, rubro-negro de Itu, também com seu uniforme tradicional. A camisa vermelha com detalhes em preto, calção preto e a meia também rubro-negra. Vai rolar a bola aqui no Majestoso. Boa sorte para o Macaca. O Ituano vem em recuperação do Campeonato Brasileiro da Série B. Como ressaltou o Tigrão, a diferença entre os times de 4 pontos. A Ponte nesse momento ocupa a 14ª colocação com 29. O Ituano é o 17º, ou seja, o primeiro time da zona do rebaixamento com 25 pontos. Vai tocar da bola Iago Dias. A bola vai rolar do Majestoso. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Pontualmente 9h30 da noite. O quinto sinal está mostrando para você aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos ser juntos. Ponte Preta e Ituano, duelo paulista pelo Brasileiro da Série B. Jogo importante para a Macaca. Buscando a recuperação, a reabilitação na competição. Apita o árbitro. Tem bola rolando e a partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas do FM em 85.7 pelos aplicativos e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje, para alegria da nação Ponte Preta, é a Macaca em campo para mostrar o seu valor. Para voltar a vencer depois de 6 jogos em casa, diante do seu torcedor, diante de um adversário que está na zona do rebaixamento. A Macaca vai para cima para voltar a vencer e já parte para o campo de ataque. Gabriel Novaes meteu 3 dedos para o Dodô, subindo a bandeira. Estava impedido o atacante da Macaca, o jogo está parado, é posse de bola para o Galo de Itu. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Vai cobrar a infração o Jefferson Paulino, que acabou de completar 102 jogos com a camisa do time do Ituano. Vai fazer a reposição, ele está jogando curtinho para aqui, Mariano. Recolhe, domina no seu campo defensivo, ele volta dentro da grande área com o Jefferson Paulino, que é bom com a bola nos pés. Ele empurra aqui na ponta para Claudinho. Claudinho ajeita, domina o capitão do time do Ituano. Pé direito na bola, levantou para o campo de ataque, subiu, tirou Igor Inocêncio, tentou devolver a bola para o campo de ataque, para bater no José Aldo. Vinícius Paiva tentou passe no comando, chega bem Gabriel Risso para Elvis para Gabriel Novaes, já levou a marcação, partiu com a bola dominada, vem bola Macaca. Gabriel Novaes puxou para o pé direito, tentou bater e bateu, a bola foi desviada, subiu e o Jefferson Paulino saiu para fazer a defesa, Vladimir. É o Marcinho, quem estava ali na marcação, a bola resvalou no lateral e sobrou para o Jefferson Paulino. É o comecinho do jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli. Linguiças da Seara, são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, lojas em Campinas. São 2 unidades para você nos Amarais e também na região do Satélite Íris. Tem Iga em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Desce o Ituano com o Bruno Xavier, lançado pela ponta direita, olha para a área, prepara o cruzamento, entrada da grande área por baixo para Tony Anderson, tentou o giro, chega bem Edson para fazer o corte. Cauã Richard dividiu com o Dodô, a sobra da bola volta para Claudinho, ataca nesse primeiro tempo pro gol do portão de Emprado Majestoso, o time do Ituano. Cauã Richard para Vinícius Paiva, tentou a finta, chegou o jogador da Ponte, imediatamente ele caiu, alega que foi atingido. O
jogo está parado, é o Edson, com a mão no rosto, jogo parado, o departamento médico da Macaca em campo, Vladimir. É, bem rente lá, linha lateral, próximo também a linha de fundo. O Edson tá sentindo, o departamento médico entra em campo, o árbitro também vai conferir se tá tudo ok. Bola. Estava na disputa de bola ali com o Vinícius Paiva. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. E aí, CH, com o auxílio da imagem, o que ocorreu com o Edson, que está com a mão no rosto? O atacante soltou o braço na cara dele, mas eu achei que o Edson fez um pouco de teatro, acertou. Mas ele deu uma exagerada, na minha opinião. Bola para o time lituano sendo atendido fora de campo. Olha o Marcinho na entrada da grande área. Enche o pé, a bola explodiu no Hudson. Subiu, vai voltar para Elvis. Tentou tirar, não conseguiu, voltou. Rebote ainda para o time lituano. Aperta a Elvis. Recupera a Cauã Richard. Ele tenta botar na frente na dividida. Igor Onescêncio toca na bola. A bola voltou para José Aldo. Empurra na ponta para Vinícius Paiva. Está pronto para entrar o Edson, mas como a bola está na região dele, ele não pode voltar. Vinícius Paiva faz boa jogada para Tony Anderson. Tá na área, bateu pro gol. A bola bateu em cima da linha no rebote. É gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Bruno Xavier, gol do Ituano. Bruno Xavier tem a 11 estampada na camisa, exatamente no momento em que a Ponte tinha um jogador a menos, porque o Edson foi atendido fora do campo. E pelo setor praticamente do Edson, a jogada do Vinícius Paiva, uma grande jogada. Ele meteu para o Tony Anderson, que encheu o pé. A bola bateu ainda no Pedro Rocha, explodiu no travessão, não entrou, pingou fora. E no rebote o Bruno Xavier encheu o pé na entrada da pequena área. Aperta o placar em Campinas do majestoso Bruno Xavier. É gol do Galo de Itu, um vacilo defensivo incrível da Macaca. 4 minutos de bola rolando do primeiro tempo, tá registrado. Ituano 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. O detalhe que ninguém cobriu o setor onde o Edson não estava, né? O próprio Pedro Rocha reclamou bastante com o seu time. Falhou na marcação a Ponte Preta. Olha o Ituano. De novo, José Aldo dominou, cortou, limpou, fintou na entrada da grande área. Traz a bola pro pé direito. Ele bate pro gol. A bola sobe e vai embora pela linha de fundo, completando o Vlad. A bronca, né? O Pedro Rocha bronqueado com toda a defesa, que deu espaço para a jogada do Vinícius Paiva e também permitiu que o Bruno Xavier tivesse liberdade para mandar para as redes. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Pedro Rocha cobra mal o tiro de meta. Tony Anderson para Miqueias. Miqueias enfiou no comando. Chega Edson para fazer o corte. Tentou tirar o Castro. Parcialmente voltou para Dodô para recuperar a posse de bola. Tigrão, vacilo defensivo da Macaca. Sem o Edson lá atrás. A Ponte sofre um gol no comecinho do jogo, hein, Tiger? Futebol mimimi, né? Futebol Nutella do seu Edson. Não aconteceu nada. Movimento natural do jogador do Ituano. Fazendo movimento para sair da marcação. O braço triscou no Edson. Deu a impressão que ele tomou 12 tiros de revólver, 38 na cara. O teatro que ele fez. Parou o jogo, tentou ludibriar a arbitragem. Olha lá, ele tá jogando normalmente. Pôs a mão na boca, parece que tinha perdido 50 dentes. Aí o juiz falou: agora você espera. Você parou o jogo? Agora você espera. Quando a bola sair, você volta. Voltou, estava 1-0 pro Ituano. Uma várzea. 1-0 pro Ituano, que com esse resultado está deixando nesse momento a zona do rebaixamento. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Macaca pro ataque, Elvis empurra na ponta para Gabriel Novaes, lá para canhota, dominou, partiu para cima da marcação, linha lateral da grande área, só mais você, Gabriel Novaes. Ele parte para marcação fecha, volta para Hudson, cruzou lá dentro para ninguém, não tem um centroavante. No cruzamento a bola passa por todo mundo, vai embora. Tiro de meta pro Paulino. Eu confirmo aqui, majestoso, 7 agora, primeiro tempo. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Preta 0, 1 pro Ituano, Edu Pinheiro. Olha, encerrado, Novo Horizontino 2, Botafogo 0, no comecinho lá na Serrinha, Goiás e Avaí 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Grande Dorimitica, alô Ica, passando por aqui na cabine da Rádio Bandeirantes. Vai lá pro camarote do Ica, um dos camarotes aqui do estádio Moisés Lucarelli. Loja do Mecânico, a melhor opção em máquinas e ferramentas, sempre com ofertas especiais para profissionais e também robistas. Em Campinas, fica na Carolina Florense, 1364, no Jardim Guarabara. Olha o Ituano de novo ataque. José Aldo dominou na entrada da grande área, tentou por dentro, chegou rasgando. Rapaz... O Edson tentou tirar para frente e a bola foi para trás. O torcedor já começa a pegar no pé do Edson. Igor Inocêncio tirou, a bola saiu, lateral para o Ituano. Carlos Henrique, o bate pesado. Defesa da Ponte, vacilando. O Edson parece que não está tão bem no jogo assim. 1-0 para o Ituano em CH. É melhor tirar o Edson. Ele está completamente descontrolado. Tigrão foi preciso. Quis dar uma de Gerson. Malandrão, prejudicou o time no gol do Ituano. Ele está descontrolado. Para a carreira dele, tem que tirar do jogo antes que ele faça outra besteira. 8h40 ao primeiro tempo. José Aldo tentou passe aqui na ponta. Chega bem Dodô para fazer o corte. Já meteu no comando para Iago Dias. Está sozinho. Ele parte para a jogada individual aqui pelo setor direito, marcado por 2. Ainda Iago Dias tentou a finta. Escapou no primeiro. Não passa para o segundo. José Aldo toca na bola. A bola sai. É lateral na direita no campo ofensivo para Macaca bater. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos com quase 500 espectadores, 500 aparelhos conectados. Vamos chegar pelo menos a 800. A 800 com 20 minutos pode ser esta meta. 20, 25 minutos a 800. Você que está no YouTube, como a Andréa Mantovani agitando no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Igor Inocêncio tentou o cruzamento, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta para o Ituano bater. Vamos chegar a 10 minutos, primeiro tempo, 1-0 para o Galo de Itu. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Aperta a saída de bola, Macaca, tenta recuperar, chega, toca na bola, Gabriel Risso, a bola volta com Tony Anderson, recolheu, dominou, sai na marcação, Joilson, ele para, prende, volta para Miqueias para o Marcinho, lá pela direita, Marcinho sai da ponta, vem para meio, acompanhado pelo Gabriel Novaes, e ele recua para Jefferson Paulino, apertou, chama o goleiro. Paulino sai jogando curtinho para Claudinho. Tem a posse pela dominada na quarta zaga. Claudinho empurra do outro lado para Gui Mariano. Ajeita, domina passadas largas do zagueirão. Chega até o meio campo. Para, prende, segura. Tentou o Tony Anderson. Chega, recolhe Joilson. Sai na caça, sai na marcação. Marcinho para Miquengas. Roda a bola o time do Ituano. 1-0 para o Galo. Chegamos a 10 minutos. Primeiro tempo é só o comecinho do jogo. Muita gente que chegou depois nem viu o gol do Ituano. Os torcedores que ainda estão chegando. Nesse momento, ao estádio Moisés Lucarelli. Jefferson Paulino levanta a bola para o grande ataque. Rebate lá atrás do Joilson. A bola sobra de graça para Miqueias. Ele mata, empurra pela meia para José Aldo. Jogando livre o time do Ituano. Tentativa de passe. Vinícius Paiva errou na sequência. O José Aldo deixou o pé para cima do Castro. O árbitro não viu falta não. Mandou seguir. Cauã Richard toca a mão na bola. A bola voltou para Igor Inocêncio. Com o pé direito, ele recua para o goleiro Pedro Rocha. Começou a Volks Vale Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima, aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. Bola pro time da Macaca para sair jogando com o Edson. Edson empurra pela direita para Igor Inocêncio. Já se mandou Dodô, lançamento aqui para ele. Chega bem Claudinho para fazer corte. Rebote fica pro time do Ituano com liberdade. O José Aldo mata o peito, coloca no terreno, tentou empurrar para Bruno Xavier. Estica a perna, Joilson para fazer corte. Iago Dias não alcança a sobra da bola. Volta para o Ituano com passe pro Galo de Itu com Marcinho. Marcinho a Claudinho na quarta zaga. Elvis dá uma apertada e com isso ele recua para o Jefferson Paulino. E ao apertar, o Elvis já chamou o time para sair lá de trás. Mas o time não correspondeu ao capitão. Bola para aqui, Mariano, com o pé direito, tenta o lançamento, pega mal na bola, a bola sai. Lateral que o próprio Gabriel Risso cobra rapidamente para Macaca, sai jogando com o Hudson. Hudson levanta a bola para Elvis, escora de cabeça para a tentativa de Dodô. Chega Cauã Richard de primeiro. Chega, gira bem o corpo, recupera a posse de bola, protege, solta para José Aldo. José Aldo solta a bola pelo meio para Rodrigo. Rodrigo com o pé direito, recua de novo para o Jefferson Paulino. Elvis aperta dentro da pequena área, o Paulino tentou tirar, tirou parcialmente. Chega Hudson, toca de cabeça, mas toca mal. Volta para Miqueias, ajeita, domina, chega bem Gabriel Novaes, limpo na bola, atento, esperto, recupera para Macaca, partiu, entrada na grande área, clareou, limpou, boa bola para Igor Inocêncio, vem Macaca, preparou o cruzamento, levantou para Castro, passa de qualquer maneira e tira na segunda trave, defesa. Bola passou pertinho da cabeça do Castro, hein, Vladimir? Tava ali para tentar a jogada e no segundo pau o Gabriel Novaes também estava pronto pro arremate. Corte providencial da defesa ituana. E na sequência do lance, falta do Edson perto da risca no meio campo para cima do Tony Anderson. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu.
a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Falta cobrada pelo time ituano com Claudinho, recuando para o goleiro Jefferson Paulino, que sai da sua grande área, joga como um líbero, um jogador de linha. Abertura pela direita para aqui, Mariano, aperta o Iago Dias. Recolhe, domina o zagueirão na marginal do campo com o pé direito, tome lançamento, procurando o Tony Anderson. Quem chega é Miqueias, se chega primeiro também para fazer o corte. Hudson coloca a bola para fora, lateral para o Ituano bater. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Já o Vladimir Catarino informa atrás os desfalques do Nelsinho Batista para o jogo de hoje. São vários desfalques. Vem para a cobrança do lateral perto da linha de fundo. O Ituano lá pela direita na curva da arquibancada. Marcinho soltou para Tony Anderson. Tentativa de cruzamento. Bola ajeitada. Ali o gol do Ituano. José Aldo pega mal. Bola ajeitada do Vinícius Paiva para o José Aldo. É que ele bate bem com o pé direito. A bola caiu na canhota. Aí pegou tudo torto na bola, a bola foi embora pela linha de fundo, Vladimir. José Aldo tem uma pancada forte, né? Mas desta vez mandou com a direção errada, foi pela linha de fundo, é tiro de meta. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, eu quero ouvi-lo. 13h40 e o jogo, panorama do jogo, segue 1-0 pro Ituano, Tigrão. A Ponte jogando muito mal, ligação direta, o Elvis está muito bem marcado pelo Zé Aldo e a Ponte não se articula. O Ituano já fez um e não fez o segundo agora por um detalhe. A situação da Ponte é absolutamente desesperadora no jogo, mas tem muito jogo pela frente. O início não poderia ser pior. Domina o time da Ponte com Castro, botou na frente, perdeu a bola, vacilou, dançou, perdeu a bola, Bruno Xavier da arrancada, chega Joilson, insiste no lance, Joilson chega para completar. Vacilo do Castro, vacilou, perdeu a bola numa zona perigosa e propiciou uma ação ofensiva no time do Ituano. É que o Joilson estava atento ali e tirou. Lateral já cobrado pelo José Aldo, empurra para Vinícius Paiva, caindo para a canhota, para Cauã Richard. No triângulo para José Aldo, para Cauã Richard, não está mais comigo, tocou mal. Toca mal na bola, a bola segue a lateral de graça para Macaca. Faltando 15 minutinhos para as 10 da noite, agora 21 horas e 45 minutos em Campinas. Instalar materiais elétricos na rua Duque de Caxias, 940 do centro. WhatsApp é o 19-98839-0106. Instalar materiais elétricos. Domina Gabriel Novaes com liberdade, traz a Macaca, brigão de ataque, passou Gabriel Risso, ele prendeu, segurou, encontrou Elvis na entrada da grande área e voltou para Gabriel Novaes, invadiu a área, Iago Dias vai marcar bem direito, bateu e é gol! Estampada na camisa, uma ação ofensiva rápida da Macaca, puxado pelo Gabriel Novaes, ele partiu para a finta, na jogada característica, clareou para bater, a defesa chegou, rolou para Elvis, na entrada da grande área, ele sim, rolou a bola, bateu, rebateu e de repente surgiu de novo o Gabriel Novaes e surgiu também o Iago Dias, que deu chega para lá do Gabriel Novaes e diz, essa é minha, botou na frente e soltou uma bomba sem chances para Jefferson Paulino. A Macaca empata o jogo no Majestoso, jogando mal, início de jogo ruim, mas prevalece a força, a tradição e a faixa ponte-bretana para explodir o Moisés Lucarelli. É o gol de número 3.262 da história do estádio Moisés Lucarelli, que completou nesta semana 76 anos de fundação. É o gol, parabéns para você, Majestoso. Iago Dias empata o jogo, então pula, sai do chão e vibra a macacada. Olha o povão festejando, olha lá, galera vibrando, porque balançou, a rede é gol e é gol da Macaca. Iago Dias, 16 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta o grito, grita comigo, nação ponte-bretana, tá registrado, Iago Dias coloca lá dentro, Ponte Preta 1, Ituano também um, Jefferson Paulino, que bomba, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. Com
Gol sendo revisado, uma dúvida da posição do Iago Dias, Vladimir Catarino. A jogada foi puxada pelo Gabriel Novaes, trouxe pra dentro, né? O Rício passou por ele e optou pelo meio. Tocou pro Elvis, que se enrolou todo na hora do arremate, mas o erro do Elvis atrapalhou também a defesa do Ituano. A bola sobrou pro Iago Dias, que com força jogou no ângulo do goleiro Jefferson Paulino para empatar o jogo 1-1. Carlos Henrique, o bate pesado, e aí, CH? Esse é o futebol, né, meu querido Boles? Esse é o futebol. O time jogando mal achou um gol. Tomara que seja validade e tomara que o gol traga mais tranquilidade pro time. E aí, Tigrão, o que você achou do lance? Estava impedido ou não? O árbitro ainda não decidiu. No primeiro momento, o Iago Dias está à frente. No primeiro momento em que a bola tenta ser enfiada a ele e ela fica ali no bate e rebate. Gol confirmado, Tigrão. Depois, na sequência, ele dá um passo para trás e aí ele está em condições legais. Eu não precisava das linhas, nem perderia todo esse tempo. Se a bola passa no primeiro toque, ele estava bem impedido. Como ela volta, ele também dá um passo atrás e a jogada começa de novo e aí gol legal. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 18, quase 19, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de valor desta, você eu confirmo, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, aqui majestoso. Noite de sexta-feira, sextou, bebê. Ponte Preta 1, Ituano também 1, Edu Pinheiro. Encerrada em Novo Horizontino 2, Botafogo 0, Novo Horizontino líder com 47 pontos. Primeiro tempo de o jogo entre Goiás e Avaí 0-0 e domingo 16 horas na Vila, Santos e América. Rádio Bandeirantes. Vem para Macaca em busca agora gol da virada, mas o Bandeira está marcando uma irregularidade, apontando impedimento no ataque da Macaca. Chegamos a 500 aparelhos conectados. Vamos lá, vamos bater, vamos chegar pelo menos a 700, até os 30, quem sabe até 800 no YouTube. Você que está no YouTube, não esqueça, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sem moderação, enfia o dedão aí. E, consequentemente, você deixa o seu like em nosso canal, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Somos mais de 40 mil inscritos. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Hoje não deu para estrear a jaqueta sensacional, personalizada na Rádio Bandeirantes. Mas nas próximas transmissões, fatalmente, ela será estreada. Certo, Vladimir? Certo, até porque o clima nesse momento ainda não tá pra jaqueta, mas vai ficar. Iago Dias soltou o jogo curtinho para Dodô. Dodô recolheu, dominou linha lateral da grande área, empurrando a ponta para Igor Inocêncio com liberdade. Se manda, é o bonde da Macaca. Igor Inocêncio meteu na ponta para Iago Dias, cheio de moral. Pé direito, bateu cruzado, barbacana, gol Paulino. Dentro da grande área, sai para fazer defesa, Vladimir Catarino. Foi fechadinho o cruzamento, né? O Cauã Andrade não tirou, mas o Jefferson Paulino, atento, fez a defesa. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente e encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Aqui no futebol da Rádio Bandeirantes, é o Timaço de Carlos Batista em campo para levar a emoção do futebol para você. Na liderança do Ibope. O Ibope comprova o Esporte Debate. Liderança de segunda a sexta-feira, das 17 às 19 horas e 30 minutos. No futebol também, a Bandeirantes é líder. Obrigado a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, sempre conosco. A marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E aqui a ponte aperta a saída de bola do time lituano. Bola recuada para Jefferson Paulino. Elvis apertou, levanta a bola para o grande ataque. Chega Joilson de cabeça, devolve a bola para o grande ataque. Gabriel Novaes como um tanque, dividiu. O jogador do Ituano caiu, ele permaneceu, mas na sequência perdeu a bola, permaneceu em pé. José Aldo consegue o passe no corredor para Miqueias, passadas largas, ele carrega a bola, soltou o comando para Vinícius. Paiva muito forte, pega esse passinho aí, Paiva, nem com hélice das nádegas, se saiu tranquilo do gol. Pedro Rocha já faz a reposição, jogando todo de amarelo, encontra aquele pela lateral direita, o Igor Inocêncio. Dessa posição, o treinador do Ituano conhece, o Alberto Valentim à beira do campo. Aí uma Dodô tentou uma jogada de efeito, ela saiu com defeito, perdeu a bola volta para Cauã Richard, soltou para Vinícius Paiva, entre as linhas da Macaca, empurrou pela meia para Miqueias, vai bater pro gol, deixou sentado o Hudson. Hudson se levantou, escorregou. Abertura pela direita para Marcinho. Marcinho recolhe, domina, vem o Ituano, 1-1 placar do jogo. Leva pro fundo, prepara o cruzamento, Gabriel Risso.
O Hermano chega bem e diz ao Marcinho: aqui não. A bola foi embora pela linha de fundo. É escanteio, metade do primeiro tempo, Vladimir. É bela cobertura ali do Gabriel Risso, impedindo que a bola avançasse. Primeiro escanteio do jogo é pro Ituano cobrar. Gostou do meu portunhol, Vladimir? Perfeito. Escanteio pro time do Ituano fazer a cobrança, quase 23, primeiro tempo, placar de 1-1. Ituano saiu na frente, gol do Bruno Xavier aos 4 minutos. A Ponte empatou com o Iago Dias agora há pouco, aos 16. E aqui tem escanteio, o Marcinho levantou pra boca do gol, tentou Claudinho, chega Joilson com seu pé 42 para fazer o corte. A bola volta para Vinícius Paiva, recuando para o Rodrigo. Aperta a Macaca com o Dodô. Ele consegue o passe de primeira para o Cauã Richard. Lateral esquerdo, carrega para ultrapassar a linha marcatória, já pisando no campo, vencendo. Solta o jogo para Tony Anderson. Tony Anderson para José Aldo. De novo para Tony Anderson. No 2, ele recolhe, domina a marginal do campo, empurra por dentro para Cauã. Cauã para Tony Anderson. Domina, agita para o time do Ituano pela meia esquerda. Cauã é quem recebe o Tony. Fez o passe para José Aldo no corta-luz. Para Tony Anderson, em lateral da grande área. Vem o Ituano, rasga Gabriel Risso. Atento de novo, Hermano, para cortar. Ela volta no rebote ainda para o time do Ituano. Jogo brigado de luta. É Série B, meu amigo. Bola colocada para fora. É lateral para o Ituano bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Carlos Lemos Matozinho vibrou muito com o gol de empate da Macaca. O Totó também, torcedor que está em todas. Grande Totó, sempre ligado no microfonaço da Bandeirantes. Lateral cobrado pelo Igor Inocêncio. Foi seguro o Castro, o árbitro não viu. Toque de cabeça para trás, ela praticamente ficou em cima da linha, agora saiu. É lateral para Macaca. A Ponte com muitos dos jogadores com aquela chuteira raiz, né? Pode ser até aquela chuteira de marca que não é barata a chuteira, mas como não tem patrocínio, né? Os caras não são patrocinados, consequentemente eles engraxam. Tem um engraxate ali na chuteira e consequentemente o Elvis, Dacinho, o Castro, o Joilson, todos com aquela chuteira raiz, toda preta. Em contrapartida, o Hudson está com a chuteira toda branca. Ele que sempre quem se apresenta para receber, mas o Igor Inocêncio joga para a área. Claudinho entra e corta. Vai voltar no rebate para Elvis. Duplo bonito. Colocando o terreno, chama a bola de meu amor e cruza para a boca do gol para Dodô. Tira a defesa, rebote, Gabriel Risso. Opa! Na finalização tive impressão de toque no braço do Miqueias. Na sequência, a bola colocada para fora. O árbitro vai ser pressionado. Torcedor pede um toque no braço do Miqueias na finalização do Gabriel Risso, que imediatamente teve a reação de reclamar com a arbitragem. Aí eu vou esperar o auxílio da TV com o Tigrão e com o CH. O árbitro ainda não autorizou a cobrança do lateral. Não autorizou. Marcinho Malandrão foi lá e cobrou o lateral. O juiz não, eu não autorizei. Que história, agora autorizou. Nem vai precisar nem do Tigrão e nem do CH, menos que alguém tenha ficado com uma dúvida. Mas o árbitro marcou, confirmou apenas ser lateral. Tigrão, alguma dúvida? A bola não bateu no braço, bateu, mas estava colado no corpo. Peito. E depois ela corre lentamente pelo braço que estava colado. Nada. Bola para o time do Ituano com o Cauã Richard. Ele recolhe e domina. A bola sim é recuada para o Jefferson Paulino. Mas a Ponte, aquela velha história, né, Tigrão? Alguns times acabam sentindo o gol. A Ponte, no caso, sentiu positivamente, né? Fez o gol e permanece em cima, está mais ligada no jogo, Tiger. Não tem organização, mas tá jogando com raça, isso o torcedor gosta. Quando eu falo não ter organização, é uma correria, né? É um emaranhado de jogadores, às vezes 2, 3 na bola, aí um lado do campo fica vazio, mas tá valendo pela luta. A Ponte tá se degladiando com o Ituano, a Ponte tá guerreando para valer, só que o Ituano com a bola no pé tem mais organização e melhores valores individuais. Presta atenção na flutuação do Anderson, né? Presta atenção nesse jogador. Ele foi o Tony Anderson, ele faz um híbrido ali de um falso 9, mas ele sai, entra com a bola, toca, procura os espaços. A Ponte tem que colar alguém nele, além do poder de finalização que ele tem. Atravessa um belo momento, tá com muita liberdade. O Ituano com a bola no chão continua melhor do que a Ponte, mas a Ponte foi buscar na raça, né? Foi buscar no bloco, foi buscar dividindo, apostando no erro, e a bola se ofereceu para o Iago Dias, que acertou um belo chute a queima-roupa na cara do Jefferson Paulino. Gosto nesse momento do empenho do time da Ponte, não gosto da distribuição em campo, mas Série B é isso daí. Acho que o gol foi providencial para dar uma baixada na poeira, porque é muito difícil começar em desvantagem numa partida tão equilibrada, e a Ponte já conseguiu igualar.
tudo em aberto por enquanto. Segue 1-1 no Majestoso. Amanhã tem mais futebol para você aqui na Rádio Bandeirantes. Será a vez do Guarani entrar em campo na Curuzu, em Belém do Pará. 5 da tarde, a bola rola na Rádio Bandeirantes com a narração do Roger Williams. Também na TV. Na TV, para parte da rede, com a transmissão do Batistão, com o Gleger e com o CH. Na tela da Band, tem o jogo do Guarani contra o Paysandu. E aqui vem o Ituano, nas costas do Igor Inocêncio. Arranca, tem velocidade, Vinícius Paiva. Ele invade a área, chega a Edson na marcação, linha lateral da grande área, bateu cruzado, Pedro Rocha. Atento para fazer a defesa na primeira trave. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br, o link para 0800 1102. Arranca agora o Gabriel Risso lá pela canhota, pertinho da galera. Faz o passe curtinho para Gabriel Novaes. Este para, prende, olha, pensa, observa, segundo terço do campo para Risso. Já se organiza defensivamente o time do Ituano. Elvis pela meia para Castro. Chamou, acionou. Castro já meteu para Igor Inocêncio. A ponte roda a bola chega na direita. Empurra pelo meio para Dodô. Dodô para Igor. Igor sai da ponta, vem para meia. Tem Hudson pedindo passe curtinho para ele. Na cabeça do grande círculo. Hudson com o pé direito. Forçou o jogo aqui na ponta para Igor Inocêncio. Ele recolheu, dominou, se jogou e o árbitro marcou a falta. Claro, não foi falta. Beleza, do Dodô, né? Dodô pegou a bola e se jogou porque viu que tinha dois ou marcando, e aí ele segura a bola, não pode, né, Vlad? Ele mesmo percebeu que não foi falta, mas no instinto acabou segurando a bola. O árbitro marcou falta de ataque. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Vamos chegar a 30 minutos, primeiro tempo, segue 1-1 e o jogo, CH. O gol trouxe mais tranquilidade para o time, né? Aquele início de bola queimando nos pés não acontece mais, mas a ponte continua desarrumada, tem muita disposição, garra como sempre, o time está correndo, mas o Ituano coloca a bola no chão, tem um jogo mais organizado, mas pelo menos a ponte se acalmou. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Estamos no FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mais cedo também o duelo paulista pela 26ª rodada. O Novo Horizontino venceu o Botafogo por 2-0 e segue na liderança da Série B da Pezona. 26ª rodada de um total de 38. Olha aqui atrás para Claudinho, recolhe, domina para o Galo de Itu. Ele para, prende, segura, volta a bola por dentro. Recomeçando com o volante Rodrigo. Quinto sinal marca 22h10 da noite no horário oficial de Brasília. Semana do cliente na loja do mecânico, tem máquina de solda Forte G, R$ 239,90. Oferta até amanhã, 14 de setembro. Em Campinas, ligue no 19 33 70 25 50. Macaca vem pro ataque, Gabriel Novaes recolhe, domina, passe curto para Castro, ele para, prende, segura para Hudson, se manda Igor Inocêncio, Hudson preferiu segurar, prender, agora olhou de novo e meteu na direita para Igor Inocêncio, linha lateral da grande área, tentou bater cruzado, chega Cauã Richard com a mão para trás, para evitar um toque no braço, desviando e colocando para fora. Escanteio, setor direito, é para Macaca, Vladimir. O Elvis vai para a batida na jogada do Igor Inocêncio, o Cauã colocou pela linha de fundo. Cauã colocou a bola para a linha de fundo e o Alves vem para a cobrança do escanteio. 34 anos recém-completados no último dia 9. Vem para a cobrança então, capricha. Capricha aqui da capitão Elvis. Ele vem para a cobrança pelo setor direito. Os zagueiros vão para a área. Edson, Castro, Joilson. Levantou para a boca do gol. Edson de cabeça. Foi o Castro quem tocou. O Joilson, último a tocar no meio do caminho. Houve desvio, mais um escanteio. Joilson subiu sozinho. É outro escanteio para o Macaca bater. Aqui da direita. Vem para a cobrança. Foi o Tony Anderson. Último a tocar na bola. Vem para a bola Elvis. Pé direito. Atenção. Levantou para Castro de cabeça no canto. Paulino. Jefferson Paulino não foi muito no canto, foi mais para o meio do gol. Atento, bem colocado, o goleiro fez a defesa no desvio do Castro de cabeça, Vladimir. É que não foi tão forte também, né? O Castro conseguiu tocar de cabeça, mas o Paulino estava bem colocado, fez a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31,5 o primeiro tempo. São as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B aqui na Rádio Bandeirantes, 26ª rodada, um para Ponte, um também para o Ituano, Edu Pinheiro. Quem que cabeceou essa bola? Teve dois escanteios. Castro. Castro cabeceou e o zagueiro tirou, né? O primeiro foi o Joilson, né? Joilson. O Tony Anderson e da defesa do Paulino foi o Castro. 32. O gol estava feito, né? Oi? Porque o Paulino estava fora de combate. Então. Praticamente em cima da linha, o centroavante, o falso 9. O Tony Anderson tirou com o goleiro fora, estava olhando a bola entrar. Estava no lugar certo e na hora certa para azar da Ponte, o Tony Anderson.
até agora, eu sei no cacuete o que o velho do Rio tá pensando. Até agora, essa daí é a defesa do jogo. Eu vou ver se eu consigo tirar alguma coisa. O Wilson cabeceou, né? Olha, 32 primeiro tempo lá na Serrinha, Goiás e Avaí, 0-0. O Bob. É o futebol da Rádio Bandeirantes para você ligado, conectado. Vem para a Bacaca com o Elvis, a entrada da grande área. Atrás agora o time lituano. Ele solta o jogo pela meia esquerda, recebeu, dominou Castro abriu na ponta para Gabriel Novaes lá pela esquerda. Ele parou, prendeu, olhou, pensou em cara a marcação, voltou para Risso para, prende, segura para Gabriel Novaes. Tem a posse de bola dominada, ainda Gabriel Novaes foi pra finta, fintou bonito, pode jogador Gabriel Novaes, tentou levar para o linha de fundo, fecha a porta Marcinho, ele volta, rodopia, gira pra Risso, preparou o cruzamento, adiantou demais quando tenta cruzar, carimba o marcador e a bola sai. A Ponte ganha lateral para bater. Começou a Volks Vale Mais, a maior operação de vendas do Brasil, e é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima, aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. A Ponte volta, a bola com o Edson no círculo central. Domina, recebe do Joilson. Zagueirão, um pouquinho mais tranquilo no jogo. Só porque o Vareiro errou o passe. De graça a bola para o time lituano. José Aldo empurrou para Vinícius Paiva. Vem o time lituano. Domina, ajeita. Edson chega na recuperação. Toca na bola, dá uma travada. A bola volta ainda para Vinícius Paiva. É cheio de graça, é fumaça. Ele pega a bola, parte para cima. É pequenininho, rápido. Ainda Vinícius Paiva. Agora tomou, chega para lá do Dodô e o Atro marcou a falta. O Dodô deu uma levantada ali no Vinícius Paiva, meio esquerda, falta para o Ituano bater, Vladimir. No primeiro turno o Dodô foi expulso, né, no jogo contra o Ituano na Itu. Agora cometeu essa falta para cima do Vinícius Paiva, falta para o Ituano cobrar. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. A Ponte que volta a campo na quinta-feira, o jogo seria na quarta, a CBF mudou. Quinta-feira, 7h30 da noite, no Rei Pelé contra o CRB. Tem falta o Ituano para fazer a cobrança, 34-35. 1-1 o placar do jogo aqui no Majestoso. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem falta o Ituano para fazer a cobrança. O Tony Anderson fica na frente ali do último homem da linha defensiva da Bacaca. Evidentemente que ele está impedido, mas como a bola ainda não foi tocada, ele pode ficar ali. Quando o jogador do Ituano for para a bola, ele tem que sair. Foi isso que o Atro sinalizou. Vem para a cobrança, Cauã Richard. Partiu para a bola, deixou para José Aldo. Pé direito, atenção, levantou para a boca do gol. Tira Edson. Rebote. Aqui o Atro está marcando o impedimento do Tony Anderson. Exatamente isso. Ele claro não te ouviu, ele não participou do lance, entre aspas, porque ele não tocou na bola, mas ele evitou a subida limpa do jogador da Ponte. E aí, impedimento. O time do Ituano é cheio de graça, né? O cara fica lá, todo mundo tá vendo que ele tá impedido, mas não vou participar. Eu tô aqui porque eu sou estratégico, eu tô aqui para tirar a atenção. O juiz falou, então você tá impedido, tá? Porque você ficando aí, você tá enchendo o saco e você tá tirando a atenção e indiretamente participando do lance. E teve um escanteio, Bola, você viu aí ou não? O Ituano foi bater o escanteio lá no lado direito, o gol dos portões principais. Agora tá impedido o ataque da Ponte. Aí Iago Dias impedido. E aí o lateral, o Marcinho, ergueu ali no quarto de círculo. Ergueu os dois braços pro alto com a bola acima da cabeça, como se ele fosse bater um lateral. Mas é escanteio. E ele com a bola lá em cima, fazendo alguma senha, sinal, igual jogo de truco. Aí ele rapidamente põe a bola no quarto de círculo e chega um cara e cobra. Quer dizer, cheio de jogada ensaiada, cheio de efeitos especiais. Esse time do Ituano também não é pra tudo isso, hein? Por falar em truco, tô ensinando o Pedrão a jogar truco. Nas últimas semanas, 8 para 9 anos, tá aprendendo, tem tudo para ser um grande truqueiro. Tá com algumas dificuldades, principalmente ali no sinal, tal do Zap, 7 copas, mas tem tudo para ser um grande truqueiro. E a gente vai promover um jogo da juventude do Pedro com a experiência do Tigrão em breve. Sai jogando o time da Ponte Preta com o Hudson. Ele trabalha a bola com o Joilson com o pé direito, fez a inversão, a bola chegou aqui com o Igor Inocêncio, a Ponte ataca pro gol da linha do trem nesse primeiro tempo, tá 1-1 o jogo. Igor Inocêncio sai da ponta, vê o Urbim, encontra boa bola para Elvis, e quando a bola chega no Elvis, coisa boa sai, ele já meteu na ponta para o Dodô, prepara o cruzamento, encara a marcação do Claudinho, pé canhoto, levantou, cruzou para a boca do gol, tira aqui Mariano de cabeça, vai voltar no rebote pro Tony Anderson, dividiu, o Edson não deu bote, Tony Anderson consegue o passe pro Vinícius Paiva, chegou na marcação Joilson, foi fintado, e por pouco não fez a falta, Vinícius Paiva carrega a bola, invadiu a área, vem o Ituano, ele bate cruzado, Pedro Rocha!
com o braço esquerdo, salva a Macaca na finalização do rápido, do muito rápido, extremamente rápido, Vinícius Paiva, e salva a Macaca, Vladimir. Esse tava com hélice nas nádegas, hein, rapaz? Que velocidade do Vinícius Paiva, deixou o Joilson no chinelo, no arremate, bela defesa do Pedrão. E vem de novo o time lituano com qual o Richter, bola no comando para Bruno Xavier, chica a defesa para cortar. Primeiro foi o Risso, completou o Joilson, a sobra da bola para aqui, Mariano chega perigosamente o Ituano, estamos entrando na reta final do primeiro tempo, 1-1, Marcinho pela direita, sai da ponta, vem pra meia, empurrou na ponta para Vinícius Paiva, livre, com liberdade, olha pra área, pé direito, levantou pra boca do gol, Tony Anderson de primeira, Pedro Rocha de novo. Agora ele encaixa a bola, não dá rebote, segura firme Pedro Rocha na finalização de Tony Anderson, Vladimir. Mas sempre uma bola marota, né? Corre o risco de ter alguém para colocar o pezinho, vem a ponte. Tenta dar a resposta, Macaca, Elvis enfia para Gabriel Novaes, no último terço do campo, encara a marcação do Martinho, sai da ponta, vem para meia, puxa a bola pro pé direito, fecha a porta, Martinho, empurrou para Dodô na entrada da grande área, passou Igor Inocêncio, boa, a bola tá na área, ficou sem ângulo e aí bateu mal, muito mal, pessimamente, muito mal, longe do gol, vai embora pela linha de fundo. Instalar materiais elétricos da sua solução em iluminação. Tem grande variedade de produtos e os melhores preços. Se siga no Instagram, @InstalarCampinas. E o jogo CH 38, virou um jogo de trocação, mas o Ituano sempre perigoso, hein, CH? A Ponte só não tomou o segundo gol por causa do Pedrão e pela ineficiência do ataque do Ituano, que capricha e faz muita graça. Se joga com mais objetividade, a Ponte já teria tomado o segundo gol. A volância da Ponte e os dois zagueiros fazem o primeiro tempo desastroso. Estamos com quase 600 aparelhos conectados no YouTube. Vamos chegar pelo menos a 800. Está gostando da transmissão? Deixa o seu like. É o futebol da Rádio Bandeirantes no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu vou trazendo aqui as parciais sempre para você. Vamos chegar já aí a 700, 800. E aqui o Tony Anderson fica na frente da bola, tira a paciência do Elvis. Elvis reclama com o árbitro não quer nem saber, pede para que ele cobre a falta. Falta cobrada, Joilson tem a posse de bola na quarta zaga, ele empurra para Edson. Prende, olha, pensa, curtinho para Igor Inocêncio na margem do campo. Com o pé direito ele toca na bola, lateralmente procurando o Castro, chega Claudinho firme, tocando a bola para fora. Lateral para Macaca bater do campo ofensivo. Sicredi segurou com sorte do cartão a carteira digital e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Falta do Elvis, jogo parado, auxílio do Bandeirinho, o Arthur marcou a falta. Na narração do gol eu trouxe a informação que o Edu Pinheiro havia me passado que em função da fundação da Macaca, os números que foram atualizados dos gols da Ponte no seu estádio, 3.261 até então, e o Iago Dias foi o autor do gol, 3.262 exatamente aos 16 minutos do primeiro tempo. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e é a melhor mesmo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102 Desktop. Hoje com os trabalhos técnicos do GR, o Gabriel Ribeiro. Na máquina do som com Lucas Pessoa, Danilo Capucci. Equipe técnica comandada por Gil Kleber. Aqui no estádio, Moisés Lucarelli, Gilberto Schuff. Ele sim, já estreou a jaqueta da Rádio Bandeirantes. Está correta, bonitão, o Giba está fazendo sucesso. Já foi desfilar pelas arquibancadas do Moisés Lucarelli. A Bandeirantes Campinas, através do seu departamento de esportes, num arrojo comercial muito grande, acabou de fechar a cobertura ainda para o mês de setembro, em loco, o campeonato de futebol da Sibéria. A jaqueta já está aí. Já está preparado. Sensacional. Vai pegando no pé do homem. O homem pega o carro, vai buscar, vai lá. Tá demorando? Então eu vou lá e vou pegar. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima, aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. Ô Bolis, fala que eu te escuto, o Pedro tá te ouvindo, CH. Eu fui experimentar a jaqueta hoje, a sorte que o Tigrão me acudiu, cara. Eu tive uma queda de pressão abrupta, quase desmaiei. CH com 2 minutos e meio com a jaqueta, perdeu 2,5 litros de líquido. Não, e desmaiou, teve uma vertigem.
Aí eu falei, o que ele tem? Tá infartando. Eu falei, não, tira a jaqueta que ele fica bom. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Para quem não está entendendo nada, que agora temos jaquetas. Toda a nossa equipe devidamente fardada com a jaqueta da Rádio Bandeirantes de Campinas. Minha esposa pediu para eu comprar um edredom esses dias, eu falei, calma que tá chegando uma jaqueta. Passei frio que nem um condenado de maio até alguns dias atrás. Agora que tá esse forno, Tiger. Mas vai mudar. Pode pegar sua jaqueta. Tô brincando, ficou linda a jaqueta. Ah, ficou maravilhosa. E o tempo vai mudar, viu, quiser, Tigrão? Semana que vem vai mudar. Vem aí uma frente fria. Se Deus quiser, nós teremos saúde, lucidez, para utilizá-la muitas e muitas vezes. Inclusive na decisão do Mundial Interclubes em Tóquio, no inverno japonês, nós vamos em loco lá com um time de Campinas. E o chefe da nossa delegação vai ser o Iga. É, e aí o Tigrão se confessa o maior mentiroso do planeta. 43, finalzinho do primeiro tempo, 1-1 do Majestoso. Semana do cliente na loja do mecânico tem jogo de ferramentas SATA. 150 peças em até 10 vezes de R$ 129,90. Oferta até amanhã, dia 14 de setembro, em Campinas. A loja do mecânico fica na Carolina Florence. Ligue 19 33 70 25 50. Ô Boales. Vamos chegar a 44, 1-1 aqui no Majestoso. Fala aí, Tigrão. Tem um amigo nosso aí que eu falei, naqueles momentos íntimos, assim, como é que é? Como é que a parceira te trata e tal? Ele falou assim, ela me chama de meu doce. Eu falei assim, mas meu doce, que lindo, depois de tantos anos de casado, romantismo, mas doce, dá mais detalhe, doce de coco? Ele falou, não, Maria Mole. Sensacional. Sai jogando o time lituano aqui atrás com a linha de 3. Quem domina é Rodrigo. Recebe o Gui Mariano. Recuando para o goleiro Jefferson. Paulino, vamos até 49. A informação do Vladimir. Paulino com o pé direito, bate firme na bola, tentando Bruno Xavier. Sobe atrás. Joilson coloca a bola para fora. Vlad, quais são os desfalques da Ponte no jogo de hoje, por gentileza? Por suspensão, estão fora Sérgio, Rafael e Matheus Silva. A zaga titular. Por contusão, Gé e Ramon Carvalho. E aqui desce Marcinho para o time lituano. Ele bota na frente, devidamente acompanhado pelo Gabriel Novaes. Na sequência, tira Mal Castro. A sobra da bola volta para o time lituano. Marcinho recolheu, dominou, abriu na ponta. O lituano chegando por baixo. Gabriel Risso, atento, coloca a bola para fora. No carrinho, deslizando no gramado lateral, perto da linha de fundo para o Galo de Itubater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos requintados, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br. Oitono tentou, cruzamento para a área, bola tocada para fora pelo Vinícius Paiva, longe do gol, é só tiro de meta para Macaca bater. 45,5, vamos até 49. Você aqui nas cercanias do estádio Moisés Lucarelli, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, acompanhando em alto e bom som, 85.7, a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Pedro Rocha levanta para o de ataque, Castro escolhe de cabeça, vai brigar Iago Dias, no momento em que chega Lanchinho aqui do departamento da Ponte, aos membros da imprensa, muito obrigado aí pela recepção, muito obrigado aqui. Bola para Igor Inocêncio, bola recuada, na linha lateral da grande área, levanta a bola para o grande ataque, entra e corta Claudinho, a bola volta ainda para o time lituano, coloca no chão José Aldo para Vinícius Paiva, esse na vertical, levanta a bola para o grande ataque, muito forte para o Bruno Xavier, tira Edson, quase demorou ali para tirar, mas ele foi lá e resolveu. Na sequência o Dodô dividiu, a bola saiu na junção da risca do meio campo com a risca lateral, cobrou o Dodô. Não falar para ninguém não, mas o Dodô jogou um tijolo pro Elvis. O Adro fez vistas grossas, a bola saiu de novo. É lateral agora sim, o especialista Igor Inocêncio vem para a bola. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Já já o intervalo da Bandeirantes, comando do Edu Pinheiro, reta final da primeira etapa. Tentou Iago Dias, caiu, não houve nada, a bola volta para Rodrigo. Câmara ofensiva para o Galo de Itu. Levanta a bola para o grande ataque, tentando Tony Anderson, dividiu, usa bem o corpo. Edson foi bem agora na bola, recupera para Macaca, deixou para Castro. Castro de frente para o lance para Hudson, Hudson para Elvis. Aqui na direita, fica preso, isolado, gira por dentro para Hudson. Hudson recolhe, domina pela meia direita e toma lançamento pelo alto. Aí jogou muito forte para o Gabriel Risso. Cortou o jogo, acabou errando o passe, a bola saiu, o outro vai chamar a atenção do Tony Anderson, que está reclamando o Vladimir.
Exato, lá no meio campo, né? O árbitro dá uma bronca, uma conversa no pé de ouvido lá com o atacante da equipe do Ituano. Alô, Belo, B-E-L-O, o Belo tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, fala aí. E o ataque da ponta tá assim, ó, o Iago Dias, predominantemente mais centralizado, o Dodô mais pela direita e bem aberto pela esquerda, o Gabriel Novaes. Às vezes o Dodô e o Iago Dias invertem. O Iago Dias cai na direita e o Dodô fecha, mas na maior parte do tempo o centroavante, ou quase isso, é o Iago Dias. Placar de 1-1 no Majestoso. A Ponte Morte, belisca com Castro, tenta recuperar a posse de bola, vem para José Aldo, ele bota na frente, chega bem o Igor Inocêncio, a bola passou na frente do Elvis, quase ele conseguiu o domínio. Volta para aqui, Mariano, que recobra o goleiro Jefferson Paulino. Dentro da sua grande área, ele recolhe, domina, sai jogando com o Gui Mariano, que ajeita, domina, sai para o campo de ataque, tentando trazer o time do Ituano. Ainda Gui Mariano, definitivamente marcado ali pelo Hudson. Hudson corre atrás do Gui Mariano, protege a bola, segura, vai embora o zagueirão lá na ponta direita. Ainda Gui Mariano, tentou a finta, chega na marcação, recupera, tentou recuperar a Macaca. Não conseguiu no primeiro lance, tentou no segundo, bola foi colocada para fora. O Joilson foi o último a tocar. O Bandeira está marcando escanteio para o Ituano, Vladimir. Valeu pelo esforço, né? Do Gui Mariano. Pegou a bola aqui no campo de defesa, foi até o ataque e ainda ganha o escanteio. Finalzinho da primeira etapa. Atenção total do departamento defensivo, né? Da linha defensiva, da linha defensiva, da área defensiva do time da Ponte nesse momento. Porque tem escanteio o time do Ituano, talvez o último lance do primeiro tempo. 1-1. O Ituano saiu na frente, a Ponte empatou. Marcinho vem para a cobrança. Gui Mariano na área, chegando também o Claudinho. É a chance da bola parada para o Galo de Itu. Tony Anderson também está por ali. É a preocupação do setor defensivo da Macaca. Marcinho vem para a bola, autorizada a cobrança. Pé direito, levantou para o José Aldo. Ele escorou de cabeça, a bola ficou viva. Pedro Rocha no alto. Saiu, fica com ela no momento em que o árbitro apita, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo no estádio Moisés Lucarelli. 1 para Ponte Preta, 1 também para o Ituano. Por aqui a bola parou de rolar, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Sim, olha, intervalo apertado, tudo mudo no pianinho, hein? Vamos cumprir a lei. Já eu começo com o CH 1-1, mais um destaque do Catarino. Vou fazer que nem o final da propaganda política. A Ponte Preta está jogando desfalcada e está empatando pelo placar de 1-1, Edu. Exatamente, entendi. Olha, o Iago Dias não marcava desde aquela vitória contra o Corinthians na Neoquímica pelo Paulistão 1-0. A última vez que a Ponte ganhou fora de casa. Iago Dias marcou. Primeiro foi o Ituano que marcou. Bruno Xavier a 4 minutos, empatou 16. Iago Dias. Já o CH vai falar agora 22h20. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Painel de LED 18 watts branco frio por apenas R$ 9,90. Lâmpada bulbo 9 watts branco frio apenas R$ 1,69. Não tenha dúvida, na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Já baixou o nosso app Bandplay? É para você ouvir a Bandeirantes no seu smartphone. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e manda ver. É de graça, viu? Agora, se você costuma nos acompanhar pelo YouTube, vai aqui um recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade, para interagir com a gente sempre. No rádio, no telefone, no computador, onde você quiser. Sempre Bandeirantes. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete e, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes.
A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Durante todo o ano, realizamos fóruns dos mais variados temas, onde especialistas trocam ideias, trazem estudos, pesquisas, lançam desafios, esclarecem e ponderam novas conclusões. São discussões sobre sustentabilidade, vida urbana, mundo rural, saúde, mobilidade e transporte e muitos outros assuntos. Novos formatos, ampliando o seu conhecimento aqui na Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Começar o dia embasado e preparado para tudo que vier. É o seu Pulo do Gato, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5:30 da manhã. Informativo com muita prestação de serviço e o Boca no trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O Pulo do Gato, apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou! Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O bate pesado. Oi, CH, Bruno Xavier a 4 minutos, 1-0 Ituano, a Ponte empatou com Iago Dias aos 16, 1-1, CH. Início desastroso. A Ponte só tomou 1-0, depois só não tomou 2-0 por causa do Pedrão, que fez duas grandes defesas. Time muito desconectado, zaga completamente perdida. Aí no peito, na raça, numa jogada, uma bola bandida lá na frente, o Iago fez o gol de empate. E o gol trouxe mais tranquilidade para a Ponte e um pouco de nervosismo para o Ituano. Eu não vou dizer que o jogo chegou a ser, depois do empate da Ponte, um jogo equilibrado no primeiro tempo, mas estava e terminou menos pior do que começou. Agora o Ituano é melhor, é um time organizado em campo, a Ponte, a bola não passa no meio campo, né? Os dois volantes da Ponte, o Hudson e o Castro, fazem uma partida muito ruim, não é? O Joilson uma partida ruim, o Edson é um desastre dentro do campo. Eu quero dizer que ele não tem culpa, tá, gente? Culpa de quem escala, de quem escolhe. Espero que no segundo tempo eles tenham pelo menos mais tranquilidade. A única coisa que eu gostei foi dessa arrumação do ataque da Ponte. Eu acho que esse elemento flutuante, Iago Dias, o Dodô, com variação, com o Gabriel lá na frente, está funcionando. O Elvis muito marcado, o que não está funcionando são os dois volantes e os laterais. Espero que no intervalo o Nelsinho resolva isso, mas no primeiro tempo, 1-1, ficou até bom para a Ponte. Espero que melhore no segundo. Já já o Tigrão comenta, intervalo repetindo, Ituano 1, Ponte também 1. Futebol é com a Bandeirantes.
Rede Bandeirantes de Rádio. As entrevistas que vão ao ar aqui na rádio, a gente separa para você ouvir quando quiser. Um menu para atender todo mundo. Tem política, esporte, saúde, comportamento, economia, música, artes e entretenimento em geral. Não deu para escutar aquela entrevista que foi ao ar? Perdeu não, tá lá pendurada, no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. No Bandeirantes FC, o timaço que entra em campo é nosso. Podcasts feitos pela nossa equipe de esportes e que trazem as informações do seu time e dos rivais. E o bom é que vem tudo sempre atualizadíssimo, para baixar, para ouvir online, do jeito que você quiser, no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. Semana do Cliente é na Loja do Mecânico, com muitas ofertas especiais. Máquina de solda Forte G, R$ 239,90. Jogo de ferramenta SATA, 150 peças, em até 10 vezes de R$ 129,90. Válidas até 14 de setembro. Loja do Mecânico, produtos com qualidade e preços incríveis. Visite na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Começar o dia embasado e preparado para tudo que vier. É o seu Pulo do Gato, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5:30 da manhã. Informativo com muita prestação de serviço e o Boca no trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O Pulo do Gato, apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Painel de LED 18 watts branco frio por apenas R$ 9,90. Lâmpada bulbo 9 watts branco frio apenas R$ 1,69. Não tenha dúvida, na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Oi, Tigrão, 1-1, comente, por favor. Oi, Edu, muito obrigado. Primeiro tempo bastante complicado, a Ponte começou instável, a bola queimando o pé.
Aí teve um lance no comecinho, né? O gol do Ituano foi a 4 minutos, é o pior dos cenários. Um movimento natural de braço do jogador do Ituano, e o Edson fez um teatro, uma encenação, claro, tentando um cartão amarelo, de repente uma revisão de VAR, um cartão vermelho, opção errada. Não aconteceu nada, ele ficou ali dando impressão de que tinha realmente sido agredido e tentou jogar arbitragem contra o jogador do Ituano, e aí o juiz falou, tá bom, tá contundido, sai, vai ser medicado e eu vou dar sequência no jogo, quando a bola sair, aí você volta. O Edson ficou fora, a Ponte estava com 10 e no setor dele o Ituano conquistou o seu primeiro gol. Uma bola pela esquerda, lado direito da defesa da Ponte, o chute, ela esbarra no Pedro Rocha, o chute foi do Tony Anderson, bate, raspa no Pedro Rocha, aí sobe, ganha uma trajetória diferente, bate no travessão, bate quase em cima da linha e fica ali pererecando. Aí chega, claro, o Bruno Xavier com o gol vazio, ninguém da Ponte no rebote e empurra para dentro 1-0 para o Ituano. A Ponte no primeiro momento sentiu o gol, estava errando o passe, o time da Ponte muito modificado, é verdade que tem desfalques importantes, o time joga com muita limitação sem o Gé, que é o cara que resolve as coisas lá na frente, mas aí a Ponte deu uma estabilizada e numa jogada muito mais de raça, eu chamaria de modo arraste. Elvis e Gabriel Novaes tentando entrar como se fossem raio-x, pelo meio da defesa do Ituano. A bola picou, repicou, ricocheteou e sobrou para o Iago Dias com a defesa do Ituano em linha e ele cara a cara soltou uma bomba com raiva na cara do Jefferson Paulino, 1-1. A Ponte estabilizou um pouco, gostei da raça do time, não da organização, porém, o Ituano, quando chega à frente, chega trabalhando a bola com naturalidade e sem sofrer. A Ponte, quando chega à frente, chega a trancos e barrancos e sofrendo. Resumindo, o Ituano mais bem distribuído, o Ituano mais organizado e a Ponte mais no coração. Mas o mérito da equipe da Macaca, começo horroroso, desligado, depois entrou no jogo e lutou demais, guerreou demais. Este foi o mérito, a principal virtude da Ponte, a determinação, acreditando em todas, correndo muito, às vezes correndo errado, mas jogando com muita raça. O Ituano tecnicamente melhor, mas raça da Ponte contra a organização do Ituano, extrai-se a resultante de resultado correto, 1-1 no primeiro tempo, meu queridíssimo Leandro Borges. Valeu, Tigrão. Muito obrigado ao Tigrão, ao CH, aos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Tudo pronto, a bola vai voltar a rolar aqui no estádio Moisés Lucarelli para o segundo tempo. Nós tivemos uma mexida na Ponte Preta. Vladimir Catarino vai informar na Bandeirantes. Já já o Vladimir informa quem é que entrou e saiu na Ponte. Saiu o Hudson, entrou Emerson Santos. 8 Emerson Santos no lugar do Hudson. O Ituano é o mesmo time, a bola vai voltar a rolar. Saída com o Galo de Itu, que neste segundo tempo ataca para o gol da linha do trem. Já tem jogadores posicionados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores na linha do meio campo. Tony Anderson vai rolar a bola para alguém meter o lançamento. Apita o árbitro, tem bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com Bede Bola, Bede Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, você sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo, em 85.7 no FM faixa estendida e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos pro segundo tempo, quem sabe para Ponte voltar a vencer, o que não ocorre há 6 jogos. O Ituano vem nesta campanha de recuperação para sair da zona do rebaixamento e já tenta o primeiro ataque, bola longa do Jefferson Paulino para Marcinho, que não alcança. Bola colocada para fora, vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba.
A informação na Bandeirantes. No intervalo nós tivemos um pedido de casamento aqui no gramado do Majestoso. O Matheus, ajoelhado e tudo, pediu a Laisla em casamento. E ela aceitou? Aceitou. Estão juntos há 1 ano e vão se casar, viu, Boris? Parabéns ao casal. Eu vi mais ou menos, eu voltei, fui ali pro cafezinho, para aquele pipi room, né? Depois retornei aqui, eu vi realmente que tinha um alvoroço ali. São jovens, né? Pela fisionomia, são jovens. 18 anos. Se você pudesse, Tigrão, trazer alguma palavra nesse momento, você diria que... Qual é o nome dele, o Vladimir? Matheus. Que o Matheus teve uma decisão acertada em pedir a noiva ou a namorada em casamento, Tigrão? Eu diria para ele poderia assim, repensar um cuidado pouquinho. que quem tá fora quer entrar e quem tá dentro quer sair. Tem falta o time do Ituano para fazer a cobrança no comecinho do segundo tempo. Marcinho ajeita a bola. São 2 jogadores na barreira. Pedro Rocha no centro do gol. Parte para a cobrança. Pé direito, Marcinho. Uma bomba. Pedro Rocha espalmou. Uma paulada do Marcinho. O chute veio quente, forte, rasteiro, queimando no gramado. Cheia de curvas, e o Pedro Rocha conseguiu com muitas dificuldades colocar a bola pela linha de fundo. Escanteio pro Ituano, Vladimir. Defesa difícil, né? Porque tem muita gente na frente. Aí quando chega, o Pedro Rocha manda pela linha de fundo. Por que ele não pôs barreira, a cobrança. Só deixou 2. Vem Marcinho para a cobrança do escanteio para o time do Ituano. Atenção, a bola vai ser alçada na área. Levantamento na primeira trave. Subiu Gabriel Novaes. Voltou para Bruno Xavier. Tentou encher o pé na bola de primeira com a canhota. Pegou na orelha, no brinco da bola. A bola foi direto em lateral para Macaca. Houve um vacilo. Acho que ele não acreditou no cobrador, né, Tigrão? Mas de não acreditar, morreu um burro, né? Não tem essa de acreditar. Falta frontal. Bota 4 ali, foi um chute reto, né? O que o Marcinho pensou? Mas sem barreira, vou bater um tiro de meta. E olha, o Pedrão, mas ele espalmou esquisito, aliás, ele desviou, esquisito pra caramba. A bola poderia ter ido pra dentro do gol, lance de muito perigo, não pode. Falta frontal, sendo o Éder Aleixo ou sendo o Zé Buscapé, monta a barreira. Que o seguro morreu de velho. E se você tivesse a honra de dar a nota, o grau de dificuldade de defesa, qual seria, Tigrão? 7,999. Igor Inocêncio levanta a bola para a área, vem Macaca, tira a defesa, volta para Emerson Santos, empurra na ponta para Elvis. Elvis de 3 dedos para Dodô, linha lateral da grande área, ele sai da área, deixou na passagem para Igor Inocêncio, devolveu de calcanhar para Dodô, com a canhota ele cruza para Gabriel Novaes, que não domina. Tentou uma ação acrobática, não dominou a bola. A ponte morde, Bilisque recupera. Emerson Santos, Gabriel Risso por dentro para Castro. Castro para Elvis, não dominou. A bola bateu no joelho do Elvis. Castro vai atrás da bola, toca na bola, mas ela sai. É lateral aqui na direita para o Ituano bater. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @InstalarCampinas. 4 minutos e meio, segundo tempo, placar de 1-1. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos. É o timaço de Carlos Batista em campo para levar a emoção do futebol para você. Emerson Santos errou de uma forma bizonha no primeiro lance. Aí tentou consertar, ficou mais feio ainda. Deu um bico na bola, a bola saiu. Não acredito. Ele encontrou uma partida. Hoje tem Série B no mesmo horário, né? 9h30 tem outro jogo. É isso, Edu Pinheiro, tem gol na área. Achei, gol do Goiás, hein? Rafael Gava, 3 do segundo tempo lá em Goiânia, na Serrinha. Goiás 1, Avaí 0. Você chegou a ver, Edu, a declaração do Wagner Mancini, pedindo para que a torcida fiscalize os jogadores do Goiás que eles estão indo para a balada? Ele falou claramente isso. Desse jeito. Peço que a torcida fiscalize os meus jogadores, tem muitos indo para a balada. Tá bem a noite de Goiânia. Continua mesmo, hein? Wagner Mancini ganhou o vestiário. Não tenha dúvida. Aqui quem está caído é o Tony Anderson, que pode ir para o vestiário mais cedo, porque está sentindo uma contusão, Vladimir Catarina. O departamento médico já está em campo, né? O árbitro está lá conferindo e provavelmente vai ter que mexer a equipe do Ituano. CH, ficou faltando você comentar sobre o Emerson Santos, que entrou no lugar do Hudson. É volante por volante ou você acredita em alguma situação, já acaba visualizando algo diferente com a entrada do Emerson Santos no meio campo? Tem que entrar com mais tranquilidade. Parece que sim, ele errou 2 lances aí, mas o Hudson, para mim, fez um primeiro tempo desastroso. Para mim, acerta o Nelson. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu.
a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Segue sendo atendido agora fora de campo o Tony Anderson. Marcinho demorou para cobrar. Na frente do banco de reservas da Ponte. O Nelsinho reclamou. Na sequência a bola saiu. Acho que bateu por último no João Wilson, mas o bandeirinha não viu. Lateral é pro time da Ponte bater. Ficou reclamando ali o José Aldo. Aqui para esquerda no campo defensivo. Ainda mancando. Passo raso, passo fundo, passo fundo, passo raso. Tá voltando o Tony Anderson. Vem para a cobrança do lateral. Risso, o argentino levanta a bola. No meio do caminho corta Ronaldo. Ou Rodrigo. Na sequência a bola sai novamente em lateral para o time da Ponte bater, cobra Gabriel Risso, de novo chegou o Rodrigo para cortar, a bola sai de novo, dessa vez um pouco mais perto da risca no meio campo, como o Gandula no primeiro, a bola é pro Risso, isso, aí cinegrafista, isso, toca a bola aí pro Risso, e aqui outro Gandula foi buscar a bola, daí a bola saiu de novo, aí foi o próprio Maqueiro que entregou a bola ali pro Risso, são detalhes dos bastidores do jogo. E Iago Dias, vai longe aí, Dias levantou a bola saiu de novo, cara. Quase 2 minutos que a bola não sai dessa região. Agora é lateral pro Ituano bater. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Elvis domina, ali na entrada da grande área tem a opção do Dodô, abriu boa bola na velocidade do Igor Inocêncio, vem para apoio lateral, prende, olha, pensa, observa a Ponte em busca do gol da virada, 1-1 placar do primeiro tempo, Dodô domina, dá uma pedalada para ser a marcação, ele volta por dentro para Castro, Castro toca mal, tá mal no jogo Castro, deu de graça para o Tony Anderson, agradece o presente, fica com a sobra, agora encurralado pelo Dodô, marcação, ele volta para o goleiro Jefferson Paulino, apertou, ele se chama o Paulino levanta a bola para o grande ataque, chega bem Gabriel Risso, deixa a bola quicar para receber e ficar um pouco mais tranquila em relação à marcação do Bruno Xavier. E quando para o goleiro Pedro Rocha. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7h40, segundo tempo. Brasileiro da Série B, 26ª rodada no estádio Moisés Lucarelli, segue Ponte Preta, campeão pro Ituano, Edu Pinheiro. Encerrado, é festa em Novo Horizontino 2, Botafogo de Ribeirão 0, Novo Horizontino líder da Série B com 47 pontos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Elvis empurra na ponta para Iago Dias. Você chega Claudinho na proteção. Paulino sai do gol para fazer a defesa. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão a carteira digital. E não é só dinheiro. É poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Coloca a bola no chão, Jefferson Paulino, e aí ele pode encebar o quanto ele quiser. Levanta a bola para o grande ataque, chega Emerson Santos, escora de cabeça, deixou por dentro para Castro. No quinto sinal são 22h45 no horário oficial de Brasília, desta sexta-feira 13. Para muitos, azar. Para outros, sorte. Tomara que para o torcedor da Macaca, assim que o árbitro apitar, seja uma sexta-feira de sorte. Pedro Rocha, de primeira para Gabriel Risso. Uma bola que chegou difícil, ele dominou, voltou para o Joilson. Deu um bico na bola, tirou de qualquer maneira, a bola saiu. É lateral de graça pro Ituano. Fala que eu te escuto aí, ó, Vladir. Os jogadores do Ituano estão fazendo aquecimento aqui atrás do gol defendido pelo Jefferson Paulino. E o que o Eduardo Pesson tá ouvindo de elogios não é brincadeira, hein? É, porque ele passou pelo Guarani, né? Passou por muito tempo pelo Guarani no rival da Macaca. Bola para Paulino. Paulinho sai jogando curtinho para Guimariano. Tentou a finta, quase o Gabriel Novaes recuperou. Estranho, o Guimariano domina, olha, meio desajeitado, agora com o pé direito, tentou o passe, Emerson Santos chegou para cortar, Tony Anderson dividiu a sobra da bola para Marcinho para Miqueias ajeita, domina afastado das Zaragas, ultrapassa a linha marcatória, empurra por dentro para Marcinho com o pé direito no corta-luz do árbitro, a bola chega na ponta para Vinícius Paiva, deixou para Cauã levantou para a boca do gol, subiu lá dentro, Edson para cortar, aos 10 minutos do segundo tempo, a bola volta ainda com passe para o time do Ituano, Marcinho botou na frente, perdeu a bola para Emerson Santos, a Ponte tenta a saída, a bola no comando para Iago Dias, Claudinho chegou, cortou, voltou para Elvis domina, linha lateral da grande área, perde bola o Novaes, no círculo central, Elvis, meteu para Dodô recolhe, domina, a marcação do Claudinho, sou mais você, ele mete na ponta para Iago Dias, rodopiou, girou, procura alguém pelo meio, ainda Iago Dias dá até perder. Foi pro caminho errado, demorou para tocar e perdeu. José Aldo recupera por time do Ituano, tenta no comando, não tem ninguém, prefere o passe no corredor para Miqueias. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita melhor internet do estado de São Paulo. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br. O link para 0800 1102. Cruzamento para a área, Tony Anderson de cabeça, é gol! Gol! Ituano. Forte, valente,
Tony Anderson de cabeça, tem a 9 estampada na camisa. O zagueiro da Ponte, o Edson, pregado, não subiu nada, nem uma gilete. E o Tony Anderson, que é centroavante, golpeou de cabeça no cantinho do Pedro Rocha, que nada pôde fazer, nem pulou. Bola foi no cantinho defensável para o goleiro Tony Anderson, recoloca o Ituano na frente. 11 minutos de bola rolando do segundo tempo, tá registrado. Ituano 2, 1 para Ponte Preta. O detalhe do gol, Vladimir Catarino. Os nossos comentaristas já têm falado desde o primeiro tempo sobre a qualidade do Tony Anderson, né? Quando tem liberdade para o cabeceio, então aí fica mais fácil. Após cruzamento vindo da direita, sozinho o Tony Anderson cabeceou sem chances de defesa para o Pedro Rocha. Volta à frente o Ituano 2-1. Aroma das ervas, uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente dos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, tá lá no placar do majestoso. Tony Anderson de cabeça, o Ituano de novo na frente, CH. Tá correto o placar, na minha opinião. É o time que tá jogando futebol contra o time que tá dando trombada. A Ponte não joga nada, não é? Tem muita disposição, tem muita vontade, só que isso não basta. O time é desarrumado, desconectado e o Ituano joga melhor que a Ponte. O resultado é absolutamente correto. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. A Ponte vai ter de novo que remar, buscar. O jogo estava 1-1, estava 1-0, a Ponte empatou. 2-1 agora, vai ter que buscar primeiro o empate para quem sabe depois a virada. E aí, Tigrão, quem é que vacilou e consequentemente a Ponte levou? 2-1 de novo pro Galo Dito. Olha o Iago Dias tentando a disputa, Jefferson Paulino, mas não valeu o lance. Completo impedimento de Iago Dias, mas aí aquela situação protocolar, o Bandeira tem que esperar a definição do lance. E aí o Jefferson Paulino cai, alega que foi atingido, o jogo tá parado. E aí, Tigrão? Olha, é um gol de cabeça que a Ponte tomou pro Nelsinho ver, né? Ele tem que mandar recortar o vídeo, botar num DVD e depois dormir, botar embaixo do travesseiro e falar, eu não deveria ter feito isso. Porque o Tony Anderson se mete entre o Joilson e o Edson, mas quem está com o Tony Anderson é o Edson. Ele não esboça a reação, ele não sobe, ele faz um movimento de pescoço no vento, muito longe da bola. Parecia assim em alfa, parecia fora do ar o Edson. O Tony Anderson sozinho, mas o Edson é que está na bola. Ele fica marcando a trajetória da bola e não marca o jogador, não sai do chão, não olha com um olhar periférico, com uma visão periférica, o adversário que está com ele. Uma falha assim, que a gente não vê, essa disputa de cabeça do Edson, a gente não vê em campeonato amador da Série B, em Campinas, amador da Série B. O zagueiro, vendo a bola chegando, vai e ataca a bola e encosta no atacante que está tentando chegar e ataca a bola. O Edson não fez nenhuma coisa nem outra. E o Joilson, sentindo que quem estava próximo de quem ia cabecear era o Edson, ele também não vai. E o Tony Anderson falou assim, muito obrigado, e botou na rede. A Ponte já escapou no primeiro tempo. Olha o Edson falhando de novo. Vinícius Paiva dominou, recolheu, dominou, soltou a bola lá para Bruno Xavier. Linha lateral da grande área. Olha, prepara o cruzamento. A bola bateu no Joilson e foi embora pela linha de fundo. E aí o torcedor perde definitivamente a paciência. Não dá. E aí você pensa que tem o Luiz Hakim, que o Nelsinho disse, olha, ele não é melhor do que nenhum dos zagueiros que eu tenho à disposição. Então aí já fica complicado, né? Claro que o Nelsinho tem méritos, enfim, nas vitórias, mas não foi a primeira vez que ele deu uma pardalzada. Vocês se recordam do Vinícius, um jogo aqui no Majestoso. Mas sempre foi teimoso, né? Desde o início de carreira. É competente e teimoso pra caramba. Porque fica todo mundo pedindo o Hakim, ele fala, agora é que eu não escalo. Escanteio, Marcinho vem para a bola, pé direito, levantou, Pedro Rocha saiu do gol para fazer a defesa. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. A Ponte perde a bola, recupera o Ituano, vem bola para o grande ataque, nesse momento fora da zona do rebaixamento. Miqueias na direita, cruza para a boca do gol, Igor Inocêncio coloca a bola para fora.
Fez o segundo gol e segue em cima da ponte. O Ituano tem escanteio. O Galo para bater, Vladimir. Igor Inocêncio, né? Não quis saber de brincadeira, não. Mandou pela linha de fundo. O Ituano tem outro escanteio. Linguiças na Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O Ituano nesse momento está a 1 ponto da ponte. Parecia algo distante, mas nesse momento 1 ponto. 28 contra 29 da Macaca. Vem para a cobrança do escanteio o Ituano. Bola fechada demais. Passa por toda a extensão da área e vai embora. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 16 minutos e meio, segundo tempo. Aqui estádio Moisés Lucarelli, o majestoso, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 1 Ponte Preta, 2 Ituano, Edu Pinheiro. Olha, em Goiânia, 17 segundo tempo, de Goiás 1, Avaí 0, gol do Rafael Gava. Bandeirantes. Ligado pelo YouTube, não esqueça, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Igor Inocêncio tentou, Dodô recolheu, dominou, sai da ponta, vem para mim, pela meia direita para a Macaca, empurra por dentro para Elvis, Elvis recolheu, dominou, devolve na ponta direita para Igor Inocêncio, ninguém encosta, vai ter que se virar sozinho, marcado por 2, encara o Cauã, prepara o cruzamento, a bola foi desviada, ganha escanteio, a ponte tem escanteio, o Nelsinho fará 3 alterações de uma só vez, 44, 25 e 29, vem aí, Vladimir. Vão entrar, portanto, o Everton Brito, o Nilson Júnior e também o Cauã. Daqui a pouco 3 mudanças. E ele vai tirar o Edson, né? Para colocar o Nilson. Não vai colocar outro, vai tirar outro, né? Bom, vamos aguardar. Escanteio. Depois do escanteio, atenção, escanteio para Macaca, quem sabe na bola parada, o gol de empate, a ponte ataca para o gol do portão de entrada neste segundo tempo. Tem escanteio para bater, partiu Elvis, pé direito na bola, levantou para a boca do gol, a bola desviou, sobrou, fica viva, Dodô tentou bater para o gol, foi travado, o Adruba marcou um toque no braço do jogador da ponte. Falta de ataque, o jogo está parado. Agora sim, vamos com as alterações. Vladimir Catalino vai informar aqui na Bandeirantes, depois que o árbitro levantar a placa. Não dá tempo ainda, ele não levantou, de dizer que a Desktop é a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Vamos lá. Vai. Sai o Iago Dias para a entrada do Cauã. Cauã, 25, está entrando no lugar do Iago Dias. Primeira alteração. A outra está saindo o Dodô para a entrada do Everton Brito. Sai Dodô, entra Everton Brito com a camisa 29. E a terceira mudança, a entrada do Nilson Júnior com a 42, exatamente no lugar do Edson. 44, aliás. 44, o Nilson Júnior no lugar do Edson. Muito bem. O Cauã é da base, não é isso? Isso, é garoto, fez a sua estreia na partida anterior contra a Chape. É por isso que ele está com um corte diferente do cabelo, né? Ou cortaram o cabelo dele. 17 anos. Beleza, boa sorte para os que entram. Vamos lá, CH, começa com você. 3 alterações de uma só vez. Ele tira, entre estas alterações, o Edson. Muito mal no jogo e coloca o Nilson Júnior. Ele tinha que ter tirado o Edson no primeiro tempo. É teimoso, manteve o rapaz, tomou o segundo gol, culpa do Edson. Mas a responsabilidade é do treinador, que escolheu errado e não põe o Joaquim nem no banco. O restante, vamos ver o que o moleque produz. O Dodô também não estava jogando nada. Boa sorte ao Everton Brito e a Ponte continua jogando mal. Já também a opinião do Tigrão. Lembrando que a Ponte só tem mais uma alteração. Como ele colocou, o Nelson colocou o Emerson, né? No intervalo, 3 de uma só vez. Agora são 5 no total. Poderia ter 2 paradas, mas ele só tem uma alteração. Vem para Macaca, Everton Brito para Elvis. Cruzou na área para Castro. Sai do gol primeiro. Jefferson Paulino para fazer a defesa. Atento o goleirão do Ituano, foi lá para resolver. E aí, Tigrão, 3 alterações da Macaca. É desespero, né? Agora aí fica ruim, né? Porque há o reconhecimento público, de que, ó, errei, tentei, mas pardalzice, né? Isso é invencionice, né? Começaram a cogitar ontem, hoje, ó, quem tá treinando é o Edson, tá cotado para jogar o Edson. Não tem nada contra o Edson. Eu acho que o Edson precisa de uma sequência de jogos, ele precisa entrar quando o time tiver num momento melhor e não nessa baita fogueira. Mas ele sem ritmo desse jeito, há quantos anos, claro que em linguagem figurada, não jogava o Edson. E aí nesse momento do time, ele inventa o Edson. Quer dizer, não é que a gente quer saber mais, ou é azedo, é ácido, mas é uma coisa tão óbvia que
todos os torcedores da Ponte que estão nos ouvindo nesse momento vão falar, eu concordo. Onde é que ele foi inventar o Edson? Ele tinha o Nilson Júnior, o Luiz Aquim. Eu acho que o Joilson foi correto, já que ele perdeu os 2 zagueiros considerados titulares, mas que também vinham mal, né? E agora ele tira, quer dizer, tira e não é por contusão, né? Tira por deficiência técnica. No começo aí, menos da metade, eu acho, do segundo tempo, né? É complicado isso. É complicado porque queima uma alteração, tomou 2 gols, um que o jogador ficou fora, fazendo encenação. E o Jefferson Paulino estourou a panturrilha, tá? Já pediu para trocar. Vai sair, é panturrilha da perna esquerda. Vai sair, sentiu forte e é complicado. E ali pro goleiro não tem jeito, porque é um músculo que ele usa muito para saltar, né? Dá aquela sustentação para dar um impulso. Uma dor violentíssima e infelizmente vai embora o bom goleiro do Ituano. Vai ficar um tempão no estaleiro aí, porque essa contusão não é brincadeira não. Então a Ponte toma os 2 gols em cima do Edson. Um que ele não estava porque foi encenar e depois ficou fora do jogo, a Ponte estava com 10. E no segundo, meu Deus, eu vou dizer de novo o que eu falei aqui. Um zagueiro de campeonato amador Série B em Campinas, que é zagueiro, que joga bola, que era menino, já jogava na rua, depois cresceu, ficou grandão, foi jogar no futebol amador, no campeonato aí da Liga, Série B, segunda divisão do Amador de Campinas, não comete o erro que ele cometeu ao tentar acompanhar o Tony Anderson na cabeçada. Agora, Iago Dias fez o gol e não fez mais absolutamente nada, jogador completamente apagado. E o Dodô Tupanzinho é aquilo, né? Olha o Ituano, Cauã pra Bruno Xavier, saiu na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou, marcou, mas não levou. Fez o gol, bandeirinha no campo, levantou o instrumento, o gol está anulado, ele bateu bonito na saída do Pedro Rocha por cobertura, um tapa na bola, cavadinha. Mas o lance foi impugnado no campo, evidentemente que teremos um recurso do VAR. Nas linhas traçadas, se a posição do Bruno Xavier no passe do José Aldo era legal ou não. Lance ajustadíssimo, hein? Vamos ver. Chegou legal. Gol legal. Igor Inocêncio dava condição. Lá do outro lado. Lá do outro lado. Claro que em cada ângulo, em cada tomada de câmera, existe uma ilusão de ótica às vezes. Para mim, com um ombro à frente, o Igor Inocêncio. Aliás, já aconteceu isso recentemente no campo da Ponte, Igor Inocêncio demorando para sair e fazer a linha. Mas a linha é traçada por um outro ângulo, por uma outra tomada de câmera. Vamos aguardar. No primeiro momento aqui em tempo real, para mim, a condição era boa. Ele está revendo o lance, né? E nesse tipo de lance, nesse tipo de caso, ele não tem que ir até o VAR, porque é ou não impedimento, sim ou não. Matheus Regis está pronto para entrar. Mas o próprio Nelsinho pediu para esperar um pouquinho, caso o gol seja confirmado. Se bem que vai ter que fazer muita coisa se o gol for confirmado ou não, porque ele vai ter que colocar um atacante. O Gabriel Novaes está prontinho para sair. Ele vai confirmar o gol, hein? Tigrão está dizendo que estava na mesma linha, ou até antes dava condição Igor. Esquerdo do Igor Inocêncio. E o CH dizendo que também tem tudo para confirmar o gol árbitro. Ele está ali no centro do gramado, o árbitro João Vitor Gobi. O árbitro de vídeo é o Wilbert Estevão. Lance está sendo revisado. É o negócio do e ombro ele vai, ali, tá? Atenção, não está chamando o jogador, tá ali o Castro saindo. Ele o ombro. O ombro do jogador da Ponte. Não, o ombro do jogador do Ituano parece do Ituano. centímetros à frente. Lance ajustadíssimo. Lance Deu o gol. difícil. Deu o gol. Bruno Xavier ali, atenção, o árbitro vai, atenção, faz a sinalização e está confirmado o gol do Ituano. Gol do Ituano, Bruno Xavier de novo, tem a 11 estampada na camisa. Na marca de 25 minutos de segundo tempo está registrado com 23, 2 minutos aí para revisão, praticamente com 25 confirmado. Bruno Xavier amplia e deixa a Ponte em uma situação complicadíssima.
É o terceiro gol do Ituano, 3 pro Ituano, 1 para Macaca, não deu de novo pro Pedro Rocha. Segundo do Bruno Xavier, terceiro gol do Ituano e o detalhe do gol, Vladimir. Detalhe que os jogadores do Ituano foram 2 vezes comemorar com a torcida, né? Na primeira houve um impedimento marcado, agora a confirmação do gol. E a Ponte mudou, viu, o Bolle? Saiu o Castro para a entrada do 77, Matheus Regis. Muito bem, 77, Matheus Regis, situação dificílima da Macaca agora, 26, 3-1 pro Ituano. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Bola enfiada para Gabriel Novaes, ele tenta quebrar a canhota, chega primeiro em relação à marcação do Marcinho. Marcinho dá o bote, empurrou por dentro para Everton Brito. Parou, prendeu, olhou, pensou para Gabriel Novaes. Gabriel Novaes volta a bola para Risso. Risso gira por dentro para Emerson Santos. O torcedor está gritando vergonha, vergonha, vergonha. E assim que o terceiro gol foi confirmado, muitos torcedores deixaram a arquibancada em direção ao portão de saída. Matheus Regis tenta o cruzamento para o garoto Cauã. Entre quarta, de qualquer maneira, Claudinho coloca a bola para fora. Loja do Mecânico, a melhor opção em máquinas e ferramentas, e sempre com ofertas especiais para profissionais e robistas. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364. No Jardim Guarabara tem Loja do Mecânico. 27, segundo tempo, placar de 3-1 pro Ituano. KTO, na KTO cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Já já, assim que a bola parar de rolar, vem aí o Edu Pinheiro comandando o apito final da Bandeirantes. Domina em 3 linhas o Gabriel Novaes para Macaca. A Ponte precisa urgentemente de um gol para voltar pro jogo. Quem sabe agora? Elvis cortou, limpou, fintou, cruzou na área para Gabriel Novaes de cabeça. Chega na hora H, Marcinho. Caô briga pelo rebote já dentro da grande área. Puxa, coloca a bola na entrada da grande área. A bola passou pelo Everton Brito, corta Miquengas. Tony Anderson gira para cima da marcação do Nilson Júnior. Parou, prendeu, Nilson Júnior. Dá o bote, recupera para Macaca. Deixou por dentro para Everton Brito, clareou para bater, tabelou com Elvis para Everton Brito, para Gabriel Novaes, limpou, fintou, foi pro caminho errado e perdeu a bola. Perde a bola para Tony Anderson, que ajeita, domina, prende, segura, volta a bola pela lateral direita para Marcinho. Marcinho tentou levantamento, a bola foi desviada, desviou no jogador da Ponte, não saiu. Nilson Júnior corre, recolhe para sair jogando para o Macaca. CH 3-1 pro Ituano, Carlos Henrique. Corretíssimo placar. Eu tô falando, é a segunda intervenção, terceira que você acaba me acionando. Não tem segredo o jogo. A Ponte dá trombada, os mesmos problemas. A bola não passa no meio campo, é só ligação direta. É um time de uma nota só, é um time mal treinado. O treinador pegou birra de 3, 4 jogadores e está sendo completamente incoerente em relação às suas escolhas. Eu tenho o maior respeito pelo Nelsinho. Mas esse desastre que começou contra o Operário, a responsabilidade é dele. Olha jogadores... o Ituano de novo, Vinícius Paiva saiu na cara do gol em posição legal, rolou Bruno Xavier, vai marcar, entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Ituano! Forte, valente, audaz. Bruno Xavier tem a 11 estampada na camisa. É o terceiro dele, o quarto do Galo dito, Bruno Xavier. Restricto o atacante. 29 minutos, segundo tempo. Tá registrado no majestoso. Bruno Xavier marca o quarto gol, Ituano 4-1 para Macaca. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino de novo, as linhas serão traçadas. No momento do passe para o Vinícius Paiva, o bandeirinho no campo mandou seguir, não deu impedimento, ele rolou por dentro e o Bruno Xavier cara a cara só meteu para o fundo do gol. E aí, Vlad? Mas independente, né, se as linhas estão ajustadas ou não, é uma facilidade incrível da equipe do Ituano, né? Gol confirmado. Tá confirmado. Bruno Xavier, terceiro dele, amplia o Ituano, vira goleada 4-1. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil, e é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima, aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. Tigrão, não deu tempo nem de você comentar o terceiro gol do Ituano. O Ituano faz o quarto gol, 4-1 pro Ituano, Tiger. A gente falava aí, né? Tragédia anunciada. Lembra? Antes do jogo. Tragédia confirmada. A Ponte é um amontoado. Não tem clima para o treinador continuar, hein? Vocês têm multa. E eu também não quero ficar aqui analisando carreira de ninguém.
analisar a carreira do Nelsinho, porque ele é isso, ganhou aquilo. Não, eu analiso o desempenho do momento. E no momento ele virou fio, perdeu a mão. Esse time sem o Gé não prende a bola à frente. A gente vem falando aqui até perder a voz, que a Ponte precisaria de um jogador a mais no meio-campo, que ia perder a batalha para o Ituano, que a bola não ia parar no ataque, que essa bola seria perdida a todo momento e o Ituano estaria melhor posicionado com 4 no meio-campo. Agora, eu não sou treinador, não ganho para isso, não dou consultoria de graça e quero que todos se explodam. É isso que eu quero. Que os caras trabalham só com isso, com uma comissão técnica numerosíssima, com um monte de analista de desempenho para fazer esse papelão. Não tem mais clima do Nelsinho continuar. Ele perdeu a mão, perdeu a fieira, perdeu totalmente o elan. O time não responde, é um bando, já escapou da derrota parcial no primeiro tempo, saiu no lucro com 1-1. Pedrão já tinha salvado a lavoura. Agora, vamos e venhamos, né? O que esse time está fazendo aí no segundo tempo e o equívoco de escalação, e não estou falando só do Edson, não. Estou falando da teimosia de não abrir mão da plataforma dele. Com o Gé dá para ir no 4-3-3. Sem o Gé não dá. Não dá. O meio-campo fica aberto com 3 jogadores só, porque ele é sobrecarregado, que a bola não para no compartimento ofensivo. Agora, eu não vou pegar o telefone e ligar para ele, até porque não é função minha. Ele tá lá para ver. 74 anos, competente, vencedor, experiente. Mas perdeu a mão e não há clima para ele continuar. 4-1, o jogo tá parado, tem falta o time do Ituano para fazer a cobrança. Uma derrota dolorida, vexatória da Macaca em casa e chegando ao 7º jogo sem vencer. Fica realmente uma situação complicada na tabela de classificação. O Ituano está saindo da zona do rebaixamento e chegando a 28. Fica a 1 ponto da Macaca, que tem 29. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Amanhã tem mais futebol aqui na Rádio Bandeirantes às 5 da tarde. A bola rola na Curuzu, em Belém do Pará. Tem Paysandu e Guarani, o Bugre na sua luta para deixar a zona do rebaixamento. Amanhã tem um difícil compromisso fora de casa. A narração aqui na Bandeirantes do Roger Williams. E na TV também este jogo, na tela da Band, com a narração do Batistão. Pisocol, argamassas, rejuntos e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. O Ituano já fará 2 alterações, vão entrar no 16 e 22. Bola para Claudinho, dominando o campo defensivo, a Ponte entregue. Nem consegue mais nem dar o bote lá na frente. O Cauã tenta, um zagueiro para outro zagueiro. Muitos torcedores já deixaram o estádio Moisés Lucarelli, muitos já haviam deixado o jogo, né? Aqui o estádio com 3-1. 4-1, então isso aí aconteceu de uma forma mais intensa. Instalar materiais elétricos na Rua Duque de Caxias, 940, no centro de Campinas. WhatsApp é o 19988390106. Olha o Ituano, Cauã Richard pela meia para Miqueias. Dominou, invadiu a área. Joilson. Pedro Rocha saiu ali, mas não pegou a bola ficou viva, o Joilson afastou. Rebote volta para Vinícius Paiva, volta na frente, isso jogou. Não houve nada, o árbitro em cima do lance marcou ali na entrada da grande área, bola recuada para o goleiro Pedro Rocha. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Você ligado pelo YouTube, não esqueça, deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Desce o time da Ponte com o Gabriel Novaes do bico da grande área. Ele recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou para Elvis. Elvis pro garoto, o Cauã tá na área, ficou procurando a bola para bater. Chegou o Claudinho, tirou. Coloca a bola para fora, sede lateral no campo ofensivo para Macaca bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Tentou bater para o gol Igor Inocêncio no meio do caminho, a bola foi desviada. Tony Anderson girou para cima na marcação, deixou curtinho para Bruno Xavier, o autor de 3 gols, o artilheiro da noite. Fez o passe curtinho para Vinícius Paiva. Aliás, pode dar bem o gol para o Vinícius Paiva, o 4º gol, porque ele
fez a jogada e só rolou pro Bruno Xavier, que complementou e meteu lá dentro. Domina o Galo, ditou para ser jogando com o Gui Mariano. Soltou o jogo curtinho para Claudinho. Claudinho dá uma cabeceada de novo para Gui Mariano. Por dentro para Miqueias. Miqueias abre o jogo para a direita para Marcinho. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados Hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Alô, família Sato. Sato pai, Sato filho. Sato tá por aqui. A sua fica também pela cabine da Rádio Bandeirantes Grande Sato. Desktop é a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36 minutos e segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo Série B, 26ª rodada. Uma sexta-feira 13 melancólica para o torcedor da Macaca. Aqui majestoso, Ponte 1, 4 para o Ituano, Edu Pinheiro. Olha, lá em Goiânia, segundo gol do Goiás, Edson, mas agora diminui o Avaí, hein? Segundo tempo, por enquanto, de Goiás 2, Avaí 1. B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes, Campinas, com o Timácio e Carlos Batista. 2 alterações no Ituano, entre estas alterações, o cara que fez hat-trick no jogo, Vladimir. O Bruno Xavier saiu para a entrada do 22, Leozinho. Leozinho 22 no lugar do Bruno Xavier. Você anotou a primeira ou não conseguiu? A primeira o Paiva, com a 7 e entrou 16. Então saiu o Vinícius Paiva para a entrada do 16, que é o João Carlos. João Carlos 16 no lugar do Vinícius Paiva. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Lateral que a ponte cobra, vira direita com o Igor Inocêncio, sobe, afasta de cabeça Cauã Richard. Coloca a bola para fora, cedendo o lateral, é para Macaca bater e já. Assim que a bola parar de rolar aqui na Bandeirantes. E promete ser quente, hein? Vem aí o apito final e o comando, mais uma vez, vai ser dele. O Edu Pinheiro vai dar o recado aqui na Bandeirante. Começa hoje e termina só amanhã com aquela categoria de sempre. O apito final, um oferecimento de Paraflu. Seara, encontre produtos Seara no Ica Atacado de Rocha Autopeças. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Olha a ponte com o Matheus Regis, tentou na entrada da grande área, foi facilmente desarmado. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Instalar materiais elétricos. KTO. Na KTO, cada jogo é único. E Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Já o apito final na Bandeirantes. Deu para ouvir daqui o grito do jogador do Ituano na chegada forte do Emerson Santos. Cartão para ele, né, Vlad? Amarelo. Primeiro amarelo do jogo vai para o Emerson Santos. Tá mudando o Ituano. Entrou o Persson com a 20. Não deu para ver de novo quem saiu, viu, Boris? O quarto não saiu ainda. Ainda não? Não. Mas tá saindo do 6 para a entrada do 13. Isso, saiu o Cauã para a entrada do 13, Léo Duarte. Léo Duarte 13 no lugar do Cauã. Vamos ver quem saiu para a entrada do Persson. É o José Aldo, 10. Aldo. Então sai 10 é Aldo, entra o Persson com a 20. Muito bem, as alterações do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Vladimir Catarino informando. Semana do cliente na loja do Mecânico, máquina de solda Forte G, R$ 239,90. Oferta até 14 de setembro, portanto amanhã. Em Campinas, ligue no 1933 70 25 50. Jogo nesse momento, né, CH, é apenas protocolar, né? A Ponte não esboça nenhuma reação, também é compreensível nesse momento. O Ituano só fica ali rodando a bola, se tiver uma oportunidade chega, mas não tem mais aquele ímpeto ofensivo no jogo. Tá 4-1 pro Galo de Ituano. Nem precisa, né? Já ganhou a partida e jogando bem, um futebol pra frente, organizado. O Ituano não tem nem comparação com o time da Ponte. Aliás, não dá nem pra chamar de time, né? Isso é um amontoado de jogadores, um time mal treinado, com um treinador escolhendo de maneira equivocada e perdendo o grupo, né? Nitidamente, ele faz algumas substituições que realmente não acrescentam absolutamente nada.
É um desastre, é o terceiro desastre consecutivo da Ponte dentro de casa. E não ganhou no segundo turno, né? Vai chegando ao 7º jogo sem vencer e em contrapartida o Ituano está chegando à 5ª vitória nesse segundo turno e 2 derrotas, subindo na classificação, nesse momento fora da zona do rebaixamento do Galo de Itu. Começou a Volks Vale Mais, que é a maior operação de vendas do Brasil e é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima, aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos, quase 41 segundo tempo. Aqui majestoso, Série B do Campeonato Brasileiro, 1 para Ponte, 4 para o Ituano, Edu. Ponte 14ª com 29, o Ituano agora 15º com 28. Depois tem o Paysandu 27 e o primeiro da zona é o CRB com 26, mas essa rapaziada ainda vai jogar. Segue Goiás 2, Avaí 1 e encerrado Novo Horizontino 2, Botafogo 0, Novo Horizontino líder, 47 pontos. Rádio Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, é o Timácio e Carlos Batista em campo para levar a emoção do futebol para você em nome de Pisocol. Argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. A Ponte vai até Maceió na próxima quinta-feira, 7h30 da noite, contra um time que também está brigando para escapar do rebaixamento. Jogo difícil, mas um compromisso complicado para Macaca. Aliás, esses jogos complicados, a Série B é um campeonato complicadíssimo. Veja só que o Ituano, time de pior campanha, uma das piores campanhas do primeiro turno, pior defesa da competição, de repente começou a reagir ao mesmo treinador, viu? Pouquíssimos os jogadores que chegaram, praticamente nenhum, né? De considerar reforços, enfim, pouquíssimos. Agora pintou uma situação aqui no banco, porque o 22, o Leozinho, banco da Ponte, olhou para um lado e tocou para o outro lado. Sabe aquela para tirar uma onda, Vlad? Daí foi bem na frente do banco de reservas da Ponte, teve um integrante do ponto, acho que foi o Lauro, preparador de goleiros, que não gostou não. Foi lá e tirou satisfações com o Leozinho, o Alberto Valentim foi lá, pediu calma, desculpas. Parece que em princípio a situação foi resolvida. O Leozinho olhou para um lado, tocou para o outro lado, enjoado, hein, Vlad? É marrento o Leozinho, que veio do futsal, jogava futsal até pouco tempo, agora está na transição para o campo. Instalar Materiais Elétricos, sua solução em iluminação. Grande variedade de produtos, os melhores preços. Siga no Instagram, @InstalarCampinas. 42 para 43, segundo tempo. Matheus Regis isolado. Recebe lá pela ponta direita, encara a marcação do Léo Duarte. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, voltou para Igor Inocêncio, para Elvis. Elvis ajeita, coloca na área. Cauã desvia de cabeça, a bola não chega no Gabriel Novaes. Entra e corta Leozinho de qualquer maneira. Levantou a bola para o Tony Anderson, que prossegue em campo. Vai prosseguir até o final, porque o Ituano já fez as mexidas. Emerson Santos é quem domina na cabeça do grande círculo. A abertura, ele força o jogo para o Igor Inocêncio. Vai tentar chegar, ele chega e ganha escanteio. Valeu pelo menos a raça de chegar da bola, ganhou escanteio. A Ponte tem escanteio para bater, Vladimir. E o Elvis vai, né, na última tentativa, nas últimas fichas para cobrança desse escanteio. E será que os jogadores vão falar depois do jogo? Eu acho pouco. Eu aposto que não. Quando ganha, beleza, mas quando perde, vai todo mundo rapidinho pro vestiário. Elvis vem pra cobrança, esse pelo menos tem personalidade. Vem pra cobrança, com o pé direito. Atenção, levantou pra boca do gol de cabeça, o toque do Joilson. Na sequência, o Matheus Regis desviou pra fora. Quase na segunda trave, Matheus Regis consegue complementar para o gol. A bola bateu na rede, só que pelo lado de fora, é tiro de meta, Vladir. Teve torcedor que gritou gol lá do outro lado, né? Enganado aí pela rede, mas foi para fora, é tiro de meta. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Vai terminar o jogo no Majestoso, estamos com 44 para 45. E agora o quarto árbitro está esperto ali, para ver se o árbitro vai acrescer alguma coisa. Pode até terminar com 45, que todo mundo vai gostar, viu, Vitor? João Vitor Gobi. Inclusive os torcedores que permanecem até o final do jogo. Tentativa de lançamento, o Leozinho tentou, chegou primeiro, o Gabriel Risso protege, a bola sai aqui na esquerda, lateral que a Ponte já cobra. 4-1 pro Ituano. Saiu na frente com o Bruno Xavier. Iago Dias empatou. Primeiro tempo terminou 1-1. E no segundo tempo, Tony Anderson a 11, Bruno Xavier aos 25.
e o Bruno Xavier aos 29. 3 gols do Bruno Xavier. Atacante que foi revelado pelo Corinthians. Aqui Leozinho de primeira para Tony Anderson. Vem o Ituano para Persson. Persson dominou, cortou, limpou, fintou, rolou. Aí adiantou demais e acabou perdendo a bola o João Carlos. Vai atrás e tenta recuperar. Chega na castra, na marcação. Everton Brito não consegue. Bola recuada para Claudinho, que vai recomeçar com o goleiro Saulo. 3. Vamos até 48 minutos. O Saulo que entrou no lugar do Jefferson Paulino, que saiu machucado. Mas pouco trabalhou no jogo, né? Praticamente nem pegou com as mãos a bola. Acabou de pegar com o pé direito para fazer o lançamento para o Marcinho. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima. Aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. Ô Vlad, público e renda. Não sei se você chegou a falar. Mas se não, por gentileza, vai lá, coloca aí pro ar. Público e renda, um público pagante de 2.967, não pagante 342, público total 3.309, para uma renda bruta de 65.610. Tenta o toque de bola, o time do Ituano, bola colocada para fora, lateral pro Ituano bater aqui, vira direito no campo defensivo. Já 46. Já levou os 10 não, né, Boris? Eu acho que levou, né? Essa aposta aí tá ganha. Tá ganha. Na hora de fazer a troca do Fluidre, radiador e Fluidre freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Cauã tenta para o time da Ponte, vai dividir, a bola volta para Gabriel Novaes, aqui para a esquerda. Novaes para Elvis, no meio da rua, ele bate longe do gol. Aí é desespero, né? Não tem muito o que fazer não, o Elvis viu, meteu pro gol, a bola saiu, foi embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. Semana do cliente na loja do mecânico. Jogo de ferramentas SATA. 150 peças. 150 peças, é isso. Em até 10 vezes de R$ 129,90. Oferta até amanhã na loja do mecânico. Em Campinas, ligue 19 3370 2550. Já o apito final. Daqui a praticamente 1 minuto e 20 segundos. É que a gente vai ter a zona mista, mas dificilmente alguém vai querer falar. Depois desta derrota dolorida, vexatória, preocupante da Ponte na Série B. A Ponte mal, não consegue vencer, vai acumulando o 7º jogo sem vencer na competição. E os times lá de baixo começam a se aproximar, o que é muito perigoso. O Ituano, por exemplo, nesse momento fora da zona do rebaixamento, e vários jogos ainda serão realizados, chega a 28, a Ponte só tem 29. A Ponte estacionou nos 29 pontos. Aqui domina o time do Ituano com o Marcinho. Marcinho recolhe, domina, ele volta a bola para Tony Anderson, para Marcinho de novo. Os jogadores da Ponte, alguns nem correm mais. Gabriel Novaes nem corre. A bola passa na frente dele e deixa passar. Bola na ponta para Léo Duarte. Recolhe, domina para o time do Ituano. Vai terminar no jogo no Majestoso. 4-1 para o Ituano. 3 gols do Bruno Xavier. Corta aqui atrás, Igor Inocêncio coloca a bola para fora. É lateral na esquerda no campo defensivo para o time do Ituano cobrar. O outro já vai em direção à bola, vai pedir a bola. Ele vai terminar no jogo no momento em que vai apertar o árbitro. Está pedindo a bola o João Vitor Gobi. Vai terminar o jogo no Majestoso. Pega a bola, o árbitro apitará. O árbitro apita o árbitro. Termina o jogo no Majestoso. Evidentemente o torcedor com total razão vaia. Grita vergonha, vergonha, vergonha. A Ponte é derrotada em casa. Uma derrota, repito, dolorida, vexatória. Exatamente na semana em que o estádio Moisés Lucarelli completou 76 anos de fundação. Um dia realmente triste na história da Macaca. Perder o jogo desta forma diante de um time que vem em evolução, mas estava na zona do rebaixamento. E a Ponte chega ao 7º jogo sem vencer do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogadores do Ituano comemoram, os jogadores da Ponte decepcionados, cabisbaixos. Afinal de contas, foi uma derrota dolorida, atuando no seu estádio nesta noite de sexta-feira. Vladimir Catarino vai tentar uma missão, eu diria que é praticamente impossível, Vlad. Vai lá. O pessoal tá saindo aqui, deixa eu me encaixar aqui também. Igor Inocêncio não para, sequer olha pra gente. Castro também está saindo, o próprio Iago Dias, acho que só o Elvis vai parar porque é o capitão do time, né? Porque os jogadores todos estão deixando, o Iago Dias também, todo mundo cabisbaixo. O técnico Nelson Batista passando aqui também extremamente cabisbaixo. Gabriel Novaes também, Gabriel está passando por aqui. Vamos ouvir o que diz o Gabriel Novaes. Acho que agora é refletir, momento de tristeza. Acho que o torcedor espera a vitória, igual nós. Eu acho que agora é sentir a derrota mesmo, que é uma derrota vergonhosa. Agora é trabalhar e tentar buscar o resultado fora de casa contra o CRB.
Esse é o Gabriel Novaes, né? Falando sobre o sentimento do torcedor ponte pretano após esse resultado tão ruim. Nilson Júnior também, zagueiro também não quis falar. Acho que o Elvis está falando com a TV, né, Boris? Acho que é o Elvis quem está lá falando com a TV. Isso. Talvez ele pare aqui para conversar com a gente, mas no mais, a exceção aí do Gabriel Novaes, todo mundo desceu bastante cabisbaixo, Boris. Vamos sentar, né? Acompanhar. O Elvis está sendo entrevistado pela TV. Jogadores do Ituano comemoram o resultado aqui no meio-campo, agora se dirigem até a torcida do Galo de Itu, que está presente no estádio Moisés Lucarelli. O Ituano chega à 5ª vitória nesse segundo turno, são 5 vitórias e 2 derrotas, 28 pontos. Em contrapartida, a Ponte estaciona nos 29 pontos, é a 11ª derrota da Macaca neste Campeonato Brasileiro da Série B. Terceira seguida dentro de casa, né? Depois de antes 6 havia seguidas. perdido para o Operário e para a Chape. Agora a terceira derrota seguida no Majestoso, que era sempre um ponto de qualidade, né? O técnico Nelson Batista teve no seu começo de caminhada 100% de aproveitamento jogando em casa, mas acabou perdendo bastante o rendimento. Já são 3 derrotas consecutivas. O Dodô passou por aqui, também não quis falar. E o torcedor está concentrado aqui no Alambrado, criticando bastante a diretoria, também jogadores e comissão técnica, Boris. Olha, o apito final já no comando do Edu Pinheiro promete ser quente, os quadros do programa, a entrevista coletiva do Nelsinho Batista também. Vamos ouvir as explicações do treinador em relação a esta derrota 4-1 para o Galo de Itu. Estamos esperando o Elvis, ainda está sendo entrevistado pela TV. Não sei se ele vai falar, acho que vai falar, não é possível, né? Tá falando com a TV, mas pode ser que ele opte por não falar e a gente vai respeitar. Tá indo aí em direção ainda cabisbaixo o Elvis, mas o Elvis tem muita personalidade, completou aí 34 anos no último dia 9, vai tentar explicar para o torcedor quer saber do jogador, um dos líderes do time, o principal líder talvez nesse momento do elenco, quais são as explicações do Elvis, e ao fundo a gente ouve, né, com o microfone ambiente captando o som, do time do Ituano, comemorando com seus torcedores. O Elvis está a caminho aí, Vladir. Isso, tá chegando por aqui o Elvis, né? Nesse momento vai passar aqui pela placa de publicidade. Os jogadores, os torcedores estão evitando se manifestar de maneira contrária com relação ao Elvis, né? Ao contrário dos demais jogadores que passaram por aqui. Vamos ouvir as palavras, portanto, do Elvis, meia, capitão da equipe da Ponte Preta, falando sobre essa derrota e o momento do time no campeonato. Uma coisa de cada vez primeiro. Faz uma pergunta que fez 8 perguntas de uma vez, não entendi nenhuma. Então vamos lá. Uma de cada vez. Derrota de 4-1 em casa. O que dizer para o torcedor ponte-pretano que está muito preocupado com a situação do time? Primeiramente, pedir desculpa. Como eu falei na entrevista para a TV, pedir desculpa. O principal culpado disso aí é nós jogadores. O que a gente fez aqui hoje foi uma vergonha. Eu, como capitão da equipe, me incluo nisso. Um dos principais culpados como capitão, não podia ter deixado isso acontecer. Agora aconteceu. Como eu falei, pedir desculpa ao torcedor que veio, ao torcedor da nação ponte-pretana. Claro que a desculpa não vai voltar ao jogo de hoje, mas que sirva de exemplo e sirva de lição. Porque para a gente vestir a camisa da Ponte Preta, a gente tem que ter hombridade, tem que ter honra. E o que nós jogadores fizemos aqui hoje, eu como capitão, me incluo nisso, não foi digno da camisa da Ponte Preta. E a gente já fez grandes jogos aqui. Então a gente tem que voltar a fazer o que a gente fazia, trabalhar mais, porque o que a gente está trabalhando só não adianta. E agora não adianta treinador, diretoria, não. Culpados somos nós jogadores. E nós vamos trabalhar para sair dessa situação. Você disse que já fez grandes jogos esse mesmo time. E o que está acontecendo na sua visão que o time caiu demais de produção? Não, como eu falei, a gente está tendo... vocês me conhecem aqui desde quando eu estou, não sou de dar desculpa. A gente está tendo alguns desfalques, mas isso não pode acarretar no jogo que a gente fez hoje. Uma desatenção total no segundo tempo que a gente teve e tomar 3 gols ali. Então a gente tem que trabalhar mais. Falar pouco agora e trabalhar mais, e hoje pedir desculpa ao torcedor novamente. O jogo não volta, mas pedir desculpa e falar que a gente tem honra e vergonha na cara, né? Elvis, tem algum fator extra-campo atrapalhando os jogadores ou tá tudo certo? Não tem fator extra-campo. Aqui na Ponte Preta, sempre quando o resultado não vem, começa com essas conversas, né? Mas não tem extra-campo. Como eu falei aqui na primeira pergunta, o culpado somos nós jogadores. E como capitão da equipe, eu sou um principal, se não o principal, um dos principais culpados que não podia ter deixado isso acontecer. Como eu falei, pedir desculpa e agora ter hombridade e ter honra na cara. Honra para nós vestir a camisa da Ponte Preta e terminar o campeonato de forma digna, porque assim, eu acredito muito nesse grupo ainda. Não é, claro, a gente está a 7 jogos sem vitória, então assim, agora é trabalhar pra caramba e tentar ganhar o jogo do CRB lá.
Obrigado, Elvis. Passando por aqui, Boles. Fechado, valeu. Muito obrigado ao Vladimir Catarino, valeu. Já os comentaristas vão analisar tudo isso e também essa entrevista do Elvis, capitão da Ponte, após a derrota da Macaca 4-1 pro Ituano. Olha, não terminou não, termina a jornada esportiva, mas eu vou passar o comando pro Edu Pinheiro, ele vai comandar o apito final com muitas atrações para você. Então fique ligado aqui na Bandeirantes Campinas. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Público 3.309, 3.309, renda 65.000, Ponte 1, Ituano 4, isso mesmo, Ponte 1, Ituano 4. Já começo com o CH, e novo? só para adiantar que... De novo? De novo? Não. Porque no intervalo você começou com ele. Tem que inverter. Isso mesmo. Desculpa, Tigrão, você que vai começar. O velho do Rio tem umas falhadas, né? Eu tô aqui pra te ajudar. Exatamente. Daí pra dizer também, não sei se vocês concordam, só pra adiantar, tá? O quadro craque do jogo não vamos ter, tá? Vocês concordam? Tudo bem, né? Eu concordo. Em respeito ao... Nós temos um quadro aqui, o craque do jogo. Boa. Mas mediante o desastre que aconteceu, eu tenho que dar uma faturada antes da meia-noite, eu tenho um faturamento aqui até empurrar. Então, 3 minutos e meio para o Tigrão, 3,5 para o CH, tá? Dizendo que o Bruno Xavier fez a 4 minutos de jogo, 1-0 Ituano. A Ponte empatou a 16, primeiro tempo, Iago Dias. Pedrão fez uma grande defesa aos 36. No segundo tempo, a 11 minutos,
O Tony Anderson, 2-1 Ituano. A 25, Bruno Xavier, 3-1. E a 29, Bruno Xavier, 4-1. Bruno Xavier fez 3 gols. Oi, Tigrão, então começo com você. Ponte 1, Ituano 4. Foi uma vergonha, foi um desrespeito com a camisa da Ponte. Um time sem brio, um time completamente batido. O primeiro tempo ainda correu um pouco mais, eu cheguei a dizer que estava completamente desorganizado, mas que pelo menos o time jogou com raça, enquanto o Ituano chegava à frente com leveza, a Ponte chegava a trancos e barrancos. 1-1, a Ponte já escapou de tomar o segundo gol no primeiro tempo, né? Uma jogada cara a cara e o Pedrão fez um verdadeiro milagre. Quem chegou com a bola foi o Vinícius Paiva e a Ponte poderia já ter saído para o intervalo derrotada parcialmente. Veio o segundo tempo, o time deixou cair o disjuntor, Tony Anderson a 13, Bruno Xavier a 25 e Bruno Xavier, que já tinha feito o primeiro, a 29, 25 e 29. 4-1 para o Ituano. Para mim, algumas coisas têm que mudar. Acho que o Nelsinho, eu não estou aqui, tenho um profundo respeito pelo Nelsinho, e eu acho que a torcida da Ponte deve continuar tendo, mas eu não estou aqui para avaliar, e a função minha é fazer avaliação, para avaliar carreira de ninguém, história de ninguém. A gente tem que avaliar o momento, o desempenho momentâneo, e no momento o Nelsinho perdeu a mão. O time perdeu o elan, ele se mantém fiel a uma convicção radical, que quando é exagerada, ela vira um negócio chamado teimosia. A gente vem batendo nessa tecla maldita aqui, de que sem o Gé não adianta jogar com 3 atacantes e com apenas 3 no meio campo, porque a bola vai voltar a todo momento, vai tomar contra-ataque a todo momento, o adversário vai ganhar o meio campo. Não, ele vai com os 3 atacantes, morrendo abraçado com os seus conceitos que estão absolutamente perdidos, estão absolutamente envolvidos pelo desastre que o time se encontra, pelo desastre que tomou conta do time. Não dá. Não existe clima para mim, para a continuidade do trabalho, com todo respeito ao Nelsinho. São 7 jogos, 4 derrotas e 3 empates. Empatou com o Curitiba, empatou com o Santos, empatou com o Goiás. Perdeu para a Chapecoense, perdeu para o Operário de Ponta Grossa, perdeu para o Ituano e perdeu para o Amazonas. Não tem jeito, o time parou de jogar. Perdeu o elan. E a Ponte está a passos largos caminhando para a Série C do Campeonato Brasileiro. É o pior futebol apresentado no momento dos 20 que disputam a competição. Então, alguma coisa, um pouco mais de impacto tem que ser feita, com todo o respeito ao Nelsinho. Eu não sinto, nesse momento, ele em condições de reabilitar esse time. E também gostaria de ouvir a posição de quem manda. E na Ponte é regime presidencialista. Que venha falar o presidente com a torcida do clube, para dizer o que é que está acontecendo e o que é que ele está preparando para não sofrer o segundo rebaixamento dentro da sua gestão. A Ponte foi um arremedo, foi um desrespeito com o seu torcedor e foi uma página realmente lamentável da história do clube, aquilo que vimos hoje à noite no estádio Moisés Lucarelli. Muito bem, Tigrão. Público 3.309, 65 mil de renda. O Bruno Xavier marcou 3 gols, Ponte 1. Quem marcou para Ponte foi Iago Dias. Primeiro tempo foi 1-1. Vamos lá, CH. Ponte 1, Ituano 4. O resultado é absolutamente correto. De um time organizado, um time que jogou futebol. Eu estou falando do Ituano. Acreditem. O Ituano, na situação que estava, veio a Campinas com um futebol bem organizado, com valores individuais tranquilos, jogadores confiantes, muito diferente da Ponte. A Ponte do Nelsinho Batista é um time de uma nota só. Quando o Gé não está, não tem ninguém para preparar o jogo para o restante, porque o time vive de ligação direta, essa é a grande verdade. A Ponte é um time sem confiança, é um time amedrontado, é um time com problemas gravíssimos de ordem técnica de montagem, é um time de uma nota só, não é? Um time previsível. E isso a gente tem detectado, quem acompanha o trabalho de todos os nossos companheiros aqui,
a gente tem alertado já faz algum tempo, desde a partida contra o Amazonas, já faz tempo, já faz algumas rodadas aí que o time parou de jogar, essa é a grande verdade, e eu trouxe esse destaque, eu quero, talvez eu vou pedir a partir de amanhã esse pedaço de entrevista coletiva do Gilmar Dalpozo, antes da partida contra a Chape. Ele já tinha enfrentado a Ponte do Nelsinho. E ele, nas entrelinhas, deixou muito claro, para mim, pelo menos, e vivi a minha vida toda fazendo entrevista, ele disse, eu sei como a Ponte joga, e olha que a Chape tem um time muito, mas muito limitado. Tão limitado como o time da Ponte. E a Ponte joga, sugeriu, de uma maneira apenas. E ele conseguiu travar a Ponte e ganhar o jogo dentro do Majestoso. Já estava evidente para mim. Agora, algumas escalações, algumas escolhas, algumas propostas do técnico, o grupo não está correspondendo. Se vai trocar, não sei, não é problema meu. Mas que o Nelsinho, nesse momento, é o grande responsável por esse futebol pobre, apesar do time com problemas de montagem, apesar do time ter deficiências em quase todas as posições, mas o treinador não consegue, não está conseguindo fazer esse grupo reagir. Repito, não é tarefa minha nem sugerir, né? É assim que eu penso, se tem que trocar, se não tem que trocar, esse é problema do presidente. Agora, o que está sendo feito hoje, no comando do Nelsinho Batista, é o pior trabalho em termos de comando técnico de toda a Série B. Vitória absolutamente justa e goleada de um time que jogou futebol. A Ponte deu trombada. Edu. Olha, a Ponte 14ª, 29 pontos. Ituano 15º agora com 28, um a menos. 16º, Paysandu 27. Paysandu joga bem com o Guarani. Se ganha do Guarani, vai a 30, ultrapassa a Ponte. CRB é o primeiro na zona com 26. O CRB, se ganhar, é que o CRB joga com o Sport em Recife, domingo, né? 18h30, Arena Pernambuco. Se por acaso o CRB ganhar, vai a 29, empata com a Ponte em pontos, empata em número de vitórias, mas no saldo de gols, o CRB vai ultrapassar a Ponte. Então, né, situação difícil, 2 podem ultrapassar e a Ponte se aproximando aí do Z4. Vamos dar uma faturada? Lembrando, eu volto já no Em Dia com a ficha técnica explicando as alterações aí. Vamos aguardar aí a coletiva do Nelsinho Batista, hein? A Ponte, terceira derrota seguida no Majestoso. 1-0 pro Operário, 2-0 Chapecoense, 4-1 pro Ituano hoje. E não vence há 7 jogos. A última vitória, 1-0 no Avaí, no dia 4 de agosto, não vence há um mês e meio. Então, 7 jogos que não vence. Agora, 23h43, isso mesmo, hein? 3.309 de público, Ponte 1, Ituano 4. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Aqui na Bandeirantes, você acompanha o noticiário das eleições em São Paulo e nas principais cidades do Brasil.
O que dizem os candidatos, a estratégia das campanhas, as pesquisas e a análise das tendências do eleitorado. E os debates para você comparar as propostas. Eleições 2024. Você mais informado na Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete e, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço, jornalismo e esportes. 87 anos no ar. Chegou ao fim o martírio de seringueiros que viram seu mais representativo e importante líder, Chico Mendes, ser assassinado por uma covarde tocaia. Depois de 4 dias de julgamento, em dezembro de 1990, foi anunciado o veredito contra o fazendeiro Darli Alves da Silva e seu filho, Darcy Alves Pereira, acusados do assassinato de Chico Mendes. O pai da família, Darli Alves da Silva, foi condenado a 19 anos de reclusão. E o filho Darcy Alves Pereira a 19 anos e 6 meses. Esse julgamento realizado na pequena Chapuri, coração da cidade da selva amazônica, serviu para projetar mais uma vez a imagem. Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Durante todo o ano, realizamos fóruns dos mais variados temas, onde especialistas trocam ideias, trazem estudos, pesquisas, lançam desafios, esclarecem e ponderam novas conclusões. São discussões sobre sustentabilidade, vida urbana, mundo rural, saúde, mobilidade e transporte e muitos outros assuntos. Novos formatos ampliando o seu conhecimento aqui na Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, já Curitiba do Elci, hein? Olha, a ficha técnica majestosa pode começou com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Edson, Joilson e Gabriel Risso, Hudson, Castro e Elvis, Iago Dias, Dodô e o Gabriel Novaes. No intervalo estava 1-1, saiu Hudson, entrou Eberson Santos. Aí a Ponte tomou 2-1 e o Nelson fez 3 alterações. Saiu Edson, zagueiro, entrou Nilson Júnior, saiu Iago Dias, entrou Cauã, menino da base, 17 anos, segundo jogo dele, e saiu Dodô, entrou Everton Brito. Depois a Ponte tomou 3-1 e aí saiu Castro para a entrada do Matheus Regis aos 26 do segundo tempo. Depois a Ponte não tentou mais mexer e tomou aí 4-1 a equipe do técnico Nelson Batista. Ituano com Jefferson Paulino, depois Saulo, Marcinho, Guilherme Mariano, Claudinho e Cauã Richard, depois Léo Duarte, Rodrigo, Miqueias e José Aldo, depois Eduardo Persson, Bruno Xavier, depois Nelsinho, Tony Anderson e o Vinícius Paiva, depois João Carlos. Ituano só mexeu depois que fez 4-1, claro, o goleiro Jefferson Paulino saiu bem antes por contusão. O Alberto Valentim é o treineiro do Ituano, apitou João Vitor Gobi de São Paulo, teve um cartão amarelo para Emerson Santos da Ponte. Vamos aos gols aqui. Logo a 4 do primeiro tempo, gol de entrada, Bruno Xavier, 1-0 Ituano. O Iago Dias empatou aos 16 minutos. Segundo tempo, Tony Anderson a 11 minutos, 2-1. Bruno Xavier aos 25, 3-1. E de novo, Bruno Xavier, o seu terceiro gol, aos 29, fazendo 1,4 Ituano. Público 3.309 e a renda 65.610. E aqui no apito final, a ficha técnica Ponte 1, Ituano 4. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo.
À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Lugar de notícia, de reportagem, de informação, lugar de debate e opinião, de análise, lugar da boa conversa, de companhia. Esse lugar, você sabe, é aqui, na sua Rádio Bandeirantes, que você ouve no dial, no aplicativo Bandplay e pelo YouTube, onde você estiver, fazendo o que for, a qualquer hora, ouvindo a Bandeirantes. Aqui é o seu lugar. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço. Jornalismo e esportes. 87 anos no ar. Chegou ao fim o matilho de seringueiros que viram seu mais representativo e importante líder, Chico Mendes, ser assassinado por uma covarde tocaia. Depois de 4 dias de julgamento, em dezembro de 1990, foi anunciado o veredito contra o fazendeiro Darli Alves da Silva e seu filho, Darcy Alves Pereira, acusados do assassinato de Chico Mendes. O pai da família, Darli Alves da Silva, foi condenado a 19 anos de reclusão. E o filho, Darcy Alves Pereira, a 19 anos e 6 meses. Esse julgamento realizado na pequena Chapuri, coração da cidade da selva amazônica, serviu para projetar mais uma vez a imagem. Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Começar o dia embasado e preparado para tudo que vier. É o seu Pulo do Gato, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5:30 da manhã. Informativo com muita prestação de serviço e o Boca no trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O Pulo do Gato, apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. As entrevistas que vão ao ar aqui na rádio, a gente separa para você ouvir quando quiser. Um menu para atender todo mundo. Tem política, esporte, saúde, comportamento, economia, música, artes e entretenimento em geral. Não deu para escutar aquela entrevista que foi ao ar? Perdeu não, tá lá pendurada, no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. Muito bem, chega de política, vamos para a coletiva Ponte 1, Ituano 4, majestoso urgente, vai falar Nelsinho Batista. Né? Eu acho que a gente está fazendo o melhor, né? Os jogadores têm também colaborado muito e infelizmente os resultados não vêm acontecendo. Nós estamos cometendo algumas desatenções e isso aí tem nos prejudicado bastante. E hoje, principalmente, né, um time que vem em evolução, que é o Ituano, vem conseguindo resultados muito importantes. E nós vindo de resultados difíceis, né? E quando a gente pensa que dentro do campo vai acontecer, a gente acaba cometendo alguns erros, né? E não existe outra solução, né? Eu acho que a gente tem que continuar o trabalho, né? Passar tranquilidade para os jogadores, né? E fazer o melhor para sempre pensar no próximo jogo.
Boa noite, Nelsinho. Fernando César, Rádio Central. O senhor já respondeu essa pergunta em algumas entrevistas atrás, mas eu queria saber se mudou a sua opinião, que a torcida da Ponte tem pedido muito a presença do Luiz Aquim na zaga, principalmente com as alterações que foram feitas para o jogo de hoje. Ele tem jogado muito bem lá na Bolívia. Queria saber primeiro se ele está no elenco da Ponte Preta, já retornou da data FIFA, e se você ainda pretende utilizá-lo. Eu nunca disse para vocês que eu não pretendia utilizá-lo, mas eu nunca disse isso aqui. Eu acho que quando me perguntaram, eu disse que, na minha opinião, existia jogadores melhores que ele, em melhores condições. Eu nunca disse que não utilizaria o Aquim. Mas ele está no elenco. Ele está no elenco, está no elenco. Professor, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. São 7 jogos sem vencer, esse é o pior momento seu nessa sua volta à Ponte Preta. O senhor falou agora de trabalho, em continuar o trabalho. O senhor hoje visualiza ter clima para se manter ainda sob o comando da Ponte Preta? O senhor pretende realmente não ver problema algum do time? O senhor vê que esse time, o senhor tem a possibilidade de tirar mais alguma coisa desse time que nas últimas rodadas não conseguiu entregar? O senhor vê esse ambiente tranquilo para que o senhor permaneça tranquilo até ao final da Série B? Obrigado. Olha, eu não sei qual o sentido dessa tua pergunta, porque eu estou aqui respondendo com tranquilidade, respeitando o torcedor tem todo o direito o time não está bem, todo torcedor ele vai reclamar, ele vai xingar, e nós não podemos pensar que está tudo errado aqui, não está tudo errado. Pode ter um clima no jogo, os 90 minutos, o torcedor xinga, o torcedor aplaude, o torcedor tem todo o direito de ter as atitudes que ele achar necessária. Agora, isso não quer dizer que nós não temos clima aqui. Pelo contrário, nós temos um clima muito bom de trabalho, as coisas não estão acontecendo? Não estão, mas o trabalho tem que continuar. A minha pergunta era só porque o senhor conhece a Ponte Preta tão bem, ou até Sim. mais que todos que estão aqui. Sim. Então sabe muito bem que a pressão aqui em Campinas e na Ponte Preta é diferente dos demais clubes. E o senhor já passou por isso até. Eu já passei em clubes no Brasil inteiro, fora do Brasil, e eu sempre continuei meu trabalho. Entendeu? Eu não me preocupo com isso. Eu dou o direito do torcedor xingar, do torcedor cobrar, que é todo o direito dele. Lógico, ele é um torcedor do clube, ele paga para entrar no estádio, então ele tem todo o direito. Eu não me preocupo com isso. Obrigado. Boa noite, Nelsinho. Pedro Lino, do Portal Futebol Interior. O que credenciou a sua escolha no Edson, já que ele vinha de quase 3 meses sem jogar de titular? O último jogo dele foi no derby, e no derby também falhou, e nesse jogo com falha. Que credenciou a sua escolha do Edson? Bom, em primeiro lugar, os zagueiros que nós tínhamos à disposição, que era o Edson, o Joilson e o Nilson, Então, o que tinha jogado mais era o Joilson, e os que ainda não tinham assim jogado era o Nilson e o próprio Edson. E dentro dos treinamentos que a gente observa o dia a dia nosso, o Edson vinha treinando muito bem, Eu acho que teve algumas desatenções, e isso aí, essas opções que eu tinha, E confiava tanto no Edson como também no Nilson. E é uma definição da nossa escalação. Boa noite, Nelsinho. Rodolfo Santos, Web Rádio Morada do Som. Nelsinho, quero te perguntar o seguinte: o que você atribui o ataque da Ponte Preta não fazer os gols que eles vinham fazendo, o rendimento ofensivo do ataque da Ponte? O que você atribui? Bom, eu vejo que o Gé é um atacante importante para nós. É um artilheiro, é um cara que tem uma presença de área boa, tem velocidade, e a sua ausência nos atrapalha bastante, porque a gente não tem assim um atacante com uma característica de área. Então isso aí atrapalha bastante. Boa noite, Nelsinho. Celso Fittipaldi, da Web Rádio Grigo. Eu sempre
que a gente comenta, o campeonato não é um campeonato fácil. E agora não adianta a gente falar, mas a Ponte não foi no mercado e a Ponte sente muita falta de um meia, quando o Elvis não está, e de um centroavante de área. Pergunto ao professor, Vinícius teria condições de fazer um trabalho com o menino para ele ter a altura e substituir o Gé, sendo que, na minha opinião, é o único que tem umas características igual a do Gé? Olha, é um jogador que está dentro do nosso grupo, tem treinado, e eu analiso muito o resultado do trabalho dele, ou de qualquer outro atleta. E ele é um atleta que tem companheiros na frente dele. Entendeu? Então, não é questão de ter nada contra ninguém. Apenas eu analiso tecnicamente. E um jogador que já teve oportunidade, né? E está dentro do dia a dia nosso, nós temos pessoas atletas que estão melhor que ele. E só um detalhe, né? Você falou que a Ponte não foi no mercado. A Ponte foi no mercado. Só que nós não tivemos jogadores à altura para chegar aqui e resolver. Uma ausência do Elvis, uma ausência do Gé. Então nós não tivemos essa condição. Né? Todos os atletas que foram oferecidos para nós não tinham uma condição para vir aqui e resolver o problema nosso. Boa noite, Nelsinho. Pedro Piscinato, TV Bandeirantes. Queria que você avaliasse a parte emocional do time, já que foram 2 derrotas para equipes que estavam na zona de rebaixamento e o pouco tempo para preparar a equipe para a próxima partida diante do CRB. Como você vai trabalhar o emocional da equipe? Não, eu acho que é o que nós dissemos agora. Né? Hoje é um dia que da gente reconhecer, cada um fazer a sua autocrítica, e no domingo a gente começa a trabalhar já pensando no jogo contra o CRB. Então, nós vamos fazer com que essa equipe ela continue com um astral, né? Lógico que uma derrota como essa, ela preocupa, mas em termos de reação, eu acho que os atletas vão reagir. Nelsinho, gostaria, aproveitando, já falando desse próximo adversário, porque se esse confronto de hoje era um confronto direto, o próximo também é um confronto direto. Sim. O CRB é o primeiro ali no Z4. O que esperar desse adversário jogando lá? Bom, é sempre difícil, né? Nos últimos dias aí eu assisti uma partida contra o Sport. É um time dentro de casa bastante guerreiro, né? Mas não existe possibilidade também da gente buscar o resultado. Nós vamos se preparar para isso, né? Eu acho que nós estamos trabalhando, nós estamos insistindo no padrão da equipe, né? E logicamente a gente vai procurar buscar esse resultado em Maceió. Obrigado. Valeu. Eu queria lembrar do Nelsinho, mas a situação é feia, né? A Ponte perdeu para 3 concorrentes direto: Operário, Chapecoense e Ituano. Que coisa, em 14ª, 29 pontos. E agora CRB lá. Não vai ser fácil. Vamos lá, para a defesa. Público 3.309, Ponte 1, Ituano 4. Isso mesmo, Ponte 1, Ituano 4. Agora, 00:03, já estamos no sábado, 14 de setembro. Começou ontem e termina hoje, sábado. Aqui o nosso apito final, hein? Então, já, é colado ou já? Vamos já, colado aí, vamos lá. Defesa do jogo. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, a primeira defesa, estava... É o seguinte, não necessariamente do goleiro, estava 1-1. E aí o Joilson deu uma cabeçada e teve alguém do Ituano que desviou para escanteio. Olha, Jefferson Paulino batido, hein? Se não me engano foi o Tony Anderson, o segundo Tigrão, que tirou e salvou. Repito, 30 do primeiro tempo, estava 1-1. Foi ele, né, Tigrão? Tony Anderson. E o Boris sutilmente narra assim. Vamos Último lá. dia 9. Vem pra cobrança, então, Capricha. Capricha aqui da Capitão Elvis. Ele vem pra cobrança pelo setor direito. Os zagueiros vão pra área. Edson, Castro, Joilson. Levantou pra boca do gol. Edson de cabeça. Foi o Castro quem tocou o Joilson. Último a tocar no meio do caminho. Houve desvio, mais um escanteio. Isso. Joilson subiu sozinho. É outro escanteio pra baixar. Joilson cabeçou, exatamente. É que foi muito sutil, mas olha, salvando, vendo pela TV aqui, salvando aí o rapaz 8 anos, né? Depois teve outro escanteio na sequência, aí uma cabeçada, mas não foi fraca, aí o Jefferson Paulino pegou.
36, segunda proposta, Pedrão, aqui ó, o Vinícius Paiva ganha na corrida do Joilson, entra na área, cara a cara, e Pedrão salva a lavoura, hein? Estava 1-1 em Bolis. Anderson consegue o passe para o Vinícius Paiva, chegou na marcação Joilson, foi fintado e por pouco não fez a falta. Vinícius Paiva carrega a bola, invadiu a área, vem o Ituano, ele bate cruzado, Pedro Rocha! Com o braço esquerdo, salva a macaca na finalização do rápido, do muito rápido, extremamente rápido, Vinícius Paiva, e salva a macaca, Vladimir. O número 7, Vinícius Paiva, corre bastante, muito rápido e foi no gol de entrada. Vamos para o segundo tempo, terceira e última proposta, logo a 2 minutos, uma falta, quem fez a falta foi o Emerson Santos. Tinha acabado de entrar, entrou para o segundo tempo, ele faz a falta, quem que vai bater? É o Marcinho. E o Pedrão colocou, se é que colocou, 2 só na barreira e fez uma defesa esquisita, o Tigrão chamou atenção. Ô Pedrão, não faça isso não. Vamos lá, Bolis. Jogadores na barreira, Pedro Rocha no centro do gol, parte para a cobrança, pé direito, Marcinho, uma bomba, Pedro Rocha espalmou! Uma paulada do Marcinho, o chute veio quente, forte, rasteiro, queimando no gramado, cheia de curvas, e o Pedro Rocha conseguiu com muitas dificuldades colocar a bola pela linha de fundo. O interessante é que as 3 propostas estavam 1-1, e depois, só para o ouvinte entender, para quem não acompanhou, descarregou o Ituano aí com o Tony Anderson, 11 minutos, 2-1, a 25, Bruno Xavier, 3-1, a 29, Bruno Xavier, 4-1, e o Bruno Xavier fez o primeiro gol também, fazendo 3 gols, portanto, essa noite no Majestoso. Oi, Tigrão, qual foi a defesa? Você fica com a qual? Eu fico com essa do Vinícius, né? Vinícius Paiva. Chegou cara a cara, o Pedrão abriu um pouquinho o braço esquerdo, fez uma grande defesa. Para mim, a mais importante, esse lance ainda no primeiro tempo, seria o segundo gol do Ituano, a Ponte escapou. Para mim, essa é a defesa do jogo. Para você, CH? Acompanhe o relator. A defesa do jogo foi essa, 36, primeiro tempo estava 1-1. Anderson consegue o passe para o Vinícius Paiva, chegou na marcação Joilson, foi fintado e por pouco não fez a falta. Vinícius Paiva carrega a bola, invadiu a área, vem o Ituano, ele bate cruzado, Pedro Rocha! Com o braço esquerdo, salva a macaca na finalização. Sim, na sexta que passou, o Novo Horizontino 2, Botafogo 0, Goiás 2, Avaí 1, Ponte 1, Ituano 4. Em 4 minutos voltamos para o gabarito, hein? Tigrão e CH, tintim por tintim, jogador por jogador. Público 3.309, meia-noite 8. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes.
site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, a Ponte 1, Ituano 4, hein, Tigrão? Que você me diga aí qual é o melhor primeiro e segundo tempo, é o conceito do jogo. Melhor o segundo tempo pelos gols, o jogo, o conceito regular por aquilo que o Ituano jogou. Jogo de um time só. Sim, e você, CH? Melhor o segundo tempo. E o conceito do jogo? Regular. Pedro Rocha, hein, Tigrão? Nos 4 gols, se ele foi culpado em algum, em todos, nenhum, fez uma boa defesa, aquela foi a defesa do jogo, a 36 primeiro tempo, cara a cara com Vinícius Paiva, né? Ele defendeu. E aí? E o Pedrão hoje? Não tem culpa, não. Tudo cara a cara, né? O primeiro praticamente em cima da linha. Depois tudo na cara dele. Quer dizer, o segundo gol, como é que você vai defender uma bola que tá o zagueiro soberano, não vai na bola, e o atacante pimba de testa no cantinho. Nenhuma responsabilidade pro Pedrão dos 4 gols que ele tomou hoje, e poderia ter sido mais, não fosse algumas defesas importantes dele, sobretudo essa que a gente elegeu como a defesa do jogo. Conceito regular. O CH Igor Inocêncio, dos 4 gols, me lembro que foi do lado dele, que foi o primeiro, né? Bom, e aí, Igor Inocêncio jogou o tempo todo, qual é o conceito dele hoje? Figura decorativa, um desastre, ruim. Edson e Joilson, foi a dupla de zaga porque Matheus Silva e Sérgio Rafael estavam suspensos. Bom, o Edson é o seguinte, no primeiro gol ele saiu, né? Estava machucado, se machucou, fez um drama danado. Ele simulou, né, Tigrão? Simulou e burramente rola para fora do campo. Vai vendo. Então, ele... se tá fora do campo, então espera agora para voltar. Bateram o lateral, gol do Ituano. Foi isso que aconteceu. Simulou, não aconteceu nada. Ficou pondo a mão na boca, careta,
e parecia cobra mal matada, não tinha nada, tanto é que ele continuou no jogo, não teve sangramento, teve só aguinha milagrosa. Só que a Ponte tomou gol com 10 jogadores porque ele se preocupou mais em jogar arbitragem contra o jogador do Ituano do que em jogar bola. E aí toma o primeiro gol, sai atrás, é aquele pandemônio, tem que correr atrás, é complicadíssimo, Vedor. E teve o segundo gol de cabeça, ele também foi culpado, o Tony antes cabeceou, na disputa estava o Edson, né? Não cortou, e teve logo na sequência, estava 2-1, uma bola que pinga, né? A bola pingou, encobriu o Edson. Perdeu tempo. Ele perdeu tempo, a torcida pegou, foi ali que ele saiu, foi o último lance dele, aí o Nelson acabou tirando, né? Então começo com você, o Edson e o Joilson que quase fez um gol, estava 1-1, a zaga tirou, foi uma das propostas de defesa do jogo, e como zagueiro também, como defensor. E aí, Tigrão, essa dupla aí? Tragédia anunciada, tragédia consumada. A gente falou antes, em guerra avisada morre quem quer. Quem gosta de andar em cima do fio da navalha, se corta. Conceito péssimo para os dois. E um detalhe, viu, CH? Você também entrando nessa, Edson e Joilson, e entrou depois o Nilson Júnior no lugar do Edson. E tem o terceiro gol, quem perde a bola é exatamente o Nilson Júnior. Ele perdeu a bola e aí lançou nas costas do argentino, mas aí já era, não tinha mais como, né? Vamos lá, a zaga de hoje da Ponte, o CH. Edu, eu não me lembro de ter assistido um trabalho tão ruim de uma dupla de zaga. O Edson, ele tinha que ter sido tirado de campo com 20 minutos do primeiro tempo. Para preservar o atleta, tem respeito ao jogador. Eu falei isso na transmissão. Aí, infelizmente, aconteceu um lance atrás do outro, comprometendo mais ainda o trabalho dele. O trabalho dos dois foi péssimo. Os dois volantes, foi um trabalho horroroso, infelizmente. Eu lamento muito. O pior dos dois, o Edson, né? Mas o Joilson também foi mal. Muito bem, a Ponte perdeu de 4-1, público 3.309. Agora o lateral esquerdo, o argentino Gabriel Risso, jogou o tempo todo, o Tigrão. Não realizou nada também, viu, Edu? Nada, tá sem arranque, sem velocidade, sem aquela explosão para apoiar e marcando, sempre foi muito vulnerável, conceito ruim. Vamos para a volância, vale. Hudson e Castro, ambos foram substituídos. E aí, CH, Hudson e Castro? O campo da Ponte não joga, Edu. É só de lado e para trás. São dois volantes que estão amedrontados, sem confiança, são limitados, não sabem o que fazer com a bola, inseguros. Os dois, sem nenhum tipo de pudor. Péssimo para os dois volantes da Ponte. Inclusive no segundo gol, viu, Tigrão? No cruzamento, tem um cruzamento, mas o rapaz que cruza tá livre, tá? E o argentino estava longe dele, né? E também não tinha nenhum volante para encostar ali. Aí ele cruzou tranquilo, aí teve a falha do Edson, e aí o Tony Anderson de cabeça faz 2-1, 11 do segundo tempo. Então, por isso que eu falei aqui, com todo respeito ao Nelsinho, respeito total. Ele não precisa provar nada para ninguém. Mas futebol é momento, companheiro. Você vê quanta coisa errada que a gente está apontando aqui, eu e o CH, e você também? Quanta coisa errada? Será que ele consegue ajustar tudo isso? Clima, ambiente, confiança, credibilidade do elenco, inclusive, nele próprio, nele elenco. Existe clima, a Ponte tem 12 jogos, tá? Vamos lá. A Ponte está aí, hoje foi a 26ª, não é isso? Hoje é 26ª, isso. Então a Ponte tem 12 jogos por realizar. Tem mais 12. Ela tem que ganhar 5. Agora dá uma olhada na tabela, se jogando esse futebol vai ganhar 5. Se a gente fizer só a projeção, colocando um mínimo princípio de lógica, a Ponte está rebaixada. Ela joga o pior futebol da Série B. Só isso. E a dupla de volantes que o CH já conceituou, eu concordo plenamente. Eles brigam com a bola, eles brigam, porém apanham. Tem jogador que briga com a bola e bate nela. Eles brigam e apanham. Agora, o Emerson Santos, que entrou no intervalo em lugar do Hudson, ele conseguiu ser pior do que o Hudson. Eu teria tirado o Castro no intervalo, e não o Hudson,
que pelo menos arriscava virar uma bola daqui para lá, um passe mais longo, parece que tem um pouco mais de mobilidade. Errou também na substituição o Nelsinho, mas nada que possa defendê-lo, ele, Hudson, e o seu companheiro de início de jogo, Castro, de um conceito péssimo. Vamos lá, CH. E o Elvis jogou o tempo todo, o capitão do time, terminou o jogo e ele falou que foi uma vergonha, inclusive dele, que é o capitão, né, que tem que dar um jeito e tal, também chamando a responsabilidade para ele. Elvis. Só entrou em campo e deu entrevista. Miqueias engoliu, tragou o Elvis. Conceito ruim. Vamos lá, comissão de frente, ô Tigrão. Iago Dias, Dodô e Gabriel Novaes de uma vez só. A diferença é que o Iago Dias fez o gol, né? O Dodô saiu a 18 segundo tempo, o Gabriel Novaes jogou o tempo todo. Então vamos lá, Iago Dias, Dodô, que saíram, e Gabriel Novaes. Gabriel Novaes melhor no primeiro tempo, participação direta no gol de empate do Iago Dias. Segundo tempo sumiu, cansou. Iago Dias, uma participação no jogo inteiro, fez o gol e mais nada, mas fez o gol. E o Dodô, Tupanzinho. Entra de começo, não joga. Hoje mais adiantado. Jogou de ponta direita o Dodô. O Iago Dias mais centralizado. E o Gabriel Novaes na ponta esquerda. Tentando fazer aquela diagonal dele, que também está manjadíssimo. O trio dianteiro da ponte teria que ser uma dupla. E teria que ter entrado com mais alguém no meio. O problema é que também a qualidade de meio que a ponte tem é uma coisa lamentável, absolutamente lamentável, né? E hoje o Elvis, bem marcado, sem mobilidade, amarradão, não conseguiu uma boa assistência, a bola, como a gente previa, voltava toda hora. Veja os gols do Ituano, o ataque não segurava a bola, a defesa tinha saído um pouco, o Ituano pimba. E olha, o Ituano tirou o pé, tá? Falasse assim, não, tá tudo muito justo, vai ser no olho mecânico, pode ser que um rebaixamento seja definido aí por saldo de gols, então vamos fazer saldo. Se o Ituano tivesse pensado assim, faria 6 ou 7. Ô, CH, vamos lá. Iago Dias, Dodô e Gabriel Novaes. Só o Iago Dias se salva um pouquinho pelo gol. O restante, ruim, Edu. Desastre o ataque. E eu quero dizer que o Iago Dias fez o gol num tremendo lance de sorte ali que sobrou. Ali não tem trabalho de competência não, mas ele teve a competência de chutar direitinho. Então o ataque inexistiu da ponte, Edu. Eu fecho já com você, CH, Nelsinho Batista, porque os que entraram, tirando o Emerson Santos, os demais entraram, a ponte já estava perdendo já, né? Foi tudo um desastre. E o Nelsinho Batista hoje, hein, o CH? O Edu, ele escolheu as peças erradas e o time não responde ao comando dele. Eu tenho certeza que ele treina o time, mas o desempenho do time me leva à convicção de que o time dele o time da Ponte não tem treinador. O comando do Nelsinho não combina com o que está sendo apresentado. Se é salário, se é emocional, se os caras estão fazendo igreja para derrubar ele, ou se está tudo certo, é apenas um acidente de momento, de qualquer maneira, os jogadores não respondem mais ao comando dele. Se tem que trocar ou não, não sei. Só que já faz tempo. Desde a partida contra o Amazonas, a Ponte não joga nada. É o pior futebol apresentado na Série B neste momento. A decisão está com a diretoria. O Nelsinho está muito tranquilo aí, ele é um cara muito experiente, já passou por isso na sua carreira, mas do jeito que está não pode continuar, né? A Ponte não reage, a Ponte não joga futebol. A Ponte é um arremedo de time, uma grande confusão, e eu não sei como é que vai ser o futuro, não. Na sequência, eu falei antes do jogo começar, eu quero lembrar, é CRB fora, América Mineiro em casa, isso. Novo Horizontino fora, isso. E Botafogo em Ribeirão. Não, Botafogo aqui. É verdade, em Campinas. Botafogo aqui. Mas é uma sequência terrível. CH, então bom trabalho para você daqui a pouco na TV para Paysandu e Guarani, tá bom? Um grande abraço. Boa noite a todos. Obrigado, Edu. Boa noite. Boa noite. Tigrão, no adiantado da hora eu estou um pouco apertadinho aqui, então eu vou direto com você para o Nelsinho Batista
E, né, enfim, foi bastante questionado, perguntado na dele, tranquilo e tal, uma situação terrível do time. Vamos lá, o treineiro da Ponte hoje, o Tigrão. Bom, narrativa, né? A coletiva, mera narrativa. Escolhi por isso, por aquilo, mas opta pelo Edson e tira um zagueiro sem estar contundido, antes da metade do segundo tempo. Então, tirou por que ele tirou? Porque o Edson estava comprometendo, infelizmente, para o garoto. Infelizmente. Também entrou numa baita de uma fogueira, e tem isso a favor dele. Então, equívoco na escalação de início, nominalmente. Equívoco na questão da plataforma tática. O negócio dos 3 atacantes. Eu vou falar isso até o meu último suspiro. Uma coisa é jogar com 3 atacantes, sendo um deles o Gé, que segura a bola na frente, que toma falta, que faz a parede, que faz o pivô. Essa é uma situação de 3 atacantes, com o Gé. Sem o Gé, vira jogo de tênis. Você joga para lá, ela vem para cá. Você joga para lá, ela é devolvida. Aí você fica com 3 no meio, que hoje o Dodô ficou ali na sombra ali, né? Sombra da noite, lado direito. Gabriel Novaes lutando lá, brigando com a bola do lado esquerdo. E o Iago Dias, golpe de sorte, sim. Um monte de trombada ali, Elvis e Gabriel Novaes tentando fazer a bola entrar, ela ficou ricocheteando e entrou. E achou o Iago Dias, aí deu um chute lá na cara do Paulino, Jefferson Paulino, e fez o gol. Mas tentou ser centroavante. Bom, enfim, tá na hora de rever. Pô, se você disputou 21 pontos e ganhou 3, você vai morrer abraçado com a sua convicção? Você tem que rever alguma coisa. Pô, pera um pouquinho. Eu vou treinar um negócio diferente aqui. Eu vou treinar diferente. Para fazer 4-3-3 igualzinho, sem ter alguém que segura a bola e tomando o contra-ataque e perdendo o meio-campo em todos os jogos, e perdendo 3 jogos em casa para times da zona de rebaixamento, e brigam pelo mesmo campeonato que a Ponte, Operário, Chapecoense e Ituano, em casa, perdeu as 3, mas eu vou continuar. É teimosia. Claro que eu vou respeitá-lo pela história dele, por tudo aquilo que ele, inclusive, tem de positivo na própria Ponte, e tem negativo também. Tem ponto negativo, sim, meus amigos. Ele foi rebaixado com a Ponte em 87. Ele subiu com a Ponte como jogador em 69, e a Ponte ficou ininterruptamente 18 anos na Série A. E caiu com ele como treinador. E o time era muito melhor do que esse time aí. Muito melhor. Tinha o Sérgio Guedes no gol, para que tenha uma ideia. Só para falar do goleiro. Chegou à seleção brasileira. Não é o caso do Pedrão, né? Com todo o respeito. He-Man, o Dair, jogadores... André Cruz, Gilmar Popó. André Cruz, opa, 87. O time era muito melhor. Você lembra quem era o treinador ou não? De quem? Da Ponte? Não, começou com o Cilinho, né? Que foi pro São Paulo, e o Nelsinho Batista assumiu. Caiu. Caiu. Agora, alguém vai dizer, mas você está falando isso agora porque o time não está ganhando? Não, eu estou dizendo que se for para falar de carreira, vamos falar de tudo que aconteceu. Vamos falar dos bons momentos e os momentos positivos deles são muito maiores do que os negativos. Também para eu fazer justiça aqui. Inclusive com a campanha, com aquele timaço montado na era em que a Ponte tinha mais investimento. Isso. Não vou aqui ficar citando nome, porque daqui a pouco mistura com política. Não vou citar nome, não. Todo mundo sabe do que eu estou falando. A Ponte montou um timaço. Mineiro, Piá, Mineiro. Piá, e daí para frente. E a Ponte chegou à semifinal da Copa do Brasil. E semifinal do Paulista. E também do Paulista contra o Botafogo. Numa semana só, perdeu o Botafogo e perdeu pro Corinthians. Então, e aí o que aconteceu depois da derrota pro Botafogo? Ele foi pro São Paulo. Então vamos falar de tudo. Rei no Japão,
foi campeão no Corinthians, foi campeão da Copa do Brasil, levou a Ponte à semifinal. Grande, olha, o Nelsinho não precisa provar nada para ninguém. Mas não venham me falar, pera aí, o Nelsinho não tá acima do bem e do mal, não. Eu respeito muito o Nelsinho. Agora, é função minha aqui analisar o momento. E o momento da Ponte é de 21 pontos disputados nas 7 últimas rodadas, com 4 jogos em casa e 3 fora. 4 em casa e 3 fora. 21 pontos disputados e 3 ganhos. E no limiar da zona de rebaixamento. E se entrar, não sai mais. Então pensem bem. Mas troca agora é pior. Eu não sei. Por isso é que eu sou comentarista esportivo. Eu não sou dirigente de clube, diretor de futebol de ninguém. E nem tampouco treinador. Eles que se explodam e que tirem a Ponte dessa meleca que eles enfiaram. Eles é que tirem. E que venha o presidente a público e dê uma satisfação para a torcida. Qual é o planejamento para essas 12 últimas rodadas? E o que é que ele anuncia de alento para a torcida? Para passar uma palavra de confiança de quem manda no clube, de que o time não vai ser rebaixado. É isso que eu estou esperando. E estou cobrando aqui publicamente, fazendo uma caixa de ressonância aquilo que pensa a torcida. Com todas as letras. A Ponte superestimou, através da sua diretoria, o elenco que tem. Deu aquela arrancada, tá tranquilo. Vamos assim. Vamos cuidar do estádio, vamos pintar aqui bancada, vamos trocar o camarote. Tudo isso é importante. É louvável. Mas, o restante vai dar para fazer aí uma travessia tranquila. Superestimou um elenco cheio de buracos que não tem reposição à altura para o Gé, para o Elvis e para mais alguns jogadores aí. Agora, a gente está esperando medidas, atitudes. Ficar igual avestruz, com a cabeça enfiada no chão, escondida, não adianta. E não me venham com essa, o Nelson é uma bandeira, é isso, é aquilo, ele é intocável, ele está dentro de uma redoma de vidro, ele é imaculado, não venham não. Não vem me falar de carreira e de história. Eu estou contando alguns episódios aqui, bons e ruins. Quero deixar tudo isso de lado. E quero falar do momento. Deste momento. Que é delicadíssimo. E nesse momento, eu não sinto, e quero estar errado, eu não sou dono da verdade, mas não sinto nele condições de reanimar esse time. Edu. Tá, muito bem. Tigrão, um grande abraço. Não, corta o microfone do Tigrão, só para ele ouvir. Só para ele ouvir, ele só vai ouvir. Então, 15h30, daqui a pouco tem o Concentração. Nós vamos ter um convidado especial amanhã. O Zenon vai estar com a gente. Espero contar com o Tigrão, né? E há muito tempo que o Guarani não ganha do Paysandu. Faz 50 anos que não ganha do Paysandu em Belém. Última vitória, 7-4, 1-0 gol de Mingo. E um jogador do Guarani que estava naquele jogo vai dar um depoimento pra gente aqui. É surpresa, tá? 15h30 amanhã, o Concentração. Tigrão, em off, aquele abraço pra você, uma linda noite. Até daqui a pouco. Um abraço pra você também. Até logo mais. E equilíbrio de todo mundo, mas está na hora de agir. Senão a Ponte vai ser rebaixada. Até daqui a pouco. Um abraço a todos. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Se Deus quiser. 12h34, já o Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é
só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Brasileiro da Série B, 26ª rodada, ou 7ª do segundo turno. 3 jogos na sexta que passou. Ei, Novo Horizonte em festa. Novo Horizontino 2, Botafogo 0. 2 gols do Vagninho, ex-Guarani. E ambos no primeiro tempo. Público 7.312. Olha que patata, 7.000 lá. Novo Horizontino é líder, cara. Grande campanha. Chegou a quanto aqui? 47 pontos. O quinto colocado é o Ceará com 39. Quer dizer, uma diferença de 8 pontos aí. Tudo bem, a rapaziada vai jogar ainda, né? Vamos aguardar para terminar a rodada. Parabéns ao Novo Horizontino, 7.312, o público com 112 mil de renda. Na Serrinha, Goiás 2, Avaí 0, Rafael Gava e Edson para o Goiás, estava 2-0. No final diminuiu o Avaí com o Thiago Panussá. 1.812, público fraco na Serrinha, hein? 1.810, 29 mil de renda. E você acompanhou aqui, Ponte 1, Ituano 4, Bruno Xavier a 4 minutos de jogo, 1-0 Ituano, Iago Dias empatou a 16 do primeiro tempo, os demais segundo tempo, Tony Anderson a 11, Bruno Xavier a 25 e Bruno Xavier a 29. 3.309 de público, 65 mil de renda. Vamos lá, nesse sábado, daqui a pouco, 17 horas, Brusque e Vila Nova. O jogo vai ser em Itajaí. Na Curuzu, Paysandu e Guarani. Vai ter na TV Bandeirantes, tá? O Batista faz a TV, Paysandu e Guarani. E o Roger Williams vai narrar aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos abrir aqui às 15h30. E 18 horas, Mirassol e Amazonas. Amanhã, domingo, tem na Vila, 16 horas, Santos e América Mineiro. 16 horas, Operário e Curitiba jogando lá em Ponta Grossa, no Paraná. E 18h30 do domingo, 2 jogos. Arena Pernambuco, Sport e CRB e Arena Condá, Chapecoense e o Ceará. Então a Ponte, 14º Ponte 29, 15º Ituano 28, 16º Paysandu com 27, depois os 4 últimos, CRB 26, Chapecoense 25, Brusque 23 e o Guarani 21.
Olha, se o Paysandu ganhar do Guarani, o Paysandu ultrapassa a Ponte e o CRB, se ganhar do Sport na Arena Pernambuco, também vai ultrapassar a Ponte. Então, 2 pode ultrapassar a Ponte, se aproximando cada vez mais da zona do rebaixamento. Nesse momento, 29 Ponte, primeiro CRB com 26, diferença de 3, mas eles vão jogar. E o CRB, depois que jogar, ainda vai ficar com um jogo a menos. Tem mais essa também. Olha, Brasileirão, nesse sábado, voltando aí, depois da interrupção da data FIFA. Então, daqui a pouco, 16 horas em Goiás, Atlético e Vitória, 18h30. Lá em Curitiba, Atlético e Fortaleza, 9 da noite, Engenhão, Botafogo e Corinthians. E amanhã, domingo, às 4 da tarde, 3 jogos. Palmeiras e Criciúma, Bragantino e Grêmio, Juventude e Fluminense. E 18h30 do domingo, Cruzeiro e São Paulo no Mineirão, Bahia, Atlético Mineiro em Salvador, Maraca, Flamengo e Vasco. E segunda-feira encerra a rodada, 20 horas, Internacional e Cuiabá. Agora, no meio de semana, tivemos um jogo atrasado. O Internacional no Beira-Rio ganhou do Fortaleza. Inter 2, Fortaleza 1. E o Botafogo adorou a derrota do Fortaleza. O Fogão líder com 50 pontos. Fortaleza em segundo com 48. Palmeiras 47 e Flamengo 44. Só que Botafogo, Fortaleza e Palmeiras, o mesmo número de jogos, 25. E o Flamengo tem um jogo a menos. Bem, aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Meus amigos, final do Apito Final. Muito obrigado a você no YouTube aí, vendo esse bando de caneta que eu trago, né? Tá com bando de caneta, sempre de mania com caneta, né? Um monte de coisa que a gente anota aqui. Eu tenho que ter várias canetas, hein? Hoje, Ponte 1, Ituano 4. Hoje não, ontem, né? Macaca perdeu de 4, não, macaca safada, não? Serviço mal feito, não? Narrou Boris, Tigrão será comentando e Catarino nas reportagens. Obrigado a sua equipe técnica. Anjo Gabriel, obrigado, hein? Gabriel Ribeiro pela ponta esquerda. Lucas Pessoa no YouTube. Valeu, Luquinha, obrigado, viu? Comando do Gil Kleber, também o Gilberto Sufi na técnica externa. Nosso muito obrigado, tá? Vamos dar uma descansada, dar uma dormida agora, porque 15h30 a gente volta no Concentração de Paysandu e Guarani. Paysandu e Guarani jogam na Curuzu 17 horas. E amanhã o nosso convidado, o Zenon. O Zenon tem um jogo amanhã pela seleção de Master em Jundiaí. O jogo é 11 horas. Aí ele almoça lá em Jundiaí. Eu não sei se 15h30 vai dar para começar a falar com o Zenon, mas ele participa. 15 para as 4 horas, a gente fala com o Zenon. E também um depoimento de um jogador que estava nessa partida há 50 anos atrás, quando o Guarani, pela última vez, ganhou do Paysandu lá em Belém. Tá imperdível, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Muito obrigado mesmo. E até daqui a pouco, 15h30 no Concentração. Eu volto. Se Deus